estão envolvidos, né, nesse esquema de manipulação, principalmente com relação a cartões, mas isso passa muito pela arbitragem, né? E chama atenção porque até agora não veio o nome de nenhum árbitro, nada, e a gente torce para que isso não aconteça, porque a máfia do apito, né, aquela história do Edilson há alguns anos, manchou demais, Edilson né? Pereira de Carvalho, Muito bem, rapaziada, é o seguinte, obrigado aí a todos que nos acompanham, a entrevista com o Bragueto, quem quiser acompanhar, no YouTube, Rádio Bandeirantes São Paulo, ou no Band Rádios, Rádio Bandeirantes, nós temos que seguir aqui com a nossa programação, porque hoje tem o Jogo da Ponte, vai começar o Concentração Bandeirantes, agora 15h48. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Muito bem, amigos da Bandeirantes de toda a grande Campinas e região, nesse mundão afora, pelas nossas redes sociais, pela internet e pelo YouTube. Nesse momento, 15h50, iniciamos o Concentração. Hoje a Ponte joga em Mirassol, sequência do Brasileiro da Série B. A Ponte ainda não venceu fora de casa, a Macaquinha faz uma campanha irregular, uma campanha duvidosa, mudou a direção técnica. Contratações não chegaram, quer dizer, chegou, mas jogaram pouco e tal. É o time da Série A2. Time indisciplinado, isso foi altamente durante a semana, exaustivamente comentado. Matheus Silva, zagueiro, não joga, Fábio Sanches não joga, a dupla de zaga titular suspensa, fica expectativa. Como é que o Felipe Moreira vai montar a macaca hoje em Mirassol? Olha, a Ponte perdendo 3-0 para o Sport, o primeiro jogo, depois perdeu em casa para o Criciúma 2-1. Em Chapecó vencia, tomou empate nos acréscimos, aí o Matheus Jesus com o Gé brigaram, foram expulsos. Aí em Campinas, majestoso, 2-0 do Botafogo, primeira vitória, depois 0-0 com o Ceará. Também no majestoso, poderia ter vencido, se tivesse acreditado. Vai para Londrina, 0-0 primeiro tempo, começa o segundo tempo, Filipinho é expulso, aí com 20 segundos. Aí o Arthur faz um pênalti besta, Ponte toma 3-0. Vem o derby, a Ponte faz 1-0 no finalzinho, aí nos acréscimos, empata o Bruno Mendes, o Jack fez 1-0, contra o Sampaio Correia, o Pimentinha deitou e rolou, rapaz, Pimentinha é o cara, no Sampaio Correia, Júnior Tavares sonhou com o Pimentinha e o Filipinho teve que dar uma força, e contra o Vila Nova, uma das melhores equipes, a Ponte venceu 1-0, último compromisso, gol do Pablo Diego, cobrando pênalti. Perdeu gols a Macaquinha, acho que jogou bem, hein? Jogou bem contra o Vila Nova. E hoje? E hoje contra o Mirassol. Ah, você vai conferir aqui na Bandeirantes a transmissão e narração de Leandro Borges, o moço de Piracicaba, com o Tigrão comentando. E também reportagens do Vladimir Catarino. A nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Supel, incrível, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro.
Gabriel Ribeiro. Eu acho que hoje eu acertei, seu Batista. Pelo amor de Deus, hein? Ó, pra falar em Batista, o amigo Batista, bom, primeiro que eles vão estar na TV. O que vai acontecer hoje aqui? Tem aqui a rádio, tá bom? E na TV Bandeirantes, que horas são? 15h53, me ajuda aí, 15h53, é isso, gente? Isso, obrigado Capucci, obrigado Gabrielzinho e comigo também já o Catarino. 15h53. Então quando for 16h20, vai começar a transmissão, o Batista, o Gleger, o CH. Mas vocês não dão bola pra eles não, fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente, tá? Tá fácil propaganda dos caras, não, mas também não é assim. Mas o jogo começa às 17 horas, tá? Enfim, eles vão estar na TV porque muita gente não entende. Pô, o jogo da Ponte, que horas que é? A TV tá transmitindo aqui, tá anunciando aqui 16h20. Não, 16h20 é o início da transmissão. 5 da tarde começa o jogo, tá? Mas enfim, o jogo aí na TV Bandeirantes, essa é a primeira coisa, primeira colocação. A segunda colocação é que hoje está fazendo 39 anos que o Batista aqui em Campinas fez a primeira transmissão. Ah, eu não acredito. Ele foi para uma cidade, a cidade do Aranha. Foi um amistoso do Guarani. E o gol foi contra, o gol do Guarani, gol contra de Miguelão. Qual será o nome da cidade mesmo? Opa, sim! Um grande abraço. Só tá passando aqui com a gente o Batistão. Batistão, rapidinho aqui, parabéns, hein? 39 anos de Campinas, rapaz. Qual é o nome da cidade? Era a cidade do Aranha, pô. Meu Deus do céu. Um amistoso que teve lá. Batistão, um grande abraço, parabéns. 39 anos de Campinas. Abraço pra você. Hoje estou completando 39 anos de Campinas, é isso? 3 de junho de 84, a transmissão aqui na cidade. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Sim. Gol de Miguelão contra. Gol do Miguelão, inclusive o Neto Boca Larga, estava nessa partida e até foi expulso. Deu um tapa na cara lá de um zagueiro e foi expulso. Mauro Nóbrega e Almeida Neto, bolinha. Maravilha. Mauro Nóbrega e Almeida Neto já se foram, eu tô por aqui ainda. Olha, Batistão, um grande abraço, viu? Prazer, parabéns pelos 39, boa transmissão na TV. Eu dei uma cancha aqui pra vocês, anunciei na TV, mas eu falei pra Muito obrigado, hein? Mas não fala ainda, fica aqui com a gente. Tá bom, então, Edu, um abraço. Viu? Temos que nos preparar. Não falei embelezar, porque aí já é muita coisa, né? Mas preciso passar pela maquiagem. Eu sempre quando vou ao toalete, eu passo no camarim do Batistão, sensacional, hein? Tá lá os pentes, os paletó, tá tudo certo lá. Sim, exatamente. Inclusive precisamos fazer aquela massagem antes de entrar no ar, né? E fazer também, colocar as pedras vulcânicas aquecidas nas costas para que a voz fique muito legal. Mas eu acho bonitinho um sapatinho, seja um sapatênis e dentro do estúdio ninguém ouve, claro, mas sensacional. Um grande abraço. Valeu, Edu, bom trabalho para vocês. Bom trabalho. Ô, Vladimir e Catarino, meu amigo, meu irmão, você tá bem, Catarino? Prazer em tê-lo aqui, mais uma jornada em Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Tudo bem, olha, deixa eu ver, tem gol. Saiu a ponte, viu, Edu? O Brasil fez 1-0 Mundial Sub-20 na Argentina. Eu comentei com você, a gente estava abrindo o programa, o Brasil fez 1-0, mas Israel já empatou. Já empatou? Brasil e Israel, segundo tempo, 1-1, hein? Mundial Sub-20, né? Mundial Sub-20, se não me engano, é quartas de final. Deixa eu só confirmar aqui. Eu fiz aquele meu placarzão aqui. A ponte já tá definida. Já definida, já tá na pedra. Espera um pouquinho, só vou informar aqui, ó. Quartas de final. Quartas de final, Brasil e Israel, 1-1 segundo tempo. A macaquinha já está definida, eu não acredito. Já tá pronto, Edu. Deixa eu pegar aqui o papel aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Já estamos no YouTube, hein? Rádio Bandeirantes Campinas. Por gentileza, dê o seu like, faça a sua inscrição, por gentileza. Olha, estamos no FM 85,7, Ribeirão Preto 85,3, tá? E no AM 1170, o grande e bom AM 1170. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. O Felipinho tá no banco? Felipinho tá no... Não foi.
Tá nem relacionado. Não tá Não relacionado? foi nem pro banco, olha. Já é a primeira questão, a primeira pergunta, não tá nem no banco, Felipinho. Espera um pouquinho, Felipinho não tá no banco. Só uma pergunta, o Eliel tá no banco? O Eliel, vamos abrir aqui o banco de reservas. Edu, o Eliel também não. Eliel é a quarta partida que Eliel não é relacionado. Então vamos lá. Sim, a gente sabe que a dupla de zaga está suspensa. Vamos então. O nosso Capucci colocando o hino da macaquinha e o Catarino veio com a escalação da Ponte. Vamos lá. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos lá, Edu. A Ponte que busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista da Série A2. Que Série A2? Que Campeonato Paulista? É Campeonato Brasileiro da Série B. Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte buscando a vitória. Pega o Mirassol com o Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe de volta, lateral direita com a 14. A dupla de zaga hoje não tem o Fábio Sanches e também não tem o Matheus Silva. Portanto, Edson vem com a 3. Tomás Kaique, primeira partida como titular jogando com a 4. Arthur permanece na esquerda com a 15. No meio campo está voltando também o Amaral, ficou de fora contra o Vila Nova 8. Leonaldi 5, Matheus Jesus 20. Elvis, capitão do time 10. Pablo Diego 11, Gé 19. Ui, meu querido, por gentileza, repita, por favor. Vamos lá, só pegar a numeração agora. Kaique França. Kaique França, goleiro 12. De volta na lateral direita, Luiz Felipe com a 14. Dupla de zaga com Edson 3. Tomás Kaique 4. Na esquerda, o Arthur 15. Meio campo com Amaral 8. Leonaldi 5. Matheus Jesus 20. Elvis, capitão do time 10. 11, Pablo Diego já no ataque. 19, Gé. No banco, Edu, o técnico Felipe Moreira manda Luan 30. Um momentinho só, o Pedrão não tá? Não. Um momentinho só, por favor, Luan, ok. 2, Mailton. Mailton, ok. 7, Dudu. Dudu Ratamoto, um momentinho só. Ué, tá aqui, ok? Eu tinha falado que o Eliel não estava, mas está no banco sim, viu, Edu? O Eliel tá com a 9 no banco. Não tem importância, beleza. Eliel volta depois de 3 jogos, pois não? Tiagão 13. Thiago Oliveira não joga há 3 meses, hein? 3 meses que Thiago Oliveira não joga. Tá no banco, o zagueiro. Eduardo 16, a base, né? Meia da base, meia, isso. Um momentinho só, por favor. Eduardo, menino da base, vem sendo relacionado, pois não? Guipira 17. Guipira, ok? Samuel Andrade 18. Volante Samuel Andrade, ok? Cássio Gabriel 21. Cássio Gabriel, ok? Júnior Tavares 22. Júnior Tavares, ok? E Ramon Carvalho 40. Ramon Carvalho 40. Então, Felipinho não foi relacionado. O Everton também. O Everton não está relacionado, né? Não, não está no banco, não. O Everton no banco, o Edson vai começar jogando. O Paulo Baia também não foi. Também não. Paulo Baia, deixa eu cortar aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Então, perfeito. Essa é a macaquinha. Tem aí a... Você quer o Mirassol, Edu? Vamos lá, o Mirassol, técnico Mozart. Temos o Mirassol, hein? Mirassol, time que vai enfrentar a Ponte daqui a pouquinho. Vamos escalar aqui, mandar a campo o Mirassol. Alex Muralha, aquele, é o goleiro 1. Lucas Ramon, 2. A dupla de zaga tem Thalisson Kelvin, 3. Luiz Otávio, 4. E no meio, na esquerda, né, o Guilherme Biro, meia dúzia. Meio de campo tem o Yuri. Sabe de quem o Yuri é namorada, do Pinheiro? Passa muito mal o Yuri de namorada. Namorada da Isa. Sabe a Isa? Você sabe quem é a Isa, jurada do The Voice Brasil, cantora? Ah, não diga! É namorada da Isa. Na nossa sessão, Nelson Rubens. É, às vezes eu vejo o Yuri com cara de cansado em campo. Não é pelo jogo, né? O Yuri 5. O Gabriel, que não é o nosso Gabriel aqui, mas é craque também, 8. O Christian 9, Camilo, capitão do time 10. Esse Ponte Preta, né, do Camilo? Camilo, 2020, sim. Chico 7 e Negueba 11. Então, como consertar aqui o meio campo? Tem o Yuri 5, o Chico 7, Gabriel 8 e o Camilo 10. E no ataque, Christian 9 e Negueba 11. É o time comandado pelo Moza. Você tem fácil arbitragem aí ou não? Arbitragem do jogo. Vamos lá, quem vai apitar esta porfia envolvendo Mirassol e Ponte Preta, Edu? É o árbitro muito experiente, é o gaúcho Leandro Pedro Voaden. Ele apita Mirassol e Ponte Preta. Assistente 1, o Michael Stanislau. Assistente 2, o Henrique Neu Ribeiro. Quarto árbitro é o Thiago Lourenço de Matos. E no VAR estará o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. O apitador Leandro Pedro Voaden tem 47 anos.
ele mora na cidade de Estrela. Estrela é Rio Grande do Sul. Ele é agente de esportes. Agora, Estrela já é uma cidade pequena, cara. Se você chegar em Estrela e perguntar o que é agente de esportes, você conhece algum agente de esportes? É muito vago agente de esportes, pode ser qualquer coisa, né? Mas acontece que, esporte. até por uma questão de lei, você sabe que no site CBF é obrigado a colocar a profissão do árbitro. Porque o árbitro, a arbitragem não é uma profissão, né? Então, eles colocam coisas subjetivas, entendeu? Se o cara colocava, eu sou, por exemplo, escrivão, pô, a cidade só tem um fórum. A turma vai tudo encher o saco dele lá, entendeu? Então eles colocam coisas subjetivas, agente de esportes. O Bandeira 1, o Michael Stanislau, ele tem 34 anos, é personal training. Na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul. Cidade pequena e tal, chegaram, você conhece algum personal training? Vai ser fácil de achar o Michael Stanislau. E o Henrique chama Neu Ribeiro, de Santa Catarina, ele tem 35 anos, é autônomo, mora em Florianópolis. Autônomo em Florianópolis, olha, cidade praiana, né? Deve vender coco na praia. Ou se não, bronzeador. Também. Deve ser alguma coisa nesse sentido. O Edu, só para informar, o Felipinho ele foi vetado por conta de dores musculares no adutor. Ele sentiu no treino de quinta-feira, então ele se machucou no treino de quinta-feira, sentiu no treino de quinta, então o Felipinho tá fora, problemas no adutor, por isso não sequer viajou para Mirassol o Felipinho. Então, Macaca sem Matheus Silva, sem Fábio Santos, sem Felipinho. Boa tarde, excelentíssimo senhor secretário municipal de esportes de Hortolândia. Agente de esportes, Edu. Tudo bem, né, Edu? Um abraço pra você aí, um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Que privilégio estar do seu lado. Não, eu que agradeço. Ó, você fala na TV lá que é o seguinte, ó, vou passar pra você uma ideia, ó. O Leonardo vai fazer 99 jogos, tá? 99 jogos? Tá. Sensacional. Você é monstro, né, Edu? Contra o ABC, ele já faz 100. Contra o ABC, 100 jogos. O Felipinho não foi, tá? Felipinho não foi. O Felipinho não foi. Não foi. Sentiu. O Guilherme Souza, que deu uma sumida, foi pro Figueirense. Ah, foi pro Figueirense. Você lembra ele voltou, ele era do Figueirense, não era? Aí ele foi pro 15, do 15 veio pra Ponte e agora voltou pro Figueirense. Então ele voltou. Ele voltou. Então você fala na TV, faz favor, que ele Deixa voltou. comigo, Du. Tá Obrigado, viu? Um abraço. grande abraço. Bom trabalho pra vocês. Obrigado. Abraço pra galera que vai estar ligado na Band aí. Valeu. Começa lá, é 16h20 começa, né? 16h20. Tá. Beleza, grande Grega. Bom, então é o seguinte, gente, o Leonardo já está confirmado, viu, o Catarino? Ele já está confirmado com a assessoria da Ponte, ele faz 99 hoje, se der tudo ok, contra o ABC terça-feira ele entra com a camisa 100, tá? O Leonardo, ele estreou, você se lembra que o campeonato da Série B 2020, por conta da pandemia, ficou 4 meses parado. Então, o campeonato terminou no final de janeiro de 2021. E no último jogo daquela Série B, janeiro de 2020, teve um jogo em Florianópolis, Figueirense e Ponte. A Ponte ganhou de 7-2. 7-2. O técnico era o Fábio Moreno. E foi nessa partida que o Felipinho fez a sua estreia. Aliás, que o Leonardo fez a sua estreia. Entrou no lugar do Igor Maduro. Aliás, foi uma equipe alternativa que mandou lá o Fabinho Moreno. Então, em 98 jogos, o Leonardo marcou 8 gols, tá? Os pendurados, vamos lá, deixa eu ver do que vai jogar aqui. Deixa eu colocar aqui uma bolinha aqui. Pendurados hoje. Manda a bolinha aí, Du. Vê se bate aí. Goleiro Kaique França tá pendurado. Certo. Tá, coloca uma bolinha aí. Deixa eu ver aqui. O Edson, zagueiro, tá pendurado. E vai ser titular hoje, né? Vai ser titular hoje. O Elvis tá pendurado. Deixa eu ver quem mais aqui. O Cássio Gabriel tá no banco. Tá? E quem mais aqui? Cássio Gabriel. E só o Felipinho que não foi pro jogo, né? O Felipinho tá pendurado também. Mas não foi pro jogo. E o Cássio Gabriel tá no banco. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogadores pendurados. Lembrando que a Ponte nessa Série B teve 6 jogadores que foram suspensos do terceiro cartão amarelo. Amaral, Gé, Fábio Sanches, Matheus Silva, o Luiz Felipe e o Arthur. A Ponte, segundo a lenda, é a equipe mais indisciplinada. Isso também foi segundo a lenda e segundo a CBF, né? Não é somente a lenda. Não é lenda. Tá no site da CBF. Tá lá. Não, é o seguinte, gente. Se você colocar no site CBF, colocar lá a Série B, você vai ver que tem a classificação. E na classificação tem o número de cartões amarelos e vermelhos de cada equipe. E a macaquinha é mais indisciplinada.
Lembrando que já foram expulsos o Matheus Jesus, o Gé, o Felipinho e também o Nenê Santana. Isso conta também no critério de desempate, a expulsão do Nenê Santana conta também. É isso aí. Vamos dar uma faturada? Agora são 16, daqui a pouco o Tigrão aí tá com a gente, 16:08. Lembrando que às 17 horas começa aqui a partida entre Mirassol e Ponte. Quem vai narrar é Leandro Borges, que já participa com a gente. Olha, eu volto já aqui. Concentração Bandeirantes. O jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Tem ingrediente novo na 10ª temporada do MasterChef Brasil. Eu, Rodrigo Oliveira, estou muito feliz em estrear como jurado e vim aqui dar um aviso importante. Muita gente conhece meu lado bonzinho, mas se alguém vacilar comigo na cozinha, o caldo vai entornar. O recado está dado. Nova temporada do MasterChef Brasil, toda terça, 10h30 da noite, na Band. Focando excepcionalmente aqui, de forma já, o nosso amigo Leandro Borges, que vai narrar aqui Mirassol e Ponte. E aí, Borges, um abraço. Tudo bem, Borges? Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço a você, a toda a galera do Concentração. Mais uma vez juntos aqui pela Rádio Bandeirantes, nesta dobradinha TV, Rádio e TV. Aliás, vocês falavam sobre o time da Ponte e tem hoje um jogador, um atleta do time que vai atuar titularíssimo, que está completando mais um ano de vida, viu, Edu? Não diga. É ele, o goleiro Kaique França. Opa! 28 anos, a Ponte Preta postou nas suas redes sociais. Hoje é o aniversário do paredão Kaique França, completando 28 anos. Nem parece, né? Um goleiro seguro, parece até muito mais experiente, mas está completando mais um ano de vida. Parabéns ao Kaique França. Um detalhe agora há pouco, né? O Guilherme Souza, ele antes do 15 ele passou pelo Lemense, viu, Edu? Lemense, né? Isso, Lemense. Depois Ponte, 15 Ponte e agora foi para o Figueirense. Olha, Edu, sempre jogando, né, no estádio José Maria de Campos Maia, quem joga contra o Mirassol é sempre muito complicado, né? O Mirassol está bem na competição, no início é verdade, não começou tão bem, mas evidentemente que nas últimas rodadas vem crescendo na competição e será um jogo muito difícil. E como você muito bem colocou há pouco no início do Concentração, a Ponte para mim fez a sua melhor partida contra o Vila Nova. Contra o Botafogo foi bem também, mas contra o Vila Nova, apesar do placar magro por 1-0, o Kaique França nem trabalhou na partida, né? O que deu muita segurança para o setor defensivo da Ponte. A Ponte poderia inclusive ter ampliado o placar, tirou a invencibilidade do Vila Nova. Felipe Moreira teve aí uma semana de preparação, praticamente uma semana, e o torcedor acredita que a Ponte possa sim conquistar a primeira vitória fora de casa. Jogo difícil, vamos acompanhar já 17 horas, com muito sol, muito calor na região de São José do Rio Preto. A bola rola, tem a macaca aqui na Bandeirantes, Edu. Olha, é o seguinte, continua, olha, estamos com 33 minutos do segundo tempo lá na Argentina e tá 1-1. Israel e Brasil, Brasil e Israel, quartas de final do Mundial Sub-20. Na Série B ontem, nós tivemos Ceará 2, Chapecoense 0. Gente, é o seguinte, o Ceará conseguiu uma liminar e teve público ontem no Castelão. Sabe quanto é que foi o público?
41.153. 41 mil. E gol do Jean Carlos, cobrando falta, aquele que era do Náutico. E Vitor Gabriel nos acréscimos 2-0. Tivemos lá em Ribeirão, Botafogo 0, Tombense 0. Público Ribeirão Preto 3.400. Perdeu a chance aí o Botafogo. Vitória 3, Ituano 0. O público no Barradão 22.540. Rodrigo Andrade, Guarani. O Trellis e o Cabutanga, os gols do Vitória. E lá em Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Gols do Felipe Viseu, Éder de pênalti e o Felipe Matheus no finalzinho, nos acréscimos. 14.200, repito, o público de Criciúma. Criciúma dá uma disparada, o Vitória mais ainda lidera. Botafogo deu uma estagnada e o Ceará tenta se aproximar aí das primeiras colocações. Vamos lá, Catarino, vamos lá, por gentileza. Repita a ponte pro Tigrão comentar. O Tigrão, o seu coração enorme, chegando aqui na transmissão, mas tem que repetir a escalação pro Tigrão, hein, Catarino? É um prazer repetir a escalação pro Tigrão, viu, Edu? Não somente pra ele, mas pra todo mundo que tá ligado conosco aqui na Bandeirantes, em especial a você, torcedor da Macaca. A Ponte em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato. Kaique França é o goleiro 12, na lateral direita está de volta Luiz Felipe 14, a dupla de zaga hoje é diferente, Edson 3, Tomás 4, na esquerda o Arthur 15, quem também volta ao time é o Amaral com a 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10, 11 Pablo Diego, 19 Gé, 12 Kaique França, 14 Luiz Felipe, 3 Edson, 4 Tomás, 15 Arthur, 8 Amaral, 5 Leonaldi, 20 Matheus Jesus, 10 Elvis, 11 Pablo Diego, 19 Gé. É a Macaca que já tá na pedra, Edu. Muito bem, então aniversário do Kaique França, Ponte Mirassol 17 horas. E vamos ao Tigrão, hein? 16h14, será que o Tigrão tá na fita? A mesa ele colocou. Tá bonita a mesa, hein? Você vê só que coisa? É longe daqui, né? Não dá pra dar uma escapadinha lá, né? Não, mas tem que dar um jeito. Será? Tem que dar um jeito. Vou Os meninos pedir. da técnica passam lá e legal, boa. Sensacional. Cadê o Tigrão? O Tigrão tá na fita? Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, Macaca Escalada. Um abraço, boa tarde, parabéns pelo seu coração generoso, hein, Tigrão? Cadê o Tigrão? Cadê o Tigrão? Tá dando mais um último autógrafo e já chega na parada. Ó, o negócio é o seguinte. Você viu domingo lá, né, Edu? Escuta, pra falar nisso, já que você entrou, a pergunta é, eu peguei a tabela, lembrei de você, eu fiz o levantamento aqui dos próximos jogos e tem uma folga na tabela, por que será, hein? Data Seleção FIFA, brasileira. Edu. Data FIFA. Seleção brasileira? Seleção da Brasília. Não vai ter nem Série A, nem Série B. Nem Série A, nem... 10 dias, serão 10 dias sem jogos. Ó, nós temos hoje, então, o Guarani amanhã com o CRB no Brinco, 15h30. Depois, na terça, é Ponte ABC, na quarta é Novo Horizontino e Guarani, lá em Novo Horizonte. Isso. Depois, sábado que vem, Vila Nova e Guarani, lá no Oba, 16 horas. Domingo, semana que vem, dia 11, 11 da manhã. Ponte Preta Esporte. Ponte Esporte. Você falou, até para aproveitar para corrigir, Edu, quando você passou a relação de jogos, né, você disse que a Ponte na primeira rodada teria pego o Sport, mas na verdade pegou o Vitória, né? O Vitória é quem venceu a Ponte por 3-0. Mas sabe o que acontece? E o próximo jogo é da Ponte, né? Depois do jogo contra o ABC, vai ser contra o Sport. Contra o Sport. Foi contra o Vitória, Foi. seu Edu Pinheiro. O único é isso? jogo do Hélio dos Anjos, né? Foi. É muita pressão. Então no dia 11 horas, Ponte Esporte. Aí dá uma parada, só volta dia 23, então é data FIFA. FIFA. Não vai ser esse intervalo da data FIFA ainda. O último jogo dia 11 contra a equipe do Sport, depois só volta no outro fim de semana. Dia 23? Isso. Mas o que? É meio de semana, na verdade, né? Não, é um meio de semana e um fim de semana. Isso. A data FIFA. 17 e 18, fim de semana é 17 e 18, alguns dias antes e alguns dias São depois. 10 dias, Edu, 10 dias que são reservados aí para a data FIFA, onde não tem jogo. Pô, vai dar uma... Então, mas é o seguinte, e contratação só em julho? Só em julho, quando reabre a janela de transferências, né? Eberlin deu uma entrevista essa semana, ele disse que a Ponte vai contratar. Ele falou que está no mercado em busca de jogadores, mas tem a questão financeira, a gente sabe, né, Edu? Às vezes a gente quer muita coisa, mas acaba não tendo condições financeiras para isso. Mas o presidente falou que a prioridade é acertar a questão financeira com o que está atrasado ainda, não com os jogadores, mas sim com a comissão técnica, e depois também sair para reforçar o elenco. Então, o problema, eu acho que é quem vai sair e não quem vai chegar. Outra coisa, a Ponte está contratando aí alguns jogadores, que nem Paulo Baia, que nem esse Tomás Caí, que vai jogar hoje.
A Ponte daqui um mês, ela vai estrear na Copa Paulista. Inclusive já tem data, encontra o 15 lá em Piracicaba. Dia 2 de julho. Dia 2. E o que acontece? Eu acho que alguns jogadores, os poucos que chegaram, também vão atuar nessa tal Copa Paulista. A pergunta é, será que a Ponte já tem um time montado? Falta um mês. Tem que estar com o time já montado. Garotada, né, Edu? Vai ser garotada, né? Porque, ao meu ver, nenhum desses jogadores contratados chegam para ser titular de Série B. Nenhum deles tem condições, nesse momento, de ser titular de Série B. Então é mais aí para reforçar o elenco de Série B e também para servir por elenco da Copa Paulista. Né? Para falar em garotada, hoje a Ponte jogou no Sub-17 lá em Mojimirim. Lá em Mojimirim, Sub-17. Sabe quanto foi? Quanto? 6-1 pra Ponte. Contra quem? Mojimirim 1, Ponte 6. Mojimirim ainda existe, cara. Existe. Impressionante o que fizeram com Mojimirim. Não tá nem na 4ª divisão. Né? Tem um gol importante lá em Limeira, parece que foi de um time alvinegro, um clássico, Campeonato Brasileiro da Série D. Dá uma checada, Edu. Eu vou dar uma gentileza, checada. Edu. Dá uma checada, por gentileza, no Cacoete. No Cacoete. Edu. Eu vou falar pro você, Tigrão. Piracicaba na fita. Pera aí, Tigrão, deixa eu só... mas lá ele tá de brincadeira porque os dois são da mesma cor, né? São alvinegro. Então ele falou que é gol de alvinegro, pode ser da Inter, hein? Ah, mas ele não teria falado. Se fosse da Inter, ele não teria... tá empolgadinho. Ele não teria chamado a atenção, né? Mas calma, que Limeira sempre... Olha, você da Vila Esteves, hein? Cuidado. Limeira sempre ressurge das cinzas e teremos virada no Limeirão. Vai lá, Edu. E foi uma patada. Gol de Anderson Cavalo. Nossa. Anderson Cavalo. Marcou aí primeiro tempo. Inter Limeira 0-15-1 é brasileiro da foi Série do 15? D. Gol do 15. Pô, mas nem sei por que o Bolle chamou, pô. Ó, Tigrão. Para trazer informação, 2 times na região. O Tigrão chegou depois de sucessivos autógrafos. Aliás, bela camisa do Tigrão. Gostou da minha? Sua. Eu já vou direto para uma festa junina. Tá bonito. Tá bom, obrigado, tá bonito. Obrigado. Quem está no YouTube pode nos ver. E o Edu, eu tive que passar lá na venda, né? Passei na venda pra pegar a merenda. Tá servido, hein, Edu? Mas onde é aquela mesa lá? Eu sou novo de casa, não sei onde fica a mesa. Ele bate a foto na casa dele e traz aqui. Entendi, na casa dele. Não, tá aqui no refeitório, pô. Legal. E mudando hoje, a pedidos de Edu Pinheiro, ao invés de trazer refrigerante, eu trouxe... Não, negócio de açúcar, essas coisas e tal. Eu trouxe... suco de laranja natural, geladinho. Mas que coração generoso. Acabei de espremê-las. Num sorriso só. Tigrão, você tá numa fase maravilhosa. E ontem você falou... Quem não tá numa fase maravilhosa é a Juliana Paz. Ela que não tá. É aquele cantor lá que namora, como é que chama aquele lá que namora... Como é que é o nome? Diogo Nogueira. Diogo Nogueira tá ruim. Oliveira. Paola Oliveira. Ele namora o Diogo Nogueira namora a Paola Oliveira e eu que tô na boa fase. Tá bom, Edu, obrigado, hein? Ontem você falava do Guilherme Souza, Tigrão, que foi expulso em Novo Horizonte. Nunca mais jogou. Não jogou mais. Ele foi pro Figueirense. Fiquei sabendo ontem. A assessoria da Figueirense tá em qual série, hein, Edu? O Figueirense C. Tá na C? C. Tá na C. Levou Guilherme Souza como arma secreta? Exatamente. Ele foi Vai pra D. No começo de maio. Ô, Tigrão, dá uma repassada na escalação da Macaca e sua opinião, Tigrão. Você concordou, hein, Tigrão? Então, né, mas o negócio do Filipinho, tem coisas, né, existem mistérios entre o céu e a terra que, mais do que possa imaginar, nossa vã filosofia, né? Machucou Donado o Filipinho, Edu? Dores musculares, foi sexta-feira, né? No adutor na quinta-feira, no treino de quinta-feira. Na quinta? Isso. Você tava lá, Catarina? Não estava, infelizmente. Você viu o raio-x, a ressonância? Não recebi, não recebi. Recebi apenas então, a informação. Então há controvérsias. Sabe aquela história, Tigrão? A gente tem que tirar o Filipinho, mas fica ruim pra mandá-lo de novo pro banco, coisas do tipo, né? Bom, então, se ele tiver à disposição pro jogo de terça, né, que a Ponte joga... terça contra o ABC. Aí eu vou dizer, mas o cara é um ciborgue, como que recupera rápido um problema no adutor, né? E tomara que ele esteja mesmo à disposição, que ele é um grande jogador. Mas eu não escalaria assim, não, Edu. Eu tô mais Kaique, que eu quero que Deus o ilumine e que a gente vote nele como o craque do jogo. Que ele seja um paredão e que a Ponte ganhe de 1-0 o gol dele. Mas eu não vi ainda, eu não vi.
A gente não vê treino, o Catarino não vê treino, Edu Pinheiro, o Batista, CH, o Gleger, o Leandro Bolles, ninguém vê treino. Então, de repente, o cara tá voando. É o novo Zé Oscar Bernardi. E aí a gente vai bater palma para ele hoje. Como eu não vi ainda, eu escalaria o Arthur na quarta zaga e não escalaria improvisado do lado esquerdo o Mailton e nem usaria o Júnior Tavares. Eu entraria com o Filipinho. Por quê? Porque o Filipinho, de origem, ele é lateral esquerdo e ele, nos jogos agora jogando de volante, ele toda hora tá ali, caindo naquele setor, como aconteceu, por exemplo, no jogo contra o Sampaio Correia, que o tal do Pimentinha estava fazendo de gato e sapato o Júnior Tavares e o Filipinho teve que ir lá, né, para dar um socorro. Então ele já conhece a posição. E vem numa fase muito boa, pode mudar, poderia vir por dentro, fazer a diagonal, dar uma invertida às vezes com o Amaral, vai lá, cobre do lado esquerdo, o Léo Naldi gosta mais do lado direito. Então, sabe, é questão de preferência, mas isso é muito sutil, né? A gente não vê treinamento, a gente é palpiteiro aqui. Então, tomara que dê certo com o Edson e o Tomás Kaique. Parabéns a eles, sejam bem-vindos, muito prazer. É a primeira vez que os senhores jogam juntos contra o Mirassol, que é o 5º colocado do campeonato na casa dele. Então, se não der certo, aí vem aquele monte de evasiva, porque o Filipinho machucou, porque o Júnior Tavares teve diarreia, desinteria, como disseram outro dia aí, né? Desinteria, né? Constipado, né? Então, vamos esperar o jogo, vamos ver como é que vai ser. Agora, você quer que eu não fique em cima do muro? Eu nunca fiquei, e são quase 40 anos fazendo isso daqui. Eu não escalaria isso aqui de jeito nenhum. E pronto, se jogarem pra caramba e a Ponte ganhar o jogo e não tomar gol, eu vou dizer, ó, eu tava errado, sou homem pra dizer isso. Só que eu estou dizendo antes da bola rolar que eu não faria isso. Colocar uma zaga num jogo de alto risco contra um time que está redondinho, que está voando, colocar uma zaga que nunca jogou junta e que fez 2 treinamentos aí e tal, vamos lá, vamos ver o que é que dá. Então eu vou esperar o jogo, mas eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou dizer assim, eu não escalaria essa zaga. Se der certo, eu venho aqui, ó. Eu não vou me defender porque eu não vi os treinos. Ó, deu certo, parabéns a todos os envolvidos. Só que eu estou dizendo antes, eu não escalaria essa zaga. Vai ser uma peneira, vai ser um bate-cabeça a todo momento. Esses caras nunca jogaram juntos, né? O Edson é um garoto, uma coisa é ver o Edson jogando com o Arthur, que é cobra criada, outra coisa é ver o Edson jogando com o Fábio Sanches, que é um baita do zagueiro e é um cara super bem dotado tecnicamente, e outra coisa é ver o Edson com o Tomás Kaique, tá? Então é bem diferente, são coisas diametralmente opostas. Agora, treinou bem, encheu os olhos do treinador, tá bom, só que cuidado, que às vezes não foi combinado isso com o Moser, né? Treinador do Novo Horizonte, do Mirassol. Vamos nessa, que dê certo, mas eu tô dizendo aqui, ó, muito antes, o jogo é às 5, agora são 16h27 pelo meu aqui. Então eu tô falando 33 minutos antes. Eu não faria essa bobagem jamais. E se der certo, Edu, ótimo. Venho aqui e digo, os caras estavam certo e eu estava errado. Tá bom assim, Edu? Você me cobra isso? Cobro. Guarda esse áudio aí, depois você reprisa. Tá na fita, 16h25. Mas você reprisa, 27, você reprisa. Não, que você falou 25, agora 27. Você bota lá dentro do jogo aberto, olha o que o Tigrão falou, ele quebrou a cara. Nossa, eu vou ter gozo hemorrágico aqui. Agora, se eu tiver certo no que eu tô dizendo, você coloca também, tá bom, Edu? Ô, Tigrão. Sim. A Inter empatou, eu não vi ninguém falar nada, hein? Foi fazer xixi aqui. Ah, então tá explicado. Eu acho que ele tava vendo o jogo aqui, pelo YouTube, ele tava vendo. Eu acho que quando a Inter começou a chegar, não era bem xixi que deu nele. Começou a dar aquela trovoada no abdômen, ele saiu correndo aqui, nem viu. Já tá 1-1, né? Já tá 1-1. A Inter é campeã paulista em 86.
vai virar para desespero do nosso comandante da jornada aqui hoje. Edu, falei demais pelo meu tamanho. Olha, não daqui a pouquinho tá subindo aí a merenda, tá bom? Grande, muito obrigado. Muito agradecido. Bom, gente, é o seguinte, tá no finalzinho, 49 segundo tempo na Argentina, Brasil 1, Israel também 1. Quartas de final, Mundial Sub-20, agora 16h28, 17 horas a bola rola. Mirassol e Ponte, e até já! Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani, Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Meus amigos da Bandeirantes, olha, eu marquei aqui, queria falar um pouquinho aqui de ex-pontepretanos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você sabe que o Hélio dos Anjos tá parado ainda? Eu acho que foi o Remo que fez uma consulta, ou quase fechou com ele, mas o Hélio disse que tinha uma proposta do exterior. Tinha uma proposta do exterior. Então, vocês não comentaram nada durante a semana, o Hélio continua parado. Continua parado. Ele fez a estreia contra o Mirassol. No Paulista ano passado, faltavam 4 rodadas, a Ponte empatou lá 1-1, estreia do Hélio dos Anjos, depois veio rebaixamento, todo mundo sabe, mas já veio consertado com a subida à volta da macaca. O goleiro Ivan, 25 anos, você sabe que o Ivan faz 17 jogos seguidos que está na reserva do Vasco. O Ivan teve 3 jogos no Vasco, contra a Portuguesa, Carioca, Volta Redonda e Resende. O último jogo do Ivan foi no dia 2 de fevereiro, mas era Cariocão, o Vasco entrou com uma equipe alternativa, lá estava o Ivan. Não sei, 25 anos, para quem já foi da seleção e tal. No Corinthians foi uma passagem muito rápida, foi para a Rússia, agora está no Vasco. O Luca está na Tailândia. E 10 jogos e 4 gols marcados. Tá bom, né, Catarino? Pro Luca? Tá bom, uma boa marca, né? O time dele é o Lampum Broadway. Ó, time bom esse, hein? Pra falar aqui, bancada, Lambrum Broadway. Como é que chama o time, Edu? Lambrum Broadway. O time do Luca na Tailândia. Você falou Lampum? Não, sabe o que acontece? O problema desse time é o cheiro, hein? Não, mas não é. É que nem o técnico do Atlético Mineiro. Qual que é o nome dele? Você falou ontem aí, deu, né? Cudê. Cudê. Do Atlético Mineiro, como é que chama a bola? É Cudê? É o Cudê. Então, é o Cudê. Então é o seguinte, vamos mudar de assunto. O DJ, o D Mendes, o Douglas Mendes, o DJ, fez só 8 jogos na Ponte, todo mundo se lembra. Foi pro Red Bull Bragantino, só fez uma partida no Bragantino. Foi convocado para a seleção de base nesse período. E agora, ele está jogando na Áustria, que é um dos braços da rede Red Bull, num time chamado Freiring. Freiring, na Áustria, já fez 3 jogos. Pô, o DG é novinho de tudo, né? Mas joga pouco, sei que coisa, um baita do sucesso, pouquíssimo jogou na Ponte, foi negociado por um bom valor. E o Moisés, hein? O Moisés e Bruno Rodrigues. Moisés foi vendido essa semana, não foi? Foi pro México. O Fortaleza foi pro México, é isso, Digrão? México. Foi isso, a maior venda, o maior valor de um jogador do futebol do Nordeste
realizada até hoje, na história. Moisés. E o Ivan, o Moisés, o DG. Quanto é que entrou? Se tem aí? Tá no portal da transparência aí, Edu? Não. Não? Isso aí, Ah, por quê, hein? Então, mas eu vi um Mas não comentário. devia estar no portal da transparência? Devia, inclusive... Não é começar de lei? campanha. É. Não é lei? É. Então, lei no Brasil é feita para ser descumprida. Eu lamento muito isso. Eu também ouvi que nessa transação do Moisés, normalmente, o Moisés não é formado na ponte, todo mundo sabe disso. Mas quando é vendido, sempre é amarrado a alguma coisa. Por exemplo, se for vendido para o exterior, você vai para o Fortaleza, tá aqui. Não, mas fechado. quando a ponte vendeu o Moisés para o Fortaleza, a parte dela, que a ponte tinha 50%. E a ponte vendeu e o empresário dele, que é o descobridor, lá do Morro da Fumaça, aquela história toda, tinha os outros 50%. A ponte vendeu e ficou com 10%. Ela ficou, quando vendeu o Moisés para o Fortaleza, a ponte ficou com 10%. Então você pode dar uma olhada aí, que esses 10% foram, acho que 25 milhões. Isso. A venda do milhões, Moisés. Tem 2,5 aí para entrar. Ou não, os caras... Não, mas os 10% da ponte, os 10% da ponte continuam da ponte. Aí quando o Moisés estiver com 70 anos, os caras falam, você quer vender o Moisés agora? Você tem 10%. Ah, Edu, dá licença, tá? Vamos fazer o seguinte, acho que você tem que encerrar, né, daqui a pouquinho, né? Sim. Vamos deixar esse assunto pra lá, é melhor, né? É melhor. Mas e o que o Bruno Rodrigues está jogando no Cruzeiro, hein? Barbaridade. Essa dupla Moisés e Bruno Rodrigues, eles salvaram a ponte do rebaixamento do Paulista 2020. É complicado o que aconteceu. Pera aí que o narrador quer dar o prantão aí pra você, pera aí. Fala Tô aí, de volta, Edu. Aconteceu algum gol aí? Segundo do Cavalão, hein? Você tá brincando. Bruto, galopante e indomável. Esse sim é. Também adora um afago na crina. Você tá vendo? Ele só dá gol quando é Mas do tá 15. 2-0 então, tá 2-0, que ele falou só 2 gols. 2x1. Não, na conta dele 2-0. É porque não falou nada do gol da 2x0, gol da minha Inter. 2. Tá 2-1, mas tem muito jogo pela frente ainda. Não, você vê Esteves, Tigrão. Não, eu sou galo Você vai ver lá. Esteves. Eu sou galo, mas como o galo tá mais pra baixo do que bumbum de cobra, atualmente eu quebro o galho com a Inter lá em Limeira, né? Lógico, pô. Mas então tá 2-1 pro 15? Isso, Anderson Cavalo, um dos artilheiros da Série D, quem diria? A Inter só me faz passar vergonha, cara. Eu encho a bola da Inter, porque é campeã, pô. Vai perder pro 15 em casa, com todo respeito. Meu Deus. E Tigrão, vai pra prorrogação lá na Argentina, hein? Brasil-Israel foi 1-1, vai pra prorrogação, quartas de final, Mundial Sub-20, Ramon Menezes no comando do Sub-20 e também da seleção principal por enquanto. Então, meus amigos... 16... É Brasil e quem? Israel. Pô, que timaço, hein, que o Brasil empatou, hein? E o Brasil fez 1-0, Tigrão, e na sequência Israel já empatou. Não deu tempo Quantas de Copas do Mundo Israel ganhou, Edu? Olha, mas lá tá muito avançado, viu, Tigrão? Vacina, eu sei que tá, mas no futebol, né? O Israel, por exemplo, criou o Waze, que hoje é o meu anjo da guarda, né? Hoje o Waze me guia no mundo inteiro, né? Israel criou remédio para o câncer. Israel é um país espetacular, aliás, Nossa Senhora. Merece todo o meu respeito, é um dos países mais desenvolvidos da galáxia, não é nem do planeta. Agora, futebolisticamente falando, cá entre nós, né? Aí vai lá, o Ramon faz 1-0 com um time, o moleque lá do Brasil que tá nesse sub-20 aí, o que ganha menos, ganha 150 quilos de picanha por mês. Aí faz 1-0 e Israel empata. Se perder no pênalti, Edu, eu abandono a jornada, tá? Não, segura, Tigrão, segura. Eu abandono, porque já que eu tô solo hoje... O mundo está mudado. Já que eu tô solo, que os dois estão lá na tela da Band agora, lá, parece um par de vaso. Eu vou dizer... Aliás, quem tiver com o saco cheio da televisão, tal, baixa o som e escuta o Boles aqui, pô. Né, Boles? Foi o Vitor Braga quem marcou, então o Cavalão é só um gol, tá? Só um gol na conta. Não vai mudar muita coisa, mas só para ressaltar. E quanto tá? 2-1. 1-2. A Inter me mata de vergonha. Edu, se alguém tiver, assim, preferência, deixa a imagem da Band e o som da Rádio Bandeirantes. Tá tudo em casa, é o mesmo bolso. Quem quiser ouvir, né, som e imagem,
transmissão maravilhosa, espetacular, grande investimento da Rede Bandeirantes de televisão, do Grupo Bandeirantes, estarão transmitindo o jogo ao vivo e é de graça, não tem que ficar fazendo assinatura, pagar assinatura de TV a cabo, nada, é TV aberta, Batista narrando, aliás, está voando, Carlos Henrique, o Bate Pesado, comentando, e Gleger Zorzin comentando também uma grande transmissão. Brincadeira à parte, aqui a gente é multimídia. E se Deus quiser, se nada de errado acontecer, sábado que vem, aí o Tigrão estará na tela da Band, né? E junto com o Batista e junto com o Gleger ou com o CH, vamos ver a escala. É isso, Edu. Hoje tem para todos os gostos, inclusive com suco de laranja natural para toda a equipe. Tô nessa já. Para encerrar a concentração, Catarino, repetindo a Ponte Preta, escalação e o banco, por gentileza. Kaique França, 12, Luiz Felipe de volta ao time, 14, Edson, 3, Tomás Kaique, 4, Arthur, 15, Amaral, 8, Leonaldo, 5, Matheus Jesus, 20, Elvis, capitão do time, 10, Pablo Diego, 11, Gé, 19. No banco estarão Luan, 30, Mailton, 2, Dudu Ratamoto, 7, Eliel, 9, Thiago Oliveira, 13, Eduardo, 16, Gui Pira, 17, Samuel O Andrade, 18, Cássio Gabriel, 21, Júnior Tavares, 22 e Ramon Carvalho, 40. E um abraço pro Valnei Matheus, do CDHU São Martim, que tá no DIC 6, juntamente com a esposa e mais a galera aqui. Tem aqui o Romualdo, a Sônia. Um grande abraço a vocês e muito obrigado. Grande ouvinte, Valnei Matheus. Meus amigos, final do Concentração. Vem aí, Leandro Borges com Mirassol e Ponte. E até já. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Jornada Bandeirantes.
registrado. Com B de bola, B de Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Tem futebol na Bam Bam Bam. Chegou a hora do Campeonato Brasileiro da Série B. Já Macaca entra em campo, 10ª rodada da competição. Jogando fora de casa em Mirassol, estádio José Maria de Campos Maia, neste sabadão, dia 3 de junho de 2023. É a Macaca embalada, buscando a segunda vitória consecutiva. Afinal de contas, venceu na última rodada o Vila Nova, tirou a invencibilidade do time goiano. Neste momento, ocupando a 15ª colocação com 10 pontos, pegando o Mirassol. Uma campanha de recuperação após a chegada do técnico Mozart. É o 6º colocado, 16 pontos, tem 5 vitórias e vem de um resultado positivo na última rodada, quando derrotou o Criciúma. Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte Preta. A partir de agora aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, estamos no AM 1170 no FM 85.7 para a região de Campinas. Você em Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele grande e forte abraço. Na faixa estendida FM 85.3 e todos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com imagens da nossa equipe, você deixa o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal rumo aos 20 mil inscritos em nosso canal no YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol deste sabadão para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas, Uesco. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman, melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 99800-5930. Clínica Upman. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora, esparramando som forte, potente, de muita credibilidade, de tradição no rádio esportivo do Brasil, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Com as últimas informações da Macaca, Macacada reunida, quer comemorar mais uma vitória na Série B. Antes da bola começar a rolar. Alô, alô, Vladimir Catarino, um grande abraço, boa tarde, Vlad. Fala, Boles, uma ótima tarde pra você, uma tarde muito especial pra você, ouvinte Bandeirantes, em especial o torcedor da Ponte Preta. Macaca conseguiu uma vitória importantíssima na última rodada, bateu o Vila Nova jogando no Majestoso, tirando a invencibilidade do time goiano e saindo da zona do rebaixamento na Série B. Para o confronto de daqui a pouco contra o Mirassol, terá desfalques, 2 zagueiros estão fora. Fábio Sanches e também o Matheus Silva receberam o 3º cartão amarelo, estão suspensos. Quem também não joga é Felipinho, entregue ao departamento médico. Mesmo assim, a Ponte confiante num bom resultado, quem sabe voltar de uma vitória lá em Mirassol. Boles. E o time amarelinho de Mirassol, da região de São José do Rio Preto, e o Mirassol, Vladimir. Comandado pelo técnico Moza, com recente passagem pelo futebol de Campinas, conquistou 10 dos 15 pontos disputados nas últimas partidas. Vem de uma importante vitória sobre o Criciúma e tem retorno. Chico Kim volta ao meio campo depois de cumprir suspensão automática. Mas tem uma ausência. O Fernandinho, entrega do departamento médico, fica um mês fora. O Mirassol, pronto com esquema diferente para encarar a Macaca. Este Vladimir Catarino com as últimas informações do Mirassol antes da bola começar a rolar. Partida programada para as 17 horas no estádio José Maria de Campos Maia.
28 graus nesse momento no palco do jogo. E para comentar Mirassol e Ponte Preta, a Bandeirantes, o timaço de Carlos Batista, escala Valdemir Gomes, o da palavra fácil, The Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante, indomável, e que também nas festas juninas adora um afago da crina. Um grande abraço, boa tarde, Tigrão. Um abraço, Boles, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Olha, eu não gosto dessa formação de miolo de zaga da Ponte, me perdoem a insistência, eu acho que é uma temeridade. A Ponte perdeu contra o Vila Nova por 3 cartões amarelos. A sua dupla de zaga titular, formada pelo Matheus Silva e pelo Fábio Sanches. E aí o Edson tá prontinho, já vem jogando bem. Só deixou o time em função, obviamente, de que o Fábio Sanches voltou. É um jogador muito experiente, bom tecnicamente, mas o Edson está prontinho. Agora o Tomás Kaique, que Deus o ilumine, que ele faça uma grande partida, mas eu não escalaria assim. Eu acho que o Edson e o Arthur já jogaram juntos, o Arthur já formou uma quarta zaga com o Edson, deu certo, deu liga, em algumas partidas até a gente achou que o Arthur estava melhor como quarto zagueiro do que como lateral esquerdo, e aí o Felipe Moreira e, né, todo esse colegiado aí que escala a Ponte optou por Edson e Tomás Kaique. Qual que é a vivência deles? Qual que é o entrosamento deles? 2 treinamentos durante a semana. Nunca jogaram juntos. Apesar disso, quem sabe, eles viram, nós não vimos os treinamentos, mas eu não escalaria assim, de forma nenhuma. Eu colocaria o Arthur na quarta zaga e qualquer um na lateral esquerda depois que o Felipinho foi vetado pelo departamento médico. Nas demais posições a Ponte está bem escalada, o Mirassol faz um campeonato melhor do que o da Ponte, teoricamente antes da bola rolar é favorito, mas tudo muda em 10 segundos quando o juiz apita pela primeira vez. Meu queridíssimo Leandro Boles, parece que a Inter empatou lá, hein? De novo, Tigrão? Deixa aquele resultado anterior. É o seguinte, o Tigrão tá na área, o Fera dá opinião para comentar Mirassol e Ponte Preta já. 17h05 da tarde, a bola rola em Mirassol. É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Quem entra em campo amanhã é o Guarani. O Bugre recebe o CRB. 3h30 da tarde no Brinco de Ouro da Princesa. E o destaque do Guarani, Vladimir Catarino. Fica na dúvida, né, Boris, sobre a volta ou não do Bruno Mendes. Ele que não atuou contra a equipe do Tombense, ainda não está confirmado problemas na panturrilha. O desfalque vai ser do Mike, lateral esquerdo foi vetado. Diego Porfírio começa a partida como titular na lateral esquerda. Guarani que busca a vitória. Depois de 3 empates consecutivos, o time não perde há 4 jogos, mas empatou as últimas 3. Precisa vencer para voltar a sonhar com o G4, Boris. Este o Vladimir Catarino trazendo informações do Guarani. Amanhã você confere aqui na Rádio Bandeirantes com a transmissão de Carlos Batista. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Grande Boris, um abraço, muito obrigado, abraço a todos, especial aos amigos da Bandeirantes. Mundial Sub-20, Israel empata de novo, tá 2-2, somando a prorrogação, explico. 10 o segundo tempo, gol do Brasil, Marcos Leonardo. 4 minutos depois empata Israel 1-1 e termina 1-1 o tempo normal. Vai pra prorrogação, mal começa a prorrogação, gol do Brasil. Matheus Nascimento, não dá tempo de comemorar, Israel empata 2-2. Estamos agora no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, 2-2, repito. Não, no Brasileiro da Série B, ontem, Ceará 2, Chapecoense 0, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Tombense 0, lá em Salvador, Vitória 3, Ituano 0 e Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Intervalo em Caxias, o Juventude, o Thiago Carpini vence, Juventude 2, Avaí 1. Teremos às 17 horas ABC e Novo Horizontino, 19 horas Vila Nova e Sampaio Correia. Amanhã você disse 15h30 no Brinco Guarani CRB e 18 horas Londrina Esporte, fechando a rodada. No Brasileirão, destaque para América Mineiro e Corinthians, 18h30, às 9 da noite, Santos Internacional jogam hoje. Amanhã o São Paulo pega o Grêmio lá em Porto Alegre. O Fluminense Maracanã recebe o Red Bull Bragantino e amanhã 18h30 Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque. E na Série D de dado estamos aí no intervalo de Inter de Limeira 1, 15 de Piracicaba 2 por enquanto. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes.
está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na Feicom 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Atenção, você homem que tem problemas de impotência sexual, ejaculação precoce ou mesmo não está com aquela performance sexual que gostaria, a Clínica Upman vem resgatando a confiança dos homens em todo o Brasil. Não perca tempo e agende já sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Dê um up na sua vida sexual. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Leandro Bolis. Tá registrado. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes, equipes do gramado, já a bola vai rolar. E a partir de agora chegou a hora da voz de Vladimir Catarino de definirmos a ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Em busca da segunda vitória na Série B, querendo subir ainda mais na tábua de classificação, a Ponte está escalada para encarar o Mirassol com Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe 14, Edson 3, Tomás Kaique 4, Arthur 15. Amaral 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis, capitão do time 10, Pablo Diego 11, Gé 19. Repeteco da Ponte, Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Tomás Kaique, Arthur, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus, Elvis, Pablo Diego e Gé. É a Ponte escalada para o jogo. O Mirassol querendo chegar mais próximo do G4, escalado com Alex Muralha 1,
Lucas Ramon 2, Thalisson Kelvin 3, Luiz Otávio 4, Guilherme Biro meia dúzia, Yuri 5, Chico 7, Gabriel 8, Camilo 10, 9, Christian 11, Negueba, Alex Muralha, Lucas Ramon, Thalisson Kelvin, Luiz Otávio e Guilherme Biro, Yuri, Chico, Gabriel e Camilo, Christian e Negueba é o time do Mirassol. Arbitragem do jogo. Leandro Pedro Voada em apita. Assistente 1 é o Michael Stanislau. 2, Henrique Neu Ribeiro. Quarto árbitro, Thiago de Matos. No VAR estará Paulo Renato Moreira da Silva. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Meus amigos da Bandeirantes, a bola está no meio do campo. Vai começar a partida em Mirassol, no estádio Zé Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, ali próximo a Rio Preto. Temperatura alta, hein, para essa época do ano, finalzinho de outono, praticamente começo do inverno. A Ponte vai ter que se superar. O Mirassol é favorito, faz uma melhor campanha, a gente espera que a Ponte consiga. Agora tem aquela frescura lá, jogador com a mão na boca, que eles estão com mordaça. Queria saber o trabalhador comum, né? Aquele que ganha 1,260 de salário mínimo e tem 5 filhos. Onde é que ele coloca a mão? Prefiro não comentar. A Ponte, pra mim, tá mal escalada na zaga, no restante tá legal, o Mirassol é favorito e cabe a Ponte me desmentir. Leandríssimo Boles. Saída com a Macaca, apita o árbitro. Tem bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque, é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. É a Macaca em campo. 10ª rodada da Série B. Se tem macaca, tem macacada reunida. Arrebenta a macaca! É a Ponte em campo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo difícil, duelo paulista contra o Mirassol. A Macaca com uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, o Mirassol todo de amarelo. E se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, neste jogo a Ponte estaria atacando pro gol da linha do trem. Tem gol, Edu Pinheiro? Gol de Israel, você acredita? Israel vence 3-2, o Brasil começa agora o segundo tempo da prorrogação da Argentina. Israel 3, Brasil 2. É o Mundial Sub-20, quartas de final. Com este resultado, o Brasil está sendo eliminado. Domina o time do Mirassol com o Guilherme Biro, empurrou por dentro para Yuri. Yuri recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou o passe no corredor, fez o passe para Camilo, passou pela ponta, o capitão do time do Mirassol para o Chico Kim. A ultrapassagem do Guilherme Biro pela canhota, chega bem Luiz Felipe. Retornando ao time da Macaca para fazer corte, ficou suspenso no jogo contra o Vila. Tá de volta Luiz Felipe, domina Chico Kim aqui no corredor, fez o passe na ponta para Guilherme Biro, boa finta para cima do Luiz Felipe, carregou, tentou levar para o fundo, fez o passe por dentro, chega Léo Naldi, toca na bola espirrada, sombra para Matheus Jesus, tenta a Ponte, vira para o campo de ataque, boa bola para Gé, lançado, Gé recolheu, dominou, partiu para cima do marcador, passou Matheus Jesus, deu uma travada na imagem. O Gé tentou, chegou bem a zaga do Mirassol para fazer o corte. Recupera o time do Mirassol, sai jogando pela direita para Lucas Ramon. Carregou, ultrapassa a linha marcatória, rompe a fronteira, encara a marcação de Leonaldo, encosta Felipe Amaral. Abertura pela direita, desce de novo o time do Mirassol pela ponta para Lucas Ramon. A tabela num 2, levou por fundo, cruzou lá dentro, a bola foi desviada de escanteio. Pegou a bola o aniversariante do dia, o goleiro Kaique França, mas a bola já havia saído, escanteio pro Mirassol, Vladimir. Já havia ultrapassado, né, a linha de fundo quando o Kaique
que França conseguiu ficar com ela. Escanteio, primeiro do jogo para o Mirassol cobrar. Boles. 3 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado na Bandeirantes, no AM, no FM, também no YouTube. Cruzamento para a área, tentou o Thalisson. Kelvin chega bem a defesa da Macaca para cortar. Elvis briga pelo rebote, acabou atropelando o jogador do Mirassol. Segundo o Voaden, tudo normal. Na sequência, a bola não saiu. Segue o jogo para o time do Mirassol. Yuri colocou na área o desvio de cabeça do Christian para ninguém. A bola vai saindo, Luiz Felipe vai lá para conferir. Chegou o Christian, tocou na bola, deu um toque na bola, a bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta. Fala, Tigrão. Cuidado com esse negócio aí que o Luiz Felipe fez agora de ficar protegendo. Vai que o cara encarna aí o espírito do Roger Guedes. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Protege. Chegou a tocar na bola, inclusive, o atacante do Mirassol. Pois é. Então tem que proteger com convicção. Sentindo que vai conseguir realmente deixar a bola sair. Porque o pessoal do Atlético Mineiro lá está até agora tentando entender como que o Roger Guedes conseguiu, sem que a bola tivesse saído totalmente, voltar para o jogo, voltar com ela para dentro, driblar tirar o goleiro e fazer um dos gols mais bonitos da Arena de Itaquera até hoje, desde quando foi inaugurada em 2014. Então cuidado, proteger é legal, mas tem que estar convicto de que não vai tomar uma bola nas costas, ou um pé pelas costas, né? Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vamos chegar a 5 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no sol escaldante de Mirassol, na região de São José do Rio Preto. É o Mirassol do técnico Moser, até então treinador do Guarani, saiu agora, está de volta trabalhando no Mirassol. E a ponte ainda sendo comandada pelo Felipe Moreira. Lateral para Macaca bater, lá pela esquerda com o Arthur. Arthur cobra, tentou no comando, ninguém da ponte, a bola sobra de graça para o time do Mirassol para sair jogando no campo ofensivo. Nissan Darujo, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp ao 19, código de área 37561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Elvis tentou a bola enfiada por cima para Gé. Chega bem a zaga do Mirassol para cortar. Bola para Gabriel, Gabriel para Yuri. Yuri carrega a bola, chega até a zona central do campo. Fez o passe na canhota pro camisa 7, que é o Chico Kim. O coreano, ele é brasileiro, mas tem dupla nacionalidade. O pai é coreano, a mãe é paraguaia e o Chico nasceu no Brasil, em Cascavel. Bola pro time do Mirassol com Camilo. Camilo abriu na ponta para Guilherme Biro, prepara o cruzamento com liberdade. Levantou para a boca do gol, passa por todo mundo. Ela vai embora em lateral para Macaca bater. Aliás, ô Vladimir Catarino, você que sabe tudo de bastidores. Diga. O Yuri ainda continua sendo namorado da Isa, aquela cantora famosa ou não? Continua, Boles. Continua assim. O amor é lindo, né? O Yuri, ele realmente é um cara bem sortudo, podemos dizer assim. O bom de chaveco, né? Qual que é o Yuri? O 5 é o 5 do Mirassol. E namora quem? A Isa. A Isa? É. Sabe quem é Isa, ô Tigrão? Lógico que eu sei. Será que ele tem ferramenta para tudo aquilo? Essa é a questão, essa é a grande pergunta, porque ali o negócio é grande. Domina Chico Kim pro time do Mirassol. Deu uma chegada ali o Luiz Felipe, acabou derrubando o Chico Kim. O jogo segue. E aí o Guilherme Biro meteu um lançamento pra ninguém. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta pra Macaca. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, a suculento, saboroso, levemente temperado. Naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. A ponte recupera a bola na meia esquerda. Bateu-se Jesus, abriu na ponta para Gé. Como o Gé saiu da área, não tem ninguém na área. Por isso ele para, aprende, segura a volta para Bateu-se Jesus, que recomeça com Arthur. A ponte tem a posse de bola no campo ofensivo. Elvis, a passagem na ponta de Arthur. Prepara o cruzamento, levantou a cabeça, a bola foi desviada. Não chega a sair porque cortou o Thalisson Kelvin. Na sequência, não domina Negueba. Agora sim a bola sai em lateral para Macaca bater. A macacada presente, Mirassol. A faixa ali da torcida jovem, a faixa também da Serponte. São as torcidas organizadas da Macaca marcando presença e os torcedores estão acompanhando o ataque da ponte neste primeiro tempo. Tenta o time do Mirassol, corta Tomás Kaique. A bola sobra para a ponte, bola no comando, pra Gé, foi para a dividida, insistiu no lance em posição. Segundo bandeira legal, o Gé parou no lance para reclamar. E o Voaden é um ato extremamente experiente, né? Não deu nem
ouvidos pro Gé. O lance seguiu e a bola pro time do Mirassol para sair jogando no campo defensivo. Eu confirmo, 10ª rodada da Série B no Maião. Mirassol e Ponte 0-0, Edu. Um grande abraço pro meu grande amigo Darley Way, hoje nos prestigiando também no YouTube. Falou, Darley, muito obrigado. E atenção, hein, na Argentina. Olha o Mirassol, Edu, cruzamento fechado na primeira trave, Kaique França. Num 2 para cima do Luiz Felipe, o Guilherme Biro chegou no fundo e bateu cruzado. Kaique França no chão, fez a defesa, Vladimir. Uma desatenção ali pelo setor direito da defesa da Ponte Preta, cruzamento rasteiro para a defesa do goleiro Kaique França. Pois não, Edu. Ó, pênalti. Pênalti para Israel na Argentina, tá 3-2, tá 3-2 para Israel. Segundo tempo, prorrogação. Israel bate o pênalti e Kaique defende. Salva o Brasil, quem sabe, hein? Por enquanto, 3-2 Israel. Olha o time do Mirassol, de novo pela esquerda, cruzamento do Guilherme Biro de cabeça, Negueba pro meio, tentou Chico Kim, chega primeiro para fazer o corte, Matheus C. Jesus para Macaca. O Esco, 10 anos, construído com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Então vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Edson tentou passe para Léo Naldi, não domina, a bola volta para Yuri, pro time do Mirassol. Sempre, frequentemente, neste início de jogo no campo ofensivo. Vem de novo o Mirassol aqui para a esquerda com o Chico Kim. Ele volta para Guilherme Biro. Fez o passe curtinho para Yuri no corredor. Yuri recolheu, dominou, tem o Negueba no comando, soltou para ele. Pediu a bola lá na frente, Christian. Negueba prendeu, segurou, voltou para Gabriel. Gabriel com o pé direito, abre o compasso, abre lá na ponta para Lucas Ramon. Ele sai da ponta, vem para bem, encara a marcação do Pablo Diego com o pé direito. Recomeça com Thalisson Kelvin. Pro time do Mirassol, fica com a pastilha, bola ao time da casa. A Ponte se defende nesse momento, tá 0-0, comecinho do jogo. Lucas Ramon, boa bola para Gabriel. A passagem na ponta, vem cruzamento, levantou para a boca do gol. Kaique França sai bem do gol para fazer a defesa, Vladimir. O cruzamento não teve tanta força assim, né? Mesmo o Kaique França conseguiu sair ali da pequena área, fazer a defesa. Segurou tranquilo o goleiro da Ponte. Sai jogando a macaca do campo defensivo, Tomás Kaique. Abertura lá na ponta para Arthur. Arthur carrega a bola, tem a marcação, pressão do Christian, que acaba cometendo a falta. Marcada pelo Leandro Pedro Voaden, o jogo está parado. Tem gol, Edu. É o seguinte, eu falei que o goleiro do Brasil defendeu um pênalti, né? A bola saiu, ele deu a saída, o próprio goleiro faz pênalti. Pênalti de novo para Israel. O cara de Israel bate para fora. Perdeu 2 pênaltis, Israel. Tá 3-2 para Israel, segundo tempo da prorrogação. Jogo quente, é o Mundial Sub-20, o Brasil em uma situação complicada, mas ainda tem tempo para empatar. Aqui tenta a macaca, passe muito forte para o Luiz Felipe, que não domina, lateral que o time do Mirassol já cobrou. Passe do Christian aqui para trás, foi o Camilo, errou de graça para Gé. Gé recolheu, dominou para Elvis, vai bater pro gol, pé direito sobre o gol de Alex Muralha. A bola vai embora pela linha de fundo, a primeira chegada da Ponte, Vladimir. Agora a bobeada foi da defesa do Mirassol, que permitiu a roubada de bola. O chute do Elvis pegou bem, mas a bola subiu demais, apenas tiro de meta. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, e o jogo. A Ponte também ganhou um presentaço, mas o Elvis não aproveitou. Já o Tigrão fala porque desce o time do Mirassol perigosamente aqui pela esquerda com o Camilo. Camilo recolhe, domina, encara a marcação do Felipe Amaral. Ele puxa a bola pro pé direito, abre os braços, fica sem opções do passe, volta para Guilherme Biro. Insiste na ponta para Camilo, é o capitão do time do Mirassol. Recolheu, dominou, encostou, Felipe Amaral de novo, Chico Kim. Tentou a finta para cima do Luiz Felipe, caiu no lance, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Luiz Felipe sai driblando, empurra por dentro para Matheus C. Jesus. E aí, Tigrão? Não, jogo equilibrado, a Ponte tá organizada, o Mirassol toma a iniciativa. Olha a Ponte, lançamento para Pablo Diego, saiu na cara do gol, vem a marca, bateu, Alex Muralha! Tava impedido, né? Tava impedido. Mas não valia o lance porque estava impedido, Pablo Diego, Gigrão. Mas isso tava bem à frente, pelo menos o tórax à frente. Ó, a hora que a bola chega, ele tá 1 metro à frente. Aliás, a hora que a bola parte, né, que é onde se caracteriza o impedimento. Agora, isso não invalida a imperícia do Pablo Diego para fazer o gol. O Muralha veio nele caindo, dá um tapinha por cima. E o outro, ele é destro. Por que ele bateu de canhota? Bateu de canhota, carimbou o Muralha. Então, se ele estivesse em condições normais, teria perdido o gol mais feito da tarde até agora. Eu estava dizendo que o Mirassol, ele ocupa o campo de ataque, ele toma a iniciativa, ele propõe o jogo, ele vai para dentro da Ponte, mas até agora nenhuma situação, é muito cedo ainda, né? Apenas 13 minutos de jogo. Então o Mirassol tem o comando do jogo, mas a Ponte consegue, dentro, obviamente, do seu sistema de marcação, suportar com tranquilidade.
sobrou exatamente para ele, daí ele encheu o pé direito e afastou o perigo. Ela sobra aqui atrás para o time do Mirassol recomeçar. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Já agendei uma lá para segunda às 9 da manhã, Boles. Já cedo assim, Tigrão? 9 horas. Tô precisado. Quer dizer então que hoje e amanhã nada do Tigrão. Não é isso. Eu tô querendo melhorar, né? Mas para aquele do dia a dia ainda estamos rento. É isso aí, faça como o Tigrão, agende a sua avaliação na clínica Upman. Guilherme Biro tentou pro time do Mirassol, caído, tocou na bola mal, o jogador da Ponte, a bola saiu, foi o Felipe Amaral. Gabriel não alcançou, a bola saiu, mas é lateral pro Mirassol. O próprio Gabriel cobrou para Chico Kim, prepara o cruzamento às 17 horas e 15 minutos no horário oficial de Brasileiro. Tentou a finta, Amaral tocou na bola, a bola bateu no Chico e saiu. Lateral pra Ponte, bater aqui beira direita no campo defensivo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. Eu disse agora há pouco que o Chico é o capitão do Mirassol, o Elvis é o capitão da Ponte. Confirmando 15 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balão desta emoção, eu confirmo para você ligado aqui na Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Em Mirassol, 10ª rodada da Série B, Ponte Mirassol 0-0, vem a Ponte pro campo de ataque. Pablo Diego no corredor para Matheus C. Jesus, devolve na ponta para Arthur, cruzou a meia altura, tira a zaga, bola fica viva, Chico dominou, perdeu, Gé limpou, pé direito, bate cruzado, mas bate mal. Perde a chance, Gé, na sobra da bola, ele disparou e a bola foi embora, Vladimir Catarino. Uma conclusão que normalmente o Gé não erra, né? No esforço ganhou do Chico Kim, mas na hora do arremate pegou muito mal na bola. Ela saiu à direita do Alex Muralha sem perigo nenhum pela linha de fundo. É aquela questão do egoísmo, né? Daquela questão de ser muito fominha do Gé, né? O Léo Naldi estava de frente pro gol, mas de frente. E o Gé estava mal posicionado e não tinha o ângulo correto. Bateu, quase saiu lá na bandeirinha de escanteio. Se ele só dá uma escorada para trás, um pouquinho mais de noção de futebol association, de futebol conjunto, o Leonaldo rasga a rede. Quer dizer, é esse tipo de orientação que eu acho que está sendo dada para o Gé e acaba chegando às raias de nos irritar, porque dá a impressão que entra por um ouvido e sai pelo outro. E até a própria formação do jogador, né, Tigrão? Ele recentemente jogava na base. Olha a Ponte de novo com o Elvis. Elvis recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, volta para Felipe Amaral. De primeira para Matheus Jesus, desequilibrado, pega a mão na bola, volta de graça para o Mirassol. Ele acabou de jogar na várzea. E na várzea tem muito isso, né, do individualismo. E o coletivo, às vezes, é deixado de lado. O lance que retrata exatamente como foi o do Gé agora há pouco. Mas se ele continuar sendo individualista assim, ele não vai triunfar no profissionalismo, né? Ele tem que entender que ele subiu de patamar, ele é bom jogador, mas não adianta. Tem hora que vai bater e passar esse vexame aí, que ele passou, jogou a bola quase lá pela linha lateral, com um companheiro de frente gritando, toca, toca, toca. É só escorar, o Leonaldo bate bem na bola. Não tinha ninguém na frente dele e o Gé estava marcado e sem ângulo. Então ele está sendo orientado com relação a isso. Mas parece que continua resistente a acatar uma orientação inteligente, uma orientação que só tem o objetivo de melhorá-lo como atleta profissional. Tá 0-0 o placar do jogo, mas o Mirassol tem falta para bater. Na meia esquerda vem o Chico. Chico preparado, o Guilherme Biro também pertinho da bola por ali. Meia esquerda, partiu para a bola Chico, pé direito, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, mas desviou no meio do caminho, é escanteio, Vladimir. Houve um desvio na barreira, né? No cruzamento, na cobrança, aliás, da falta feita pelo Chico Kim. Quando do cruzamento ou da tentativa dele tocou no Gé, quem estava ali na barreira. Linha de fundo, escanteio Mirassol, Boles. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Escanteio pro Mirassol, Gabriel levantou, desvio de cabeça pra fora! Subiu livre, o centroavante Christian desviou na primeira trave, a bola passou de meia extensão, a outra por muito pouco. O Mirassol não abre o placar, Vladimir Catarino. A jogada aérea é sempre muito forte pelo Mirassol. O cruzamento foi feito, subiu praticamente sozinho ali para conseguir o cabeceio. O Christian, mas tirou demais do gol, mandou pela linha de fundo. Sozinho, no meio dos dois zagueiros, do Edson e do Tomás Caíque. Aliás, o Tomás Caíque, ao invés de ir na bola, ele se abaixou. Bola aérea, ele se abaixou.
A Ponte não tomou gol por muita sorte. Olha a Ponte com Pablo Diego, se enrolou e perdeu a bola após um ótimo passe do Léo Naldi. Inclusive ele recebeu aplausos, está recebendo aplausos do Elvis, mas o Pablo Diego não se aproveitou. Eu dizia que a Aroma das Ervas você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos chegar a 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 em Mirassol, Série B. Amanhã tem mais, 3h30 da tarde no Brinco. Tem Guarani CRB aqui na Bandeirantes. É ele. A narração de Carlos Batista no microfonácio da Bandeirantes. Luiz Otávio para Chico, bastante acionado. Tem a marcação do Luiz Felipe, já chegou atropelando falta para cima dele. O árbitro parou, marcou um pouco depois da risca no meio campo. Falta para o time de Mirassol para bater. E o árbitro já disse, acabou! Se ele fizer mais uma falta, vai receber cartão. O Vladimir Catarino. Ele que tá voltando de suspensão, né? Ficou de fora da última partida contra o Vila Nova com 3 cartões. Tá voltando hoje de suspensão, o Luiz Felipe. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Chico na meia esquerda para Yuri, por dentro recolheu, dominou, passou, pediu ali o Gabriel. Prende, segura, Yuri, volta para Guilherme Biro, entre as pernas do Felipe Amaral. Chico no triângulo para Yuri, Felipe Amaral, Léo Naldi chega para cortar e sofreu a falta. E agora o árbitro, inclusive, poderia mostrar cartão para o Camilo. Chegou atrasado e derrubou o Léo Naldi, Catarino. Falta clara cometida pelo Camilo, né? Tá sentindo ali o Léo Naldi, tá com a mão ali no pé direito, mas a falta foi bem marcada pelo árbitro. É falta para a Ponte cobrar no campo de defesa. Como a Ponte joga num 4-4-2, ô Bolis e amigos da Bandeirantes, o Léo Naldi, ele ocupa o espaço do lado direito como um volante, quando a Ponte não tem a bola, e quando a Ponte desce, ele ocupa ali aquele lado direito, inclusive estava naquele lance que o Jeff foi egoísta. E quando a Ponte não tem a bola, ele recompõe também pelo lado direito ali, sendo uma espécie de primeiro combate, de uma primeira linha na frente, um pouquinho na frente do Luiz Felipe. Essa é a configuração da Ponte, ó. Pode ver, ó. Ó o Leonaldo chegando ali, exatamente no setor do Luiz Felipe, para tentar não deixar com que haja uma sobrecarga de 2, às vezes 3 jogadores da equipe do Mirassol em cima do Luiz Felipe. Cai por ali o Camilo, cai muito por ali o japonês, não, o coreano, né? O Chico. E também o Lucas Ramon descendo. Aliás, ali ao lado esquerdo, chega o Guilherme Biro, em cima do lado direito da Ponte. Então é muito importante essa recomposição. Olha o Leonaldo ali, ó. Lado direito, ó, número 5. Ele praticamente é um beirada do lado direito, sem a bola. Ele vira quase que um terceiro atacante, com a bola, a Ponte, claro. E quando a Ponte não tem o domínio, o Leonaldo recompõe. Olha onde ele está, ó. Pode ver no nosso monitor, sempre ocupando o lado direito. Olha o Mirassol chegando, Negueba, arrisca do meio da rua, a bola passa rente ao poste direito, vai embora pela linha de fundo, com perigo, hein, Vladimir? É de longe, né, o Negueba acabou arriscando, bateu com força, a bola saiu rente, a trave pelo lado direito do Kaique França, e no nascedouro, na origem da jogada, ficaram caídos 2 jogadores aí, um do Mirassol, um da Ponte Preta. Boles. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos à metade do primeiro tempo, 22 minutos e 30, primeiro tempo. Brasileiro da Série B, 10ª rodada no Maião, em Mirassol. Mirassol e Ponte, Ponte Mirassol, 0-0, Edu. Olha o seguinte, lá em Caxias, empatou o Avaí com Dentinho, mas gol do Nenê, o experiente Nenê, 41 anos, gol do Juventude, Thiago Carpini no comando. Juventude 3, Avaí 2. Deixa eu ver aqui, meu amigo Boris, é o seguinte, lá acabou. Acabou na Argentina, Mundial Sub-20, Israel 3, Brasil 2. Israel ainda perdeu 2 pênaltis da prorrogação. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Que vexame, hein? Que vexame. Antigamente, no Mundial Profissional, a gente era eliminado por França, né? A gente era eliminado pela Itália. Agora já mudou, já é Bélgica, lá no profissional, lá no... Croácia. Croácia. E agora no Sub-20, que é a seleção do amanhã. Israel, com todo respeito, estou falando de futebol. Israel não tem nenhuma tradição em futebol. E a seleção brasileira do Ramon Carvalho dá um grande vexame. Nessa categoria, em termos de mundial, talvez o maior vexame da história.
É isso aí. Aqui já tenta por time da ponte, se enrola todo, não consegue o cruzamento, fura no momento em que tentou bater, a bola foi embora pela linha de fundo, na proteção do gigantão Luiz Otávio. Tiro de meta pro time do Mirassol bater. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan da Aruge, as melhores taxas, com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan da Aruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Deixe o seu like, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe do nosso chat ao vivo, arquibancada virtual. Faça como Andréa Mantovani, agitando nas redes sociais da Rádio Bandeirantes. Hoje acompanhada por 3 amigas. Não citou o nome das mesmas, mas está lá na arquibancada virtual pedindo like para todo mundo. Bola pro time do Mirassol, domina Thalisson Kelvin. Ele empurra também para Gabriel. Gabriel voltou para Yuri. Yuri domina, trabalha para na zona central do campo. O time do Mirassol. Chegamos a 25 primeiro tempo, 0-0. É a Série B para você, Ponte e Mirassol, que chegam a esta rodada com vitórias. A Ponte venceu Vila Nova por 1-0 do Majestoso no último domingo. E o time do Mirassol derrotou o Criciúma também em casa por 1-0. Mirassol tem 3 derrotas, 1 empate e 5 vitórias neste Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte tenta a 3ª vitória. E aqui o Gé foi atropelado pelo jogador do Mirassol. Leandro Pedro Voaden marca falta, o jogo está parado. Chicken Supreme Seara, você já sabe, é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, é suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no IG Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, ali na divisa com Americana e Sorocaba. Por falar na divisa entre Santa Bárbara e Americana, hoje nós tivemos um derby pelo Campeonato Paulista da 2ª divisão, equivalente à 4ª divisão, e o União Barbarense venceu o Rio Branco por 1-0, jogando no estádio Décio Vita. E aqui o Elvis, um passe curto para o Matheus de Jesus. Ou o passe do Elvis foi forte, ou o Matheus de Jesus não estava ligado. A bola saiu, Tigrão. Não, o passe foi bom. Foi bom. É que o Matheus Jesus estava com o pé preso, demorou para ter a reação, né? E aí, quando a bola chegou, ele foi tentar e não deu mais. O passe foi bom. Matheus Jesus é que não teve a antevisão do lance. Scout da Rádio Bandeirantes, Mirassol 65% de posse de bola contra 35% da Macaca. Tenta Camilo, sempre aqui pela esquerda para o time do Mirassol. Chega bem Luiz Felipe. Não dá espaço para o Camilo, a bola sai, o próprio Camilo cobra o lateral. Yuri abre na ponta para Guilherme Biro. Parou, prendeu, ele pensou, devolve por dentro para Yuri. A ponte toda atrás. O primeiro a dar o combate perto da risca no meio campo é Gé. Bola atrás para Luiz Otávio, domina, ajeita o paredão para o time do Mirassol. Uma abertura para Thalisson Kelvin. Se manda Lucas Ramon na ponta, ele soltou curtinho na linha direita para Yuri. Rodopiou, girou no próprio eixo, bola rasteira, vem queimando no gramado, chega em Guilherme Biro. Vem bastante pro ataque, o lateral esquerdo do time do Mirassol. Camilo, por dentro fez o passe, a bola sobrou pra Negueba, tá na área, vai marcar, bateu, trava na hora, Tomás Kaique. Corte providencial do zagueiro da Macaca, quando o Negueba bateria pro gol na sequência do lance, a bola vai embora pela linha de fundo. Pé salvador do quarto zagueiro da Ponte, Vladimir. No exato momento da conclusão, né? O Negueba até demorou um pouquinho para decidir o que fazer. Quando bateu, se recuperou o Tomás Kaique, fez o corte e depois tirou a defesa da Ponte, impedindo o que seria o primeiro gol do jogo. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco! Belíssima cobertura ali do Tomás Kaique, porque era no setor do Edson. O Edson está marcando do lado direito e o Tomás Kaique é o quarto zagueiro. Só que o Edson não sei onde estava passeando lá em Rio Preto, que é ali perto de Mirassol. E o Tomás Kaique saiu do setor dele e deu o bote, a Ponte ia tomar o gol. E ele se jogou na bola heroicamente, salvou a Macaca de tomar o primeiro gol na posição do zagueiro central. Ele que está jogando de quadro zagueiro, pode observar. Né? Arthur na esquerda, lá o Tomás Kaique. Lado esquerdo, número 4 e o Edson do lado direito. Não sei onde estava o Edson. Vai lá. Vem embora Macaca, aliás o time do Mirassol se defende a Macaca, Chico Kim, pé direito, bateu, Kaique França! Cai, segura firme o aniversariante do dia 28 anos. E não dá rebote, hein, Vladimir Catarino? O chute não foi tão forte, mas mesmo assim foi colocado, né? O Kaique França caiu bem para fazer a defesa. Sem rebote, ficou com ela o goleiro Ponte Pretano. E só dá Mirassol, né? A Ponte marca atrás da linha da bola, a Ponte se esconde. A Ponte joga como time pequeno. A Ponte marca atrás da linha de meio campo. E o Mirassol usa muito o seu lado esquerdo de ataque. Tá deitando e rolando, só falta o gol. O Mirassol manda no jogo,
posse de bola, chutes a gol, evolução, verticalidade, procurando o jogo, enquanto que a Ponte assiste. Sabe quando que a Ponte vai sair? Quando tomar o gol. Olha, para você que está chegando agora, o Vladimir Catarino já explicou, trouxe a informação dentro do Concentração. Matheus Silva e Fábio Sanches, a dupla de zaga titular da Ponte. Esta dupla hoje não está atuando porque ambos estão suspensos. E o Felipinho machucado, né, Boles? Felipinho entrega ao departamento médico, sentiu um desconforto muscular após o treino da quinta-feira. A Ponte que joga hoje, está jogando hoje, volta a campo já na terça-feira, majestoso, 7 da noite contra o ABC. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha a Ponte, bola colocada na área. Voltou Matheus Jesus e voleio pra fora! Passa a direita de Alex Muralha. Seria um golaço do Matheus Jesus, Vladimir. Plasticamente um lance muito bonito, hein? O Matheus Jesus conseguiu ali um voleio na bola, até tirou do gol, mas a bola acabou saindo. O assistente marcou um impedimento, deu impressão no lance, né? Pelo menos foi o que apontou no nascedouro da jogada, mas o Matheus Jesus... praticamente um lance muito bonito, Boles. A menos que tenha sido no primeiro lance, no cruzamento, né? Porque o Matheus Jesus estava bem atrás do último jogador de linha de marcação do time do Mirassol. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp. Anote aí, ó. 998005939. 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Chico Kim colocou na área, atravessa toda a área da Ponte, mas chega bem Kaique França para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 31 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, você eu confirmo, Série B, 10ª rodada de um total de 38. Já temos aí 10 rodadas com essa 30 pontos em disputa. É a Série B, Mirassol e Ponte 0-0, Edu. Olha, ainda a Série B, segundo tempo em Caxias, Juventude 3, Avaí 2, Mundial Sub-20 na Argentina. Tempo normal foi 1-1 Brasil-Israel. Na prorrogação, gol saíram. Israel perdeu 2 pênaltis, mas venceu. Israel 3, Brasil 2, Brasil eliminado. B de bola, B de Bandeirantes pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó. Deixe o seu like na transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Siga a Rádio Bandeirantes também no Instagram, sempre com promoções para você, @Rádio Bandeirantes Campinas. Se você quiser dar aquela moral pra gente, segue lá no @Leandro Boles com 2 L's e S. Você mandar um direct aqui, eu já registro a sua participação, tá legal? Tenta na guerra pro time do Mirassol, dividida do Arthur com o Lucas Ramon. Último a tocar na bola foi o Arthur, a bola sai e é lateral pro Mirassol bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Bola pro time do Mirassol no corredor, Guilherme Biro, abre da ponta pro Chico, Chico devolve para Guilherme Biro, a ponte fechadinha, dá o combate Elvis, por isso o Guilherme Biro no meio campo, volta para Luiz Otávio no campo ofensivo pro time do Mirassol, pé direito na bola, tentou passe, a bola passou pelo Felipe Amaral, corta Edson, volta para Felipe Amaral, no comando tentou Pablo Diego, aliás o Gé, já ficou de costas pro lance, facilitou o corte do Thalisson Kelvin. Recupera a posse de bola o time do Mirassol. Yuri pro Chico. Chico tentou passe, a bola bateu no braço do Luiz Felipe. Jogo parado, é falta pro Mirassol bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos, 3 décadas, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Para você saber mais sobre as informações dos times de Campinas, acesse agora mesmo o portal Carlos Batista, www.carlosbatista.com.br. Domina o time do Mirassol com o Gabriel, tentou passe por dentro, o Tomás Kaique, a bola bateu no braço do zagueiro da Ponte. Jogo tá parado, meia direita, falta pro Mirassol, Vladimir. 2 lances seguidos de bola na mão, né? Mais uma vez aconteceu nessa, a equipe do Mirassol reclamou bastante, mas houve o toque no braço ali do Tomás Kaique, no braço esquerdo. Falta pro Mirassol cobrar.
Falta marcada para o time do Mirassol bater. Vem bola na área da Macaca. Os zagueiros sobem. Luiz Otávio, Thomas ou Thalisson Kelvin, Luiz Otávio. Vem para a cobrança na falta. O time do Mirassol é perigo contra a meta na ponte. Camilo com o pé direito. Guilherme Biro para bater com a canhota. Os dois combinam uma jogada, tramam uma jogada. E o time do Mirassol vem para a cobrança. Enquanto isso, Mozart segue conversando à beira do campo com seu auxiliar técnico. É falta para o time do Mirassol bater, placar de 0-0. Vamos chegar a 35. Ou pode até pintar um chute direto, porque tomou distância ali considerável Guilherme Biro. Autorizado, pé canhoto, direta cobrança. Espalma, Kaique França vai atrás da bola e pega de novo. Kaique França salva a Macaca, uma paulada do Guilherme Biro, chutou forte com a canhota, Kaique França bateu roupa, mas foi atrás da bola e defendeu, segurou e não deu mais rebote, Vladimir Catarino. Olha a ponte, lançamento pra Gé, Alex Muralha sai do gol e coloca a bola pra fora com os pés, Vladimir Catarino. Grande defesa do Kaique França, né? Todo mundo esperava por um cruzamento, o Biro arriscou de longe em 2 tempos, fez a defesa, deu rebote, mas já recuperou antes que o atacante do Mirassol chegasse. Foi bem nessa uma aniversariante do dia. E não bateu roupa não, viu, Tigrão? Ele esticou o bração direito e tirou no cantinho. A bola tinha endereço. Aliás, você como um grande goleiro do clube valinhense, grau, conceito, dificuldade. Aqui o Edson falhou. Olha o time de Mirassol chegando, o Chico. Por dentro tentava o passe no comando. Dominou o Christian. O Edson chegou, trombou. Os dois caíram. O Atro mandou seguir. E aí, Tigrão? Como diria aquele outro chato pra caramba, 8,19. Aquele do topete desarrumado? Parece uma perucona, hein? Baita peruca. Só da Mirassol, né, Boles? Só da Mirassol, a atuação da ponte é vergonhosa. Aí, daqui a pouco, estoura uma bola lá, o Gé ganha na corrida, a zaga do Mirassol é lenta. Esse Luiz Otávio é grandão, é bom no jogo aéreo, mas é um jogador lento. O mesmo se aplica ao Thalisson Kelvin. Faz parte do jogo, mas Elvis não joga, Matheus Jesus não joga, os volantes não jogam, a ponte espera o Mirassol, espera, não sai para jogar, não sai, olha lá, passe errado agora do Elvis, o Kaique França já trabalhou por 3 oportunidades, enquanto que o Muralha pegou uma bola, mas estava impedido o Pablo Diego, o lance não ia resultar em nada. Então a ponte tem um comportamento que eu não gosto, que é um comportamento covarde, futebolisticamente falando. Não joga, espera, assiste, marca atrás. E o Mirassol vai, e bate. Daqui a pouco faz o gol, olha lá. Vem o Mirassol de novo, cruzamento com o pé esquerdo do Lucas Ramon. A bola atravessa toda a grande área, vai embora pela linha de fundo. Nissan Darujo, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo, ou melhor, 37, primeiro tempo. Série B, 10ª rodada no Maião, em Mirassol. Placar da Bandeirantes aponta Mirassol e Ponte Preta 0-0, Edu. Ontem, Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo de Ribeirão 0, Tombense 0, Vitória 3, Ituano 0 e Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio, com o timaço de Carlos Batista no AM, no FM, também em nosso canal no YouTube. Já um intervalo diferente do rádio brasileiro, comando de Edu Pinheiro. Aqui tenta Macaca, lançamento para Matheus C. Jesus, forte, errado, a bola saiu, é lateral de graça para o time do Mirassol. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes, o jogo aberto. E o comando, mais uma vez, vai ser dele. Edu Pinheiro. Com aquela categoria de sempre, Edu Pinheiro vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darujo, seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições. Você encontra na Nissan Darujo. Acesse nissandarujo.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no IG Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Olha o Mirassol chegando, Chico dominou, tá na área, levantou para a boca de gol de cabeça para fora.
perde uma grande chance o time do Mirassol no desvio do Christian. Ela subiu, foi embora pela linha de fundo, o Vladimir Cantarino. Mas olha o espaço, a liberdade que teve o Chico aqui pela ponta, né, pela direita para fazer o cruzamento. Conseguiu achar dentro da área o Christian, que não tocou forte de cabeça não. Antes foi desviada a bola por outro jogador ali do Mirassol, tirando a bola da verdade do Christian. Era o Biro quem estava no lance, quase o primeiro gol do Mirassol. Jogo aberto para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Clínica Upman. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Tigrão tá difícil, hein? Luiz Felipe não acha ninguém na marcação. A cobertura também não ocorre. E o Mirassol tá deitando e rolando aqui pra canhota. A Ponte já tá no lucro, né? Já tá no lucro, tem 3. Olha o Leonaldo ali, ó. Ele volta lá, número 5, tá vendo? Ele volta para cobrir, mas está 3 contra 2. Os dois da Ponte são o Leonaldo e o Luiz Felipe, que tá mal no jogo. Você tem razão. Olha aí o Mirassol, de novo. Pela esquerda com o Chico, botou na frente, a bola bateu no Luiz Felipe, não saiu. O Chico tentou, bateu, rebateu, escanteio. Mais um pro time do Mirassol. É pressão, é sufoco. A Ponte tem uma atuação pífia, uma atuação ridícula no primeiro tempo. Time com pernas pesadas, ninguém joga. Um time sem ousadia, sem ambição, pedindo para tomar o primeiro gol. Escanteio pro Mirassol aqui pela canhota. Gabriel, pé direito fechado lá dentro. De cabeça subiu, tirou a defesa com Edson. A sobra da bola para Chico Kim. Recolheu, dominou, devolveu para Gabriel na canhota. Soltou na ponta para Chico. Levantou a cabeça, pé canhoto. Levantou, cruzou na segunda trave. De cabeça tentou Luiz Otávio. Passa por ele, volta para Luiz Otávio. Recolhe, domina, tentou levar pro fundo. Pablo Diego protege, a bola vai embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, Vladimir. Era o Luiz Otávio, né? Mas é zagueirão, não tem muito cacuete para ataque não, acabou não alcançando a bola, apenas protegeu o Pablo Diego, linha de fundo, tiro de meta Ponte. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Alô, Jarbas Filho, tá ouvindo a Rádio Bandeirantes lá na Alemanha. Deixa eu, Rautsrutz, no sul da Alemanha, fronteira com a Suíça. Chucrutes com batatation. Valeu, Jarbas, um grande abraço pra você. Boa, Jarbas, um abraço pra você aí na Alemanha, onde está minha filha também. É, Tigrão. Residindo na Alemanha. Legal. Que saudade, hein? Aqui domina o time do Mirassol com Guilherme Biro. É pressão do Mirassol na reta final, tá 0-0. Bola solta para Chico. Chico empurra por dentro para Yuri. Já passou o Chico. Que o Chico tá correndo, rapaz. Acho que ele nunca correu tanto assim na carreira. Bola solta para Gabriel. Gabriel abriu para Thalisson Kelvin. Zagueiro virou volante. Bola solta para Gabriel. Tentou, dividiu. Yuri, pé canhoto, disparou. Mal, muito mal. Tem aí o mal. Mal, muito mal. Mal. Muito mal, hein, Vladimir Cantarino? Sabe por quê, né? Faltou energia, né? É, gasta tudo. É, né? Exato, não tem como. É humanamente impossível. Ah, humanamente. Eu, no lugar dele, estaria em coma. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Sim. Corre cuidar da sua saúde sexual na Clínica Upman. Ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 998005939. Elvis, pois é, tá no jogo Elvis. Ele abre aqui, vira direita para o Luiz Felipe, agora sim vem para apoio. Chegou legal na linha de fundo, preparou o cruzamento, levantou a cabeça, cruzou para a boca do gol, pra já ele dominou, mas a bola passou. Passa por todo mundo, chega o Guilherme Biro para cortar. Toca na bola, chega, completa, de canela, levanta a bola, Christian tentou de cabeça, reclama de falta. Chega Leonaldo de cabeça do campo ofensivo. Ele recua para o goleiro Kaique França, não pode pegar com as mãos. Sai da área, pressiona Camilo, levanta a bola para o campo de ataque, Kaique França. Caiu para o Matheus Jesus, a bola tá batendo no Matheus Jesus. Tá difícil para dominar uma bola. Recupera o time do Mirassol com o Gabriel no círculo central. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, deu uma derrapada, controlou de novo, soltou para Negueba. Negueba dominou, tentou a finta, chega Matheus Jesus, falta. E para completar a besteira, o Matheus Jesus faz a falta, sobe um tucho de grama. É tucho, né, Tigrão? É tucho de grama, né? Uma moita. Vou falar pro seu negócio. Será que nessa moita que o Matheus Jesus está escondido? É, ele, o Elvis, né? Pô, não jogou nada no primeiro tempo. Torcer aqui, rezar, tô fazendo figa aqui para não sair o gol. Mas o Boles, esse jeito da Ponte jogar, nesse estilo aí da comissão técnica, me irrita profundamente. E eu tenho a impressão que irrita até o mais
o mais calmo, o mais ponderado, né? O mais sensato torcedor da Ponte. É um time preguiçoso, né? É um time que espera, fica ali, e marca, e sai lento, e pernas pesadas. Olha o perigo aí. Falta para o Mirassol, Guilherme Biro, 44 minutos, 0-0 em Mirassol. Lá em Limeira, 8 gols. Atenção, falta, Camilo, espalma, Kaique França, deu um soco na bola. A sobra para o time do Mirassol, tem lateral, o time do Mirassol. Lateral já batido, Luiz Otávio levou para o fundo, olha o zagueirão, cruzou para a boca do gol, Luiz Felipe tirou na entrada da grande área, ninguém do Mirassol subiu para completar, Leonaldi. A sobra da bola fica para Yuri, ele mata no peito, coloca no terreno, o narrador deu uma empolgada. A bola sobra para Luiz Otávio volta e recomeça no campo defensivo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Olha o Mirassol chegando, Tomás Kaique. Caiu o jogador do Mirassol. O Voaden está dizendo que não foi nada. Tenho dúvida se estava dentro ou fora da área. E aí, Tigrão? Fora da área, para mim falta. Para mim o Tomás Kaique perde o tempo da bola, observe. E aí, olha lá, mas pisa... Mas fora da área. É bem fora da área, eu tive essa impressão já em tempo real. Uma falta flagrante, erro grosseiro do Voaden. E aí o VAR não chama, porque não é dentro da área. Exato. Vai bater o tiro de meta, a Ponte foi beneficiada. A Ponte era fora da área, lateral da área, a um passo. Mas lance de muito perigo. E o Bandeira estava a 5 metros o lance também, né, Tega? É outro também, né? 3 minutos de acréscimo, vamos até 48. E torcer aí, né? Torcedor da Ponte que tá ouvindo a Bandeirantes, faça figas, hein? Porque tá feia a coisa. A Ponte não jogou. A Ponte pegou a Washington Luiz ali em Limeira e parou em Rio Preto. Não chegou até Mirassol. A Ponte não foi para Mirassol. Só o Mirassol jogou. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge, as melhores taxas, com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Olha a Ponte tentando ataque com o Elvis. Elvis para Leonaldi, passa como um foguete pela direita. Luiz Felipe já recebeu. Jé e Pablo Diego na área. Luiz Felipe agora fica preso, voltou para Leonaldi na meia direita. Leonaldi para Elvis. Elvis tocou mal, sem olhar, mas Felipe Amaral chega, conserta, gira, parte com ela dominada para Macaco. Passou o Arthur, demorou para tocar, perdeu a bola. E agora? Vem contra-ataque do Mirassol. Tomás Kaique chega forte. A bola bateu no braço do zagueiro da Ponte. Ele tirou por baixo, mas na sombra bateu no braço. Não vi uma situação de que ele teve a intenção de colocar a mão na bola. Mas a interpretação, ele bate na bola, ela repica, ricocheteia no jogador do Mirassol e volta no braço dele. Ó, nós estamos vendo de novo, nesse momento, ó lá, na queda. Exagerou o Voaden, Tigrão. Bração colado. O Voaden, aquela outra que era para dar pro Mirassol, ele não deu. E essa é... Voaden. Aliás, se algum dia você já ricocheteou na vida, Tigrão? Várias. Dependendo da intensidade etílica, você vai e erra o buraco, entendeu não? Entendi. Aliás, muito obrigado ao pessoal da Aroma das Ervas, um kit sensacional, maravilhoso, hein? Espetacular. Obrigado ao Sato pai, ao Sato filho. Aroma das Ervas. Nossa, que delícia. E tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Aliás, acho que alguém temperou um rango porque tá cheirando gostoso com o aroma das ervas. Pois não, Tigrão? Aliás, pois não, Vladi? O Yuri tomou cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo. Yuri, camisa 5 do Mirassol. Desce o time do Mirassol, chega Edson atrasado e comete a falta para cima do Camilo. Acho que o outro não deu não. O jogo seguiu, a bola saiu. Lateral para o time da Ponte bater aqui na direita no campo defensivo. Deu ou não deu a falta, hein, Voaden? Não deu, vai pedir a bola para terminar o primeiro tempo. Vai 48. terminar o primeiro tempo. Leandro Pedro Voaden apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Mirassol. Placar de 0 para Mirassol, 0 para Ponte. A bola parou de rolar em Mirassol, meu caríssimo Edu Pinheiro. Aí, Mirassol, esse uniforme tradicional, né, Catarino? Parece que tá mais amarelo, mas o número é bem preto ou bem azul, não sei, mas dá para destacar bem aí a numeração. Tá aí o Muralha, a sua belíssima, né, goleiro do Mirassol, a barba. E o cabelo. Que coisa linda o cabelo do Muralha, hein? O Muralha tem o cabelo exótico. Kaique França faz aniversário. Tá aí o Júnior Tavares do banco saindo.
E aí, destaque seu aí, Catarino, nesse intervalo 0-0, duro pra Macaca. Você falou do Muralha, pouco trabalhou nessa primeira etapa, né? A Ponte Preta sai no lucro com esse empate em 0-0. A Ponte precisa melhorar muito aí para a segunda etapa. Edu Pinheiro, por enquanto, nada de gols lá no Maião, 0-0. Verdade, Alex Muralha não fez uma defesa, teve um lance cara a cara, bateu nele, defendeu, mas estava impedido o Pablo Diego. Já o Tigrão comentando. Olha, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Tomás Kaique e Arthur. Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Alves, Gé e Pablo Diego. Não tem a dupla de zaga titular, o Matheus Silva e o Fábio Sanches, que estão suspensos. O Felipinho também não seguiu, teve problema muscular, vem informação agora, antes do jogo. No banco, o que tem no banco? Tá fácil, Catarina? No banco, atenção, o goleiro hoje é o Luan e não o Pedrão. Isso, estão hoje no banco Luan, Mailton, Dudu Ratamoto, Eliel, Thiago Oliveira, Eduardo, Guipira, Samuel Andrade, Cássio Gabriel, Júnior Tavares e Ramon Carvalho. Brasil, uma vergonha. No Mundial Sub-20 Argentina, quartas de final, o Brasil foi eliminado por Israel. Olha, no segundo tempo, o Brasil faz 1-0, mas não deu nem tempo de comemorar, Israel empatou 1-1. Tempo normal foi 1-1. Vem a prorrogação, o Brasil faz 2-1, não dá tempo de comemorar, Israel empata 2-2, Israel faz 3-2 e depois Israel perdeu 2 pênaltis. O goleiro do Brasil defendeu o Kaique, e o outro pênalti chutou para fora. Segurou 3-2, somando tudo, Israel vai à semifinal. Repito, o Brasil do Ramon Menezes eliminado. Na Série B ontem, Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo Ribeirão 0, Tombense 0, Vitória 3, Ituano 0 e Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Nesse momento, finalzinho lá em Caxias, o Juventude de Carpina vai conquistando mais uma vitória. Juventude 3, Avaí 2. Lá em Natal, ABC no Horizontino 0-0, 19 horas tem Vila Nova e Sampaio Correia. Lembrando que amanhã, 15h30 no Brinco, Guarani e CRB, quem transmite aqui é o amigo Batista, 18 horas Londrina e Esporte. Olha, no Brasileirão, deixa eu ver aqui, joga aqui Fortaleza e Bahia, segundo tempo 0-0, 18h30 tem América Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo e tem Cruzeiro e Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser no Parque do Sabiá, lá Uberlândia, o Clássico Mineiro. 9 da noite tem Santos Internacional. Ficando para amanhã, domingo, Grêmio e São Paulo, 16 horas. Fluminense e Red Bull Bragantino no Maracanã, 16 horas. Goiás e Cuiabá, 18h30 amanhã. E o Palmeiras amanhã, 18h30, Allianz Parque, Palmeiras e Curitiba. Segunda-feira, Vasco e Flamengo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Nossa, o que aconteceu na Série D de dado? O Quinzão dispara em Limeira. Atenção, hein? Final de jogo. É isso mesmo que você vai ouvir. Internacional de Limeira 3, 15 meia dúzia. 6-3 para o 15. Mas o que é isso? Meus amigos, já o Tigrão vem, hein? Já o Tigrão vai falar. Macaco empata, mas não tá bem. Agora, 17h51. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas. E ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país. Com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações. E o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Você sabia que a partir dos 30 anos, os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai Zero a 0, Mirassol e Ponte, melhores momentos aqui, um pupurri, 15 minutos, o Gé bem que tentou, hein, Bolis? Devolve na ponta para Arthur, cruzou, meia altura, tira a zaga, a bola fica viva, Chico dominou, perdeu, Gé limpou, pé direito, bate cruzado, mas bate mal. Perde a chance. Segundo o Tigrão, deveria ter passado aí para o Leonaldi, né? Um abraço ao casal Anderson e Camila do Chipre. Vamos lá, 18 minutos. Olha, escanteio pro Mirassol. Atenção, zaga, hein? Atenção. Escanteio pro Mirassol, Gabriel levantou, desvio de cabeça pra fora. Subiu livre, o centroavante Christian desviou na primeira trave, a bola passou de meia extensão, a outra por muito pouco, Mirassol não abre 27 minutos, o Tomás Kaique é um zagueiro que veio do Audax do Rio hoje, primeira vez como titular, faz um importante corte em Bolis. Camilo, por dentro fez o passe, a bola sobrou pra Negueba, tá na área, vai marcar, bateu, trava na hora H, Tomás Kaique. Corte providencial. Alô, Marcos de Hortolândia, obrigado pelo carinho. 34 minutos, uma falta para o Mirassol na bola, Guilherme Biro. Tomou distância ali considerável, Guilherme Biro. Autorizado, pé canhoto, direta cobrança. Espalma, Kaique França vai atrás da bola e pega de novo. Kaique França salva a macaca. Uma paulada do Guilherme Biro. Chutou. Tigrão, tá aqui o nosso amigo aqui da Padre Anchieta, o Ademir. Edu, esse time tá sem vontade, erra muito passe. Oi, Tigrão, 0 a 0, queremos ouvi-lo. E o Altemir tem razão, ele viu o mesmo jogo que eu vi. Time pesado, time lento, time apático, time preguiçoso, time pernas pesadas. Olha, a Ponte tá no lucro aí com esse 0 a 0, é isso que eu não gosto. E aí alguém vai dizer, mas salário, tem dinheiro. Aí contra o Vila Nova, mostraram lá uma grana no vestiário, ó, o bicho tá aqui, antes do jogo. Mas isso quem disse foi o Felipe Moreira, não é fofoca do Tigrão. Ele falou na coletiva. Abriram lá uma maleta, ó, tá aqui, ganhou o jogo, é só pegar depois do jogo. Aí os caras voaram. Aí vai jogar em Mirassol, a torcida fica com aquele gostinho de quero mais, lógico. O time foi muito bem contra o Vila Nova. São praticamente os mesmos jogadores. Trocou aí o miolo de zaga, mas dali pra frente é tudo igual. E aí? Cadê o Matheus Jesus? Cadê o Elvis? Cadê o Gé? Cadê o Pablo Diego? Cadê o Felipe Amaral? Cadê o Leonaldi? Cadê o Arthur? Que tá jogando na dele. E lá ele rende mais. Rende o quê? Não passou do meio campo. Então sabe a impressão que eu fico, e eu sei que tem muita gente que discorda, tem muita gente dentro da Ponte que acaba ficando brava comigo, porque isso é filosofia da comissão técnica, do treinador. Vamos esperar, vamos administrar, vamos jogar por uma bola. A Ponte jogou igual time pequeno. Tudo bem que o Mirassol tá aí, tem 16 pontos contra 10 da Ponte. O Mirassol tá ali muito próximo da zona de classificação, é o 5º colocado. A Ponte é 15ª. Mas pra que toda essa timidez? Quem é o Mirassol na ordem do dia? Pra que toda essa covardia? Pra que toda essa apatia? Pra que toda essa falta de iniciativa? A Ponte ficou com as guardas baixas, pedindo pra tomar o gol. Pedindo, o Mirassol mandou no jogo. Mas não criou tanto assim. Criou sim. Teve uma jogada de linha de fundo, cruzamento do Chico, que a bola vai chegar inteira pro Mirassol fazer o gol. E aí o Guilherme Biro, ele tá na trajetória, ele tenta cabecear e tira do jogador que tá atrás dele. Quem é que foi, Boris, que ia cabecear? Era o atacante, o Christian, né? O Christian subiu, preparou a testa para jogar no contrapé.
do goleiro da Ponte, do Kaique França. E aí na trajetória, é normal, todo mundo quer fazer o gol. O Guilherme Biro já tinha passado um pouco da linha da bola, subiu, deu uma triscada e a bola subiu um pouco e pegou no alto da cabeça de quem ia fazer o gol, que é o 9, o Christian. Teve falta batida pelo Guilherme Biro, perigosíssima. Teve bola rondando a pequena área da Ponte o tempo todo. A Ponte não jogou. A Ponte não foi para Mirassol, dá a impressão que dormiu lá num belo hotel lá em Rio Preto, e tá todo mundo agora esperando o cair da noite para ter o jantar, enfim, esperando para ver a bela noite, né? O belo céu de estrelas de São José do Rio Preto. Dá a impressão que a Ponte nem foi até Mirassol, que é ali uns 14 quilômetros para frente na rodovia Washington Luiz. Uma partida horrorosa, uma partida vergonhosa. Ô Tigrão, mas você não está muito rigoroso? Não, não estou muito rigoroso, não. Não estou nada rigoroso. Estou reportando aqui para os amigos da Bandeirantes aquilo que eu vi no primeiro tempo. Um time que não quis jogar, um time que abdicou de jogar, um time que mal e porcamente marcou para trás da linha de meio campo e se submeteu ao domínio total, pleno, absoluto e indiscutível da equipe do Mirassol. A Ponte está esperando tomar o gol para depois sair um pouco. E aí vem o segundo tempo e a Ponte arranca um contra-ataque aí, bota a bola no Gé, ou bota a bola no Pablo Diego, ou no próprio Leonardo, que está fazendo ali uma espécie de meia pelo lado direito, às vezes caindo mais próximo da linha lateral, vai lá, faz o gol. Olha lá, tá vendo? O Tigrão queimou a língua. Tudo bem, espero que aconteça isso. Mas no primeiro tempo a Ponte não fez nem cócegas no Muralha e na defesa bem postada da equipe do Mirassol. Então, se eu tivesse que apontar um vencedor no primeiro tempo, por aquilo que vimos, pelo movimento geral de ações da partida, clarissimamente, que eu teria que apontar o Mirassol como vencedor, né? A Ponte foi um arremedo. E outra, tem a questão de não ter atacado, tem a questão da estratégia de jogo, de ter marcado muito atrás da linha da bola, tem a questão de não ter ousadia, de não ter ambição no jogo, né? Mas tem também aquela questão da falta de vontade, de pernas pesadas, de pegar a bola e não partir para cima, de não fazer um contra um. Então um comportamento condenável e, graças a Deus, a Ponte está no lucro, 0-0. Mas o Mirassol já merecia estar na frente. Leandro Boles. Tudo pronto em Mirassol, a bola vai voltar a rolar, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. É aqui, ó. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado no futebol da Bandeirantes, claro, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos pro segundo tempo, 0 pro Mirassol, 0 pra Ponte. É a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tivemos 2 alterações, já o Vladimir Catarino confere. E vamos conferir primeiro o ataque do time do Mirassol, que tenta com o Yuri por dentro para Gabriel. O Gabriel abriu na ponta para Chico. Sempre lá para canhota, encara a marcação do Luiz Felipe. Prepara o cruzamento, rodopiou, girou, voltou para Gabriel. Pé direito, levantou para a boca de gol. Desvio no canto para passe, vai embora. Pela linha de fundo, o Vladimir Catarino. Apenas tiro de meta, alterações, portanto, na Ponte. Saiu o Amaral com a 8 para a entrada do 9, Eliel. De volta ao time. Depois de um bom tempo, Eliel com a 9 no lugar do Amaral. E no Mirassol saiu Camilo 10, entrou Danielzinho 20 Danielzinho no Mirassol. Início de noite de sabadão bonito na cidade de Mirassol, região de São José do Rio Preto. Clima agradabilíssimo. Diferente dos últimos dias, principalmente aqui na nossa região. Tigrão, e aí? Principalmente na Ponte, esta alteração. Eliel, menino Eliel, o Cruel, está de volta na Ponte. Alteração ousada. Eu apoio. Sabe por quê? Porque quem estava fazendo o terceiro atacante, tentando fazer, mas não fez porque a Ponte não atacou, pelo lado direito, era o Leonaldi. Agora, como o meio-campo não rendeu, a bola não chegou, ele volta o Leonaldi por dentro, né?
vai fazer ali o primeiro volante. Olha a Ponte. Descendo aqui com o Pablo Diego pela esquerda, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, reclama de um empurrão dentro da grande área o Eliel. O Atro mandou seguir, a bola saiu em lateral do outro lado do Mirassol, completando o Tigrão. Então o Leonaldo não tem o cacuete, ele quebra o galho ali e tal. Agora definitivamente ele vem por dentro, já viu o posicionamento dele, ele vai fazer um primeiro volante ali na cabeça da área, o segundo volante é o Matheus Jesus e a Ponte vai jogar com 3 atacantes. Vai com o Pablo Diego, com o Gé e com o Eliel. Provavelmente com o Pablo Diego do lado esquerdo, o Eliel do lado direito e o Gé centralizado. Em tese, a Ponte ganha em termos de força ofensiva. Mas não pode assim, ó. Olha o pique do Elvis lá, ó. Ele voltando, trotando, né? Parece que tá com malária, coisa do tipo, né? Tá com uma dificuldade gigantesca. Então, a alteração é boa, achei ousada, apoio. Achei boa. Tô elogiando aqui a alteração. Ela é para jogar o time para cima do Mirassol. Agora a bola tem que chegar e para chegar o meio-campo tem que jogar um pouco mais do que jogou até agora. Mirassol vem pro ataque, domina Yuri, entrada na grande área, Ponte se defende, recolheu, dominou, girou, soltou para Danielzinho, primeira participação dele, abriu na ponta para Guilherme Biro, prepara o cruzamento, desce o time de Mirassol, parou, prendeu, ele pensou, encara a marcação do Luiz Felipe, volta para Danielzinho, encarou agora o Eliel, voltou para Yuri, quase o árbitro foi obrigado a fazer um corta-luz. Danielzinho recolhe por dentro, passou Lucas Ramon aqui na ponta, ele parou, girou a tabela com Gabriel para Danielzinho, chegou Matheus C. Jesus, mais atento no lance, quase roubou a abertura pela direita, Lucas Ramon vem pro apoio, levou pro fundo, fez o passe para Gabriel que pega muito mal na bola. O Gabriel, 10 letrinhas para você, ó, conta comigo, lamentável. Deu certinho 10 letrinhas aí, ô Vladimir? Deixa eu ver, lamentável. Deu certinho, 10. Lamentável, chute muito ruim, a bola foi direto pra fora, é tiro de meta macaca. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Se estivéssemos no Majestoso, neste segundo tempo, a Ponte estaria atacando por gol do portão de entrada no seu estádio. A Ponte que volta a campo na sua casa, na próxima terça-feira, 19 horas, pegando o ABC, que está na zona do rebaixamento. Falta do Tomás Kaique para cima do camisa 9, Christian. Jogo está parado na meia direita, falta para o Mirassol bater. Futebol da Bandeirantes para Nissan Darugi, o melhor estoque da região. Para ter um seminovo de procedência, chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Guilherme Biro na canhota pro Chico. Chico soltou curtinho, corta a luz do atacante do time do Mirassol. A bola chega em Guilherme Biro, tentou levar pro fundo, aí se jogou e o árbitro acho que caiu na dele. Marcou a falta pra cima do Guilherme Biro. Lá pela canhota, até falta pro Mirassol, Vladimir Catarino. Parou e esperou o combate, né? E acabou acontecendo, bem rente à linha lateral. A falta foi marcada e a possibilidade de cruzamento na área. Boles. Pela imagem que você acompanhou, e também estou acompanhando, é lua cheia ou lua crescente, Vladimir Catarino? Essa é crescente, Boles. Muito obrigado. Não faltou nas aulas de ciências, lá na Escola Estadual Comendador Mirandolês da Silva Xavier. Mas ela tá cheiona, hein? Eu acho que se é crescer, se crescer mais do que isso aí, explode. Ela fica cheia. Atenção, falta pro Mirassol. Chico levantou pra boca do gol. Pablo Diego na primeira trave, tira. A sobra da bola pra Elvis. Elvis pra Pablo Diego. Pressionado, tentou tirar dali, não conseguiu. Já recuperou o time do Mirassol, vacilou a Ponte. Atenção, tentativa de cruzamento muito forte. Tentou bater direto pro gol. O jogador do Mirassol, a bola passou, foi embora pela linha de fundo. Pois não, Tigrão? Não, se ela encher muito mais do que tá ali, explodir, cai o cavalo aqui em cima de nós, hein? O São Jorge, é? É. Vem com espada, vem com a deixa espada. Vem com a serpente. À noite, deixa quieto, Tigrão. É melhor não, hein? Brincadeiras à parte, tá linda a atmosfera, a lua, né? Um presente de Deus esse tipo de paisagem aí, esse tipo de visualização, esse tipo de ambiente que a natureza criada por Deus nos proporciona. No outono, entardecer, sempre aquelas fotos bonitas, né, do entardecer. Olha o time do Mirassol recuperando. Atenção, saiu na cara do gol, Negueba vai marcar, perdeu, Negueba! Na principal chance do jogo, ele ficou cara a cara. O Guilherme Biro só rolou por ele. Faz e me abraça. O Negueba girou, soltou a bomba, a bola subiu e foi embora, Vladimir Catarino. Que chance, hein? Sozinho, cara a cara com o goleiro Kaique França. O Negueba mandou a bola lá em Monte Aprazível. Mal demais a finalização. O Mirassol tá perdendo chances de abrir o placar. E foi no setor do Tomás Kaique, entre ele e o Arthur. O Arthur estava voltando de táxi. E o Tomás Kaique estava lá na zaga central. Lado esquerdo ficou absolutamente descoberto. Você viu a reação dos torcedores ali atrás do gol? Eu acho que é da torcida, da torcida Ponterrô.
São 5 torcedores, eu fiquei de olho. Assim que a Ponte perdeu a bola, os caras ficaram na expectativa do que faria o jogador do Mirassol. Quando o cara jogou a bola quase lá na lua crescente barra cheia, os caras, pé da vida, quase invadiram o campo, reclamando dessa passividade da Ponte na saída. Falta de posicionamento. E aí aquela história que a gente dizia quando foi anunciada a alteração, saindo o Amaral e entrando o Eliel. Muito bem. Tirou um volante e botou um centroavante. Agora o centroavante tá jogando lá de auxiliar de lateral direito e o time continua marcando atrás da linha da bola e tomando calor. Não mudou nada. Olha o Mirassol de novo, chegada perigosa, cruzamento para a boca do gol, passou por todo mundo, sobrou ainda para o time do Mirassol com Gabriel. Gabriel para Guilherme Biru na meia esquerda, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, balançou para cima do Eliel, soltou na ponta para Gabriel e levou a marcação, ele volta para Yuri. Yuri tem a posse, ele para dominar, devolve na ponta para Guilherme Biru pela esquerda no campo de ataque. 7 minutos e meio, segundo tempo 0-0. Danielzinho para Lucas Ramon, centralizado, soltou no comando, no vazio para ninguém, a bola foi direto para fora em tiro de meta para Macaca. Você viu onde estava marcando o Eliel? Quase na linha de fundo defensiva da Ponte. Então é isso. A Ponte tem que sair um pouco mais, tem que subir as suas linhas, tem que disputar mais essa segunda bola, porque não mudou absolutamente nada no jogo. E não fosse o Negueba, um cara sem perícia nenhuma, já perdeu um pronto e feito no primeiro tempo. Pede outro agora cara a cara. Cara a cara. A Ponte assiste. Mirassol de novo para ataque. Gabriel dominou, rolou para Chico. Chega bem, Edson. Estica o pé direito para fazer o corte na hora H. É pressão do Mirassol com 8 minutos do segundo tempo. Bola soltando na ponta para o Chico. Chico dá um tapa para a volta para Guilherme Biro. Se defende a Ponte. Erra o passe. Na sequência faz a falta o Guilherme Biro para cima do Eliel. Atento o garoto. Recuperou e sofreu a falta. O jogo tá parado. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente a suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Falta para Macaca bater, comecinho no segundo tempo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Levanta Edson, a bola pro campo de ataque, tentando o Jean. Subiu, tirou Luiz Otávio, a sobra da bola fica pro time de Mirassol com Yuri. Yuri voltou na quarta zaga para Luiz Otávio e curtinho para Guilherme Biro. Aperta Elvis, aperta agora o Jean. Luiz Otávio dentro da grande área, com o pé direito para Thalisson Kelvin. Não dá chutão o time do Mirassol, não. Thalisson Kelvin bota na frente, se livra da marcação do Gé. Com o pé direito, fez o passe lá na frente pro Christian. Tomás Kaique chegou atrasado e cometeu a falta. O tá de olho. Mandou seguir o lance porque a sobra da bola fica pro time do Mirassol com Negueba. Recuando para Luiz Otávio. O Esco, 10 anos construindo com você. Sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Então vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Chico Kim tentou o cruzamento, pegou muito mal na bola, jogou lá na Coreia do Sul. É tiro de meta, Vladimir. Foi na Coreia do Sul? Então foi em Pequim, né? Foi longe demais essa bola. Eu queria fazer uma pergunta pro Tigrão. Seul, né? Pequim é China, né? Verdade. Pequim é China, me ajuda aí. Bom, se na aula de ciências ele não faltou na de geografia. Geografia ele enforcou todas. Eu queria saber do Tigrão se ele você trouxe marrom glacê, Tigrão? Sim. Ele trouxe, mas praticamente acabou, né? Porque o comentarista nosso amigo que hoje está na TV praticamente comeu tudo, né? Sobrou nada. Aquilo é uma draga, né? Meu Deus. Olha, vai pintar cartão agora pro Leonaldi, né, Vlad? Isso, uma falta mais forte cometida ali no meio campo, acabou chegando atrasado. O Leonaldi recebe cartão amarelo, camisa 5 da Ponte Preta. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Ô Tigrão, já que caiu o churrasco lá em Limeira, vamos pra Pira. Lá vai rolar uma festa junina boa, hein? Lá na paróquia Santa Catarina. Tô dentro. Bola pro time do Mirassol. O Edu disse que vai liberar você mais cedo hoje. Ele falou que posso gravar da estrada. Graças ao marrom glacê. Lógico. A gente sabe como é que é, né? É uma maneira de fazer um suborno assim, alimentício. Exatamente. Olha o time do Mirassol chegando com o Chico Kim. Invadiu a área, bateu cruzado pra boca do gol. Passa por todo mundo. A sobra da bola fica pra Macaca com o Pablo Diego. Deixou a bola saiu. Em lateral pra Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo pra você. 11 minutos e meio, segundo tempo.
É a 10ª rodada Série B no estádio Maião José Maria de Campos Maia. Eu confirmo pra você, Ponte Mirassol, placar de 0-0, tá empatado o jogo, Edu. Olha o seguinte, Brasileirão terminou, Fortaleza 0, Bahia 0 na Série B, 4ª vitória consecutiva do Juventude. Juventude 3, Avaí 2. E na Série D de dado, acabou também lá em Limeira. Inter 3, 15 de Piracicaba, meia dúzia. Você ligado com o Timaço de Carlos Batista, são as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. Anunciando para amanhã, 3h30 da tarde, a bola rola no brinco. Tem Guarani CRB com Batistão. Vai dar um recado no microfonaço da Bandeirantes, um show de transmissão para você na Rádio Bandeirantes neste domingão. Bola pro time do Mirassol. Quem domina é Danielzinho, abre para Thalisson Kelvin, já se mandou Lucas Ramon, recolheu, dominou, faz o break, desacelera de novo para Danielzinho. Chega o Elvis, a marcação desse jeito, o Elvis vai cansar, tá correndo de um lado para o outro ali, não conseguiu chegar, a bola voltou para Luiz Otávio para Thalisson Kelvin pro time do Mirassol. 12 minutos e meio, o segundo tempo, placar de 0-0, agora são 18 horas, 15 minutos no horário oficial de Brasília. Já estamos no início da noite deste sabadão. Vem Mirassol, tenta giro e passe no comando, chega bem Tomás Kaique para fazer o corte, mas é sobrada, a bola fica para Danielzinho. Por dentro para Gabriel. Gabriel rodopiou, girou para apoio do Guilherme Biro, que apoia bastante. Soltou curtinho na ponta para o Chico, que dá um tapa na bola, desacelera. Esticou para Gabriel. Gabriel avisou que vai bater. Clareou, pé direito, a bomba longe do gol. Para fora, mas a bola não desviou, foi embora direto para fora. É tiro de meta. Ele errou esse, já errou anterior, mas é o melhor jogador do Mirassol, hein? Muito bom jogador, número 8. Ele é um segundo volante, né? Mas ele chega como um meia, cabeça erguida. Bate muito bem na bola. Para mim é o grande jogador desse time do Mirassol. Comanda as ações no meio campo, está tendo muita liberdade. E infelizmente, apesar da alteração teoricamente ousada do Felipe Moreira, o time da Ponte não mudou. Não mudou, ninguém quer nada com nada. E a Ponte vai perder esse jogo aí. A Ponte vai perder o jogo por falta de vontade e por ficar aí apenas limitada a se defender. Lamentável, lamentável. Uma postura condenável, uma postura decepcionante do time da Ponte. Desce o time do Mirassol com o Lucas Ramon, levou para o fundo, preparou o cruzamento, a bola foi desviada e o Kaique França evitou a saída da bola, mas segundo bandeira não. Segundo bandeira a bola saiu. Então é escanteio para o Mirassol aqui na direita, Vlad. Eu fiquei com a impressão de que teria conseguido pegar antes da bola sair, mas não, né? Houve um desvio sim após o cruzamento que foi feito ali pelo Lucas Ramon. Escanteio Mirassol. Quase 15 minutos, segundo tempo, placar de 0-0, escanteio, o Mirassol bater, é o time na casa que busca o primeiro gol do jogo, a Ponte defende, Danielzinho vem para a bola com o pé direito, levantou para a boca do gol, a bola soprou, ficou viva, olha o chute, Kaique França defendeu! Defesa espetacular do goleiro da Ponte com os pés. No bate-rebate a bola ficou viva. A finalização, Kaique França salva a macaca incrível, Vladimir Catarino. Foi uma finalização, um chute a queima-roupa, né? Após a cobrança do escanteio, a bola ficou viva ali dentro da área, ninguém conseguiu tirar. Depois, na conclusão, me parece ter sido ali do Biro. Quem conseguiu fazer a defesa, uma defesaça, aliás, foi o Kaique França, impedindo o gol certo da equipe do Mirassol. Boles. É Guilherme Biro. Se a bola entra, o lance seria revisado porque fiquei na dura da posição do Guilherme Biro. Mas a defesa do Kaique França foi espetacular do aniversariante do dia, Tigrão. Praticamente tinha tomado o gol e destomou. Uma coisa realmente espetacular. Só o Kaique França joga no time da Ponte, já é a 4ª defesa dele. O Mirassol já faz por merecer o gol. E a Ponte tem que mudar de atitude, senão, de uma forma assim irremediável, vai perder o jogo. Eu também fiquei com dúvidas, acho que se sai o gol teria que ter a revisão de linhas. Para mim estava um pouco à frente o Guilherme Biro. Agora, baita batida de cabeça da defesa inteira da Ponte, da zaga, dos volantes que estavam ali. A bola ficou pererecando, ninguém botou o pé na bola e o Guilherme Biro, mas colado com o Kaique França, botou e o Kaique França defendeu com os pés. O Mirassol aluga meio campo, olha lá. Tá no ataque de novo, a Ponte não joga. Só um time joga, é um jogo de um time só. E isso não costuma terminar bem para quem está apenas se defendendo. Ô Tigrão, em nome de Sobremesas Marrom Glacê, qual foi a nota da defesa do Kaique França? 8,19,5. 19.
Olha, já o camisa 2 vai entrar na ponte. O Vladimir Catarino vai informar. Cássio Gabriel também. Mailton e Cássio Gabriel. Serão duas. Olha o time do Mirassol atacando no 2 na tabela, linha de fundo. Recebeu, dominou Negueba para Lucas Ramon. Cutucou, cruzou lá dentro para a boca do gol. Luiz Felipe tocou na bola. Kaique França pegaria a bola, mas o Luiz Felipe falou, não, deixa comigo. Luiz Felipe é quem domina para a ponte. Sai da área, leva a bola para a linha lateral, fica preso, encurralado. Recua na fogueira para o Edson. Edson tira mal. Luiz Felipe fica com a sombra. Foi com o pezinho, mola para a bola, perdeu a bola, recupera o time do Mirassol. Entrada na grande área, Chico disparou. Kaique França pegou. Olha a sobra da bola, Kaique França foi atrás, voltou. O Arthur tá marcando impedimento. Impedimento no segundo lance, mas no primeiro, Kaique França de novo salvou a macaca, Vladimir. É, porque foi um chute ali quase que dentro já da grande área, o arremate para a defesa do Kaique França, acabou dando rebote, depois o impedimento marcado. Não estava valendo na sequência, mas outra grande defesa do goleiro da macaca. Tá difícil hoje para eleger o melhor em campo do lado da ponte, ô Bolis? Não, eu posso até antecipar o meu voto. Um spoiler que vai ser o cara que tá fazendo aniversário hoje. Vamos com as alterações, Vladimir. Primeira alteração na ponte, tá saindo o Pablo Diego com a 11 para a entrada do camisa 21. Camisa 21 é o Cássio Gabriel, entrando no lugar do Pablo Diego. Daqui a pouco já confirma a segunda, Bolis. O Luiz Felipe, né? Tá saindo lá atrás do gol. Tá saindo para a entrada do Mailton. Então um lateral por outro, sai Luiz Felipe 14, entra o Mailton, camisa 2. Cássio Gabriel, que inclusive já passou pelo Mirassol. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. 18 minutos, segundo tempo, 0-0. Foram duas faltas no mesmo jogador. A primeira do Matheus Jesus e a segunda do Elvis. Pior pro Elvis, que recebe cartão, Vlad. Terceiro cartão amarelo dele, tá fora do jogo na terça-feira contra o ABC. Elvis, conseguiu, né? Camisa 10 da ponte. Ele conseguiu, ele sabia que estava pendurado, a bola estava no meio campo, o Matheus Jesus tentou segurar e não conseguiu, mas estava na linha demarcatória de meio campo, ele foi assintoso, na cara do árbitro, e puxou a camisa, puxou pela camisa o jogador do Mirassol e tá pendurado não, tá fora do próximo jogo. Parabéns pro Elvis, a nota dele é 0. Vem pro campo de ataque o time do Mirassol, Cássio Gabriel na cobertura, tira, voltou para Matheus Jesus, já dominou mal e perdeu. Dá o bote e recupera Danielzinho pro time do Mirassol. Rocha Autopeças há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mirassol tenta o ataque, Mailton cortou, completa lá atrás Edson. A bola bate, rebate e volta pro Mirassol. A ponte não segura, opa. Ali o Zulatábio impediu a passagem do Gé. O árbitro não deu nada, nem o bandeiro, já tá caído, já se levantou, mas pelo menos não reclamou, né, Tigrão? Foi nada, foi absolutamente nada. O Jé tava correndo com o olho fechado e ele que trombou com o Luiz Otávio, que, diga-se de passagem, não é um bom negócio. Hein? Não. Tromba. E não é fácil, difícil de acontecer, se você bater com o Luiz Otávio, você que sai amassado. Bola pro time do Mirassol, domina Danielzinho, soltou no comando entre as linhas, Negueba, pé canhoto, mandou pro gol, mandou longe do gol, a bola vai embora. Graças a Deus, graças a Deus, ele pode até fazer o gol da vitória aí do Mirassol, faz parte do futebol. Mas graças a Deus que o Moser também não enxerga nada e não tira esse Negueba que tá quebrando o galho da ponte. E o Negueba não é aquele do Flamengo, não. Ponte, outro Negueba. Não, esse Negueba aí tá ajudando muito 0-0 até agora. Ele já teve 3 vezes cara a cara e não faz o gol. E o Moser não vê. Talvez ele saia agora, não vai ser ele não, né? Tá saindo o Yuri, 5 para a entrada do camisa 19, Cauã. Cansou. 19 no lugar Yuri, do né? Yuri. Cansou o Yuri, né? Por que será, ele hein? coloca um atacante, né? Já entrou cansado, né, Tigrão? Já entrou cansado. Atenção, escanteio pro Mirassol, 20 minutos, segundo tempo, você ligado na Bandeirantes no AM 1170, no FM 85.7, 85.3, olha o cruzamento, Luiz Otávio de cabeça por sobre o gol de Kaique França, a bola vai embora com perigo pela linha de fundo, e atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. 20 minutos e meio, segundo tempo. Em Mirassol, 10ª rodada, Série B, Mirassol e Ponte Mirassol 0-0. Mas tá difícil segurar o resultado, tá difícil segurar o time deles, viu, Edu? Olha, difícil também tá a seleção brasileira sub-20, eliminada hoje na Argentina por Israel, somando o tempo normal e prorrogação. Israel 3, Brasil 2. E daqui a pouco, 18h30, tem América Mineiro e Corinthians no Independência. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge, as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Danielzinho livre pelo meio, soltou lá na ponta para velocidade e apoio de Guilherme Biro. Recolhe, domina Mailton na marcação, ele parou, balançou, girou para lá, para cá, sai da ponta, vem para meia, já levou marcação do Mailton, entrada na grande área, soltou para Negueba, bateu no canto e é gol! É gol, 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 é gol! Do Mirassol! Coração entra em campo com Mirassol. Negueba tem a 11 estampada na camisa. Jogadaça de Guilherme Biro lá pra canhota. Balançou, girou na entrada da grande área. Rolou pra Negueba, que havia perdido um caminhão de gols. Mas desta vez ele dominou livre, levantou a cabeça, ajeitou a bola e meteu no ângulo. Ou no ângulo não, a meia altura, canto esquerdo. Ele procurou o ângulo, mas meteu na entrada da área ao receber a bola no canto esquerdo de Kaique França, que nada pode fazer, muita gente na frente do goleiro, a bola fez uma curva espetacular. O Mirassol está na frente, 22 minutos de bola rolando do segundo tempo. Tá registrado em Mirassol, é aquela velha história. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O gol do Mirassol estava madurinho e aconteceu. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. É um ditado que eu acabo de inventar também, né? Quando o vento sopra forte, acaba secando a roupa no varal. A equipe do Mirassol conseguiu após a jogada do Biro. Depois, na conclusão, olha o Mirassol de novo. Recuperando a posse de bola, Negueba recolheu, dominou aqui na meia direita, chegou Tomás Kaique na marcação, foi ele quem perdeu a bola. Negueba domina, a ponte está um pouco mais organizada, por isso o Mirassol trabalha a bola, cadencia e erra o passe. Bola de graça para ele, é falta dura do Negueba por trás. O autor do gol vai receber cartão, Vladimir. Cartão amarelo para ele, acabou chegando mais forte ali para cima do Eliel, reclama bastante, mas não adianta não. É cartão para Negueba, 11 do Mirassol. Então, caçapa cantada, né, Bolis? A gente tá falando isso desde o primeiro tempo. Quem não tá vendo o jogo pela televisão, vindo só pela rádio, quem não tá em Mirassol, fala assim, não, o Tigrão tá exagerando. Até o Negueba, que é limitadíssimo. Ele já era para ter feito 4 gols, agora fez um golaço. Acertou. E a arma secreta do Felipe Moreira, a arma secreta dele, chamada Mailton, tomou um drible do Guilherme Biro e tentou correr atrás, mas assim com a perna bamba. O Guilherme Biro passou por cima dele, pisou na cabeça, no peito, no abdômen. E aí tocou pro Negueba ali no bico da grande área, levantou a cabeça, bateu com o lado de dentro do pé, tirando do goleiro, lado esquerdo. A bola entrou no lado oposto, bochecha da rede. Placar justíssimo. Contra a pior atuação, pior do que o jogo de estreia contra o Vitória, sob o comando do Hélio dos Anjos. É a pior atuação da Ponte, com a Bandeirantes mostrando o jogo pro Brasil inteiro, via TV, via rádio, via internet, via YouTube. Uma vergonha a atuação da Ponte. E eu venho batendo nessa tecla desde 15 minutos do primeiro tempo. O gol saiu a 22 do segundo. Uma vergonha, um desrespeito com a camisa da Ponte. Uma atuação lamentável, vergonhosa, vexatória. Um time vagabundo em campo, futebolisticamente falando. Um time que não quer nada. Um time de pernas pesadas. Tomou o gol do Negueba, que perdeu 4 anteriormente. E a arma secreta tomou uma finta. Não estava bem o Luiz Felipe, mas não toma um drible desse. Tomou o drible, ficou para trás e não teve pernas. E ele tá caído agora. Sequer para fazer a falta no Guilherme Biro, que rolou pro Negueba fazer o gol. Placar justíssimo. E é pouco por aquilo que já jogou o Mirassol e por aquilo que não jogou esse time vergonhoso, esse time covarde da Associação Atlética Ponte Preta, pelo menos no jogo de hoje. Não deu pro Mailton, tá saindo para a entrada do Ramon Carvalho. Ramon Carvalho 40 no lugar do Mailton, acabou de entrar, saiu machucado.
Chicken Supremiciar é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente a suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olha o Mirassol, cruzamento para a boca do gol, tira Edson. A sobra da bola fica para o Mirassol pela meia esquerda com Chico. Chico recua para Gabriel, Gabriel na meia esquerda. De novo, vem cruzamento lá dentro, Thalisson Kelvin ajeitou na área, tira a zaga, voltou para Lucas Ramon, pé direito, bateu cruzado em cima do Tomás Kaique. Gé brigou, foi no corpo do Lucas Ramon, segundo ato não houve nada. Recupera Gé, tenta a saída para Macaca, tenta o passe para Eliel, falta por trás do Thalisson Kelvin. Para matar a tentativa de ação ofensiva do Macaco, Lucas Ramon está reclamando de uma falta em cima dele que não existiu. Falta para o Mirassol, aliás, contra o Mirassol para Macaca bater. O Esco, a marca do profissional brasileiro com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. O Esco. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a quase 27 segundo tempo. No tic-tac do tempo de balão desta, você viu, confirma, é a Série B, 10ª rodada em Mirassol, vai dando Mirassol, gol de Negueba. Mirassol 1, Ponte Preta 0, vem Macaca. Eliel recolhe, domina, recebe do Arthur pela canhota, passou o Arthur. Ainda Eliel, marcado por 3, perdeu a bola, espirrada, sobra para Arthur. Levantou para a boca do gol, tentou Cássio Gabriel de cabeça, faz defesa. Voltou, tá impedido. Bandeira tá marcando uma irregularidade do ataque da Ponte. É posse de bola pro Mirassol, seguindo Edu Pinheiro. Olha, a Série B encerrado, Juventude 3, ABC 2, segundo tempo de ABC 0, Novo Cruzeiro 0 e 19 horas tem Vila Nova e Sampaio Correia. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol no rádio. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Mirassol tenta o ataque, foi derrubado, Negueba, falta para cima dele, o árbitro parou, marcou, tem falta para bater o time do Mirassol. Falta marcada no Ramon Carvalho, cometida pelo Ramon Carvalho, marcado pelo árbitro em cima do Cauã. Tem falta para bater o time do Mirassol, tá 1-0, o Mirassol está vencendo o jogo no Maião. Vem Danielzinho para a cobrança, não tem tanta pressa, ofensivo, ele recua para Thalisson Kelvin. Dá um tapa na bola de novo por dentro para Danielzinho, entrou no intervalo, recolhe, domina, parou, prendeu, ele pensou para Lucas Ramon, com o pé direito, ele volta para Thalisson Kelvin. Roda a bola o time do Mirassol, a Ponte tenta chegar, mas não consegue nem pressionar. Bola pro time do Mirassol, Danielzinho na ponta para Lucas Ramon, segundo terço do campo, tentou vir por campo de ataque, soltou para Gabriel que não dominou, mas consertou o Cauã, recuando para Luiz Otávio. Luiz Otávio tem a posse de bola pro time do Mirassol no círculo central. Mirassol tentou ataque, Guilherme Biro lá para canhota, empurrou no meio. Com o peito, ajeitou o Cauã para Gabriel de primeira, boa bola metida, esticada na ponta para Lucas Ramon, vem pro fundo, preparou o cruzamento, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio, palma, Kaique França! No desvio do Cauã de cabeça, foi buscar no cantinho, Kaique França, Vladimir Catarino. Defesa difícil, né? Teve que se esforçar todo o Kaique França para buscar a bola no cantinho, impedindo que ela entrasse em outra jogada pela ponta, feita pela equipe do Mirassol, tem escanteio. Quase 30 minutos de segundo tempo, quase o Mirassol amplia em Mirassol. Escanteio pro Leão da Alta Área, Araquarense bater. É o time do Mirassol que com esse resultado pode até terminar no G4 nesta rodada, está subindo para 19 pontos. Atenção, escanteio pro Mirassol bater. Torcedor do Mirassol faz a sua parte com os celulares, a lanterna nos celulares. É o 7º escanteio do Mirassol contra nenhum escanteio da Ponte. Reflete muito o jogo. Vem para a cobrança do escanteio o time do Mirassol. Lá pela canhota, autorizada a cobrança, levantamento, tira. Matheus Jesus, foi o Arthur quem tirou. A sobra da bola para Macaca, Elvis para Cássio Gabriel. No primeiro lance não dominou, consertou Ramon Carvalho. Sai jogando por dentro para Cássio Gabriel em uma zona perigosa, mas ele sofre a falta. O jogo está parado, é falta para Macaca bater. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. Agende a sua consulta, ligue ou envie um WhatsApp, anote aí, ó, 998005939, 998005939. Sexo é saúde na clínica Upman. Tem falta, Macaca para bater com Elvis, pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, boa bola para Arthur, levou para o fundo, preparou o cruzamento, cruzou para Eliel, não atacou, voltou para Léo Malte, perdeu! No pé de ferro ele perdeu, mas o Eliel inexplicavelmente não atacou a bola, Vladimir.
Deu a impressão que ele se surpreendeu, né, Boris? Talvez não esperasse que a bola fosse passar, passou e perdeu a chance a Ponte. Só para fazer pontuar um novo posicionamento. Olha o Mirassol. Descendo lá pela canhota com o Cauã, lançado, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou no bico na grande área, voltou pro Chico. Chico girou por dentro para Danielzinho. Vai daí, Danielzinho. Levantou a bola para Gabriel, tá na área, Cristian na área. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou Lucas Camon, a bomba, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, pois não, Tigrão. Com a saída do Mailton, que saiu contundido, ele tinha entrado no lugar do Luiz Felipe por questões técnicas. Aí se contundiu, falhou, foi driblado infantilmente no gol do Mirassol, que vai dando a vitória para o Mirassol até agora. Estou falando do Mailton, aí se contundiu, depois do vexame, saiu. Quem que entrou no lugar dele? O Ramon Carvalho. Mas o Ramon Carvalho não foi jogar de lateral direito, veio jogar de volante. E o Leonardo é que está quebrando o galho lá pelo lado direito como lateral. Aliás, uma posição que ele conhece. Só que hoje eu fico com a sensação que se a Ponte jogar até depois de amanhã, ela não vai fazer gol e vai tomar mais. Olha o Mirassol, o Cristian na cara do gol, vai marcar, tentou a finta, Kaique França pegou e o lance estava valendo. O Cristian tentou encobrir o Kaique França, que atento fez a defesa e salvou a macaca, Vlad. É, da impressão estava impedido, acho que marcou impedimento, mas como a bola ficou com a Ponte, deu a sequência, mas não deixou de ser uma boa participação do Kaique França no lance. Então tira, ô Giba, tira, essa não valeu. Bola para Ramon Carvalho, hoje é o Gabriel, né? Hoje é o GR. Ô GR, tira, essa não vale. Bola para Matheus Jesus, soltou para Arthur. Arthur recolheu, dominou por dentro para Ramon Carvalho no círculo central. Mirassol criou grandes oportunidades, mas está só 1-0. A Ponte, quem sabe, aí possa dar uma escapada e empatar o jogo. Há pouco teve até a possibilidade, mas não finalizou. 32,5, segundo tempo, placar de 1-0 para o Mirassol. Tomás Kaique com a canhota enfiou na ponta muito forte o passe para o Arthur. Aí fica difícil, né, Tiger? Isso mostra o quão operante está o meio-campo da Ponte. Vem aí o Tomás Kaique para tentar armar o time. Não é a dele, né? Zagueirão, né? Zagueirão rebatedor, zagueirão cintura dura. Aí foi tentar botar a bola lá do lado esquerdo para o Eliel e botou pela linha lateral de uma maneira, assim, absolutamente inexplicável para um jogador de futebol profissional. É isso. A Ponte faz, seguramente. Porque na Bahia, na estreia, tomou de 3-0 do Vitória, mas criou oportunidades, perdeu gols, né? Num determinado momento duelou de igual para igual. Hoje perde, por enquanto, só de 1-0, mas disparadamente a pior apresentação da Ponte no campeonato até agora. Pior do que em Londrina, quando perdeu por 3-0. Alteração no Mirassol, Vladimir. Saiu o Christian, atacante 9, entrou o Rodrigo Sanz, zagueiro 14. Já a informação do Edu, aqui desce o time do Mirassol, Guilherme Miro não dominou, pode ser agora, Edu. Olha lá em Natal, Série B, gol do Novo Horizontino, gol do Felipe Marques, ABC 0, Novo Horizontino 1. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Rodrigo San entrou e já sofreu a falta. Cometida ali pelo Gé no círculo central. Tem falta o Mirassol para bater. 34, segundo tempo, 1-0 para o Mirassol. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há mais de 30 anos. Oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Encontre a loja mais próxima de você. Olha o Mirassol chegando lá pela esquerda. Chega bem por baixo para fazer o corte. Edson colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Mirassol bater. Vamos bater 35, segundo tempo. Placar de 1-0 para o Mirassol, para você ligado no futebol da Bandeirantes através do YouTube. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Like na transmissão de hoje. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para o Mirassol, bater lá pela canhota, Guilherme Biro. Colocou na área para o Chico, tá na área, Leonardo chega na cobertura para tocar na bola. A bola vai embora, escanteio pro Mirassol, Vladimir Catarino. Chegada providencial ali do Leonardo, né? Porque o Chico estava pronto para fazer a conclusão da jogada, colocou pela linha de fundo, escanteio Mirassol. Kaique França, não tá fácil para ninguém não, hein? Hoje, no dia do seu aniversário, foi obrigado a trabalhar e trabalhar bastante no jogo. 35, tem escanteio Mirassol para bater. Tem duas bolas, pode escolher a bola ali que vai cobrar o escanteio, Danielzinho.
escolheu uma bola, a bola da esquerda e vai agora para a cobrança do escanteio para o Mirassol. Atento o Kaique França, zagueirada da ponte também. Vem para a cobrança do escanteio, Danielzinho fechadinho na primeira trave, subiu, tirou a defesa da macaca. A bola para Elvis, Elvis dividiu, a bola bateu no Chico, não saiu. Danielzinho chega na bola, tocou de cabeça pro Thalisson, Kelvin, Lucas Ramon curtindo uma de ponta esquerda ali também, ganhou lateral, mas não valeu o lance. Estava impedido o ataque do Mirassol. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. Quase 36 segundo tempo. Em Mirassol, 10ª rodada Série B, no Maião, Mirassol 1, Ponte Preta 0, Edu. Brasileirão, tudo no comecinho, América, Mineiro e Corinthians, Atlético Paranaense e Botafogo, e o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, tudo 0-0. Você no seu carro com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista, aqui ó. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. E segunda-feira, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, Carlos Batista girando com toda a sua equipe de comentaristas. Muito comentário, opinião, bate-papo e os quadros que são sucesso no programa Os Donos da Bola, como na lata, o personagem do dia e tudo sobre Ponte Preta e Mirassol, e amanhã de Guarani CRB, os times de Campinas em campo e também informações dos times da região. Bola para Elvis, pé direito, esticou na ponta para Léo Naldi, recolhe e domina na ponta direita para Macaca. A Ponte lentamente tenta vir por campo de ataque. Edson para Matheus C. Jesus, volta todo o Mirassol nesse momento, a Ponte tem que tomar iniciativa. Tomás Kaique, recolhe e domina curtinho no círculo central para Ramon Carvalho. Ajeita para Macaca, vamos entrar no instante final, no período final do jogo. Tá 1-0 pro Mirassol, a Ponte tenta com Eliel, foi desarmado por Rodrigo San, na bola recupera e sai jogando pro time do Mirassol, 1-0 pro Mirassol, Nissan Darujo, o melhor estoque na região para ter o seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820, 1937561820, Nissan Darujo, o melhor caminho entre você e o futuro. Tomás Kaique para Macaca, curtinho aqui na ponta para Ramon Carvalho, se mandou Arthur, se apresenta por jogo Cássio Gabriel. Tomás Kaique na quarta zaga para Ramon Carvalho, ultrapassa a linha da marcatória, esticou na ponta para Arthur, já foi para a área, prepara o cruzamento, soltou na entrada da grande área, Cássio Gabriel dominou, corta a luz do Elvis para Matheus C. Jesus, para Elvis, projeta na área, tentou, dividiu, buscou espaço, mas foi desarmado. E o Chico Kim volta até para ajudar a defesa, recuperou, fez o passe no comando para Gabriel, chegou na marcação, Edson na bola não, segundo a houve a falta. Falta marcada do Edson, o jogo tá parado, Vladimir Catarino. Falta sim, valoriza o tempo ali, o time do Mirassol vai fazer uma alteração. Leandro Vilela, ex-Guarani, tá ali próximo para entrar com a camisa 18. Vamos só ver quem vai sair ali para a entrada do Vilela. Alteração mais uma na equipe da casa, o Mirassol que tá vencendo o jogo, Boles. E agora, evidentemente, fica ainda mais difícil para o Macaca, além da parte física, né, Tigrão? Tem também essa situação do Moser, o time dele tá ganhando e começa a fechar a casinha. Já botou o Rodrigo San, né, que é defensor, já botou no lugar do Christian, que era o centroavante, agora vai botar o Vilela, provavelmente tire um meia. É o zagueiro, viu? É o Thalisson Kelvin, machucado, tá saindo o Thalisson Kelvin, 3 para a entrada do Leandro Vilela, 18. Aí ele deve puxar o Rodrigo San lá na zaga e bota o Vilela no meio. Então é evidente, né? É evidente que o Moser tem aquele estilo aí de garantir resultado, também está errado. Se o Mirassol for, o Mirassol fez o gol e diminuiu a intensidade, mas se força um pouquinho faz mais. A Ponte não quer nada, né? A Ponte subiu um pouquinho a marcação, fica ali enganando a todos nós. Agora nós estamos jogando. Tá jogando nada a Ponte. O Mirassol continua melhor e vai de novo. Olha o Mirassol, bola esticada no comando para Gabriel. Chega Léo Naldi para fazer o corte. Alô, Mauro Meloni. Parabéns pela transmissão. Um abraço para o Tigrão, que sempre fala a verdade. A Ponte não pode jogar como time pequeno contra o Mirassol. Tem que mudar a atitude já. Valeu, Mauro. Mandou mensagem aqui no Instagram. @Leandro Boles 2Ls e S. Se você mandar, eu registro aqui, tá bom? Alô, meu grande amigo João Paulo Formaggio. Tá sempre ligado.
ligado acompanhando o futebol da Bandeirantes. Bola para Macaca. Aliás, contra a Macaca pro Mirassol. Solta por dentro o Gabriel. Gabriel recua para Luiz Otávio pro time do Mirassol. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente-os nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Boles. Oi. Você que é mais jovem. Fala que eu te escuto. Pode ser que eu tenha perdido aqui algum arquivo aqui no meu disco rígido. Mas a Ponte deu um chute no gol, não me lembro. Agora há pouco eu estava procurando, pensando exatamente em relação a Nenhum, né? Teve aquele lance no primeiro tempo, mas acho que o Muralha não chegou a defender, não. Olha o time do Mirassol atacando o Chico, tentou levar pro fundo, cruzou, a bola não saiu, evitou. Deixou para Guilherme Biro na contraofensiva, sai na caça o Edson. Ele volta para Danielzinho. Danielzinho rodopiou, girou, soltou para Leandro Vilela, de novo para Danielzinho. Danielzinho na ponta para Guilherme Biro. Troca passes no campo, venceu o time do Mirassol. Carrega a bola, ainda Danielzinho, entrada na grande área. Clareou, limpou, disparou. A bola desviou no meio do caminho. Sobra da bola para Elvis. Elvis para Cássio Gabriel, se manda o garoto Eliel aqui para esquerda, o Cássio Gabriel até olhou, mas decidiu não lançar. Prefere o passe curto para Elvis. Agora já está preso, marcado pelo Leandro Vilela. Recua para Leonaldi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. 41 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo de bala desta, você vê, confirma, é a Série B, 10ª rodada em Mirassol, vai dando Mirassol, 1 para o Mirassol, 0 para Macaca, Edu. Olha a Ponte, 15ª com 10 pontos e terça-feira Majestoso recebe o ABC. Último ataque, Arthur domina, soltou o curtinho para Matheus Jesus, recolheu o domínio, já tem a resposta para a sua pergunta, Tigrão. Bola solta para Arthur, prepara o cruzamento a meia altura, para Cássio Gabriel, para Elvis, empurrou para Cássio Gabriel, vai marcar, bateu, furou, voltou, tentou, pega Alex Muralha! Alex Muralha para salvar o Mirassol! O Cássio Gabriel teve a chance para finalizar, mas furou, Vladimir! E não conseguiu, né? Quando furou, permitiu a recuperação da defesa do Mirassol e o Muralha ficou com a bola. Olha, Tigrão, de acordo com o SofaScore, aqui foram 22 finalizações do Mirassol, 7 no gol, 10 para fora. E 5 chutes travados. A Ponte, 2 finalizações, nenhuma no gol, 2 para fora e nenhum chute travado, tá bom? Então não chutou nenhuma bola no gol. No gol nenhuma. Parabéns pra Ponte, parabéns. A sua torcida está satisfeitíssima. É um desrespeito desses caras que estão em campo aí, fazendo esse papel ridículo. É um desrespeito com um clube que tem 123 anos de idade, clube mais velho do Brasil em termos de atividade ininterrupta desde que foi fundado. Uma vergonha, um desrespeito com o torcedor, com a camisa, com a história do clube. É isso que esses caras estão escrevendo essa tarde Mirassol, em Mirassol. Chico bateu cruzado, Edson desviou, Leonaldo tirou. E a Ponte ainda teve a chance, hein, porque a TV mostrou o lance. O Elvis deu um tapa na bola pelo alto, Cássio Gabriel. Não é que ele furou, mas ele pegou muito mal na bola, né, Tigrão? Lascou, pegou de... raspa do quê, Tigrão? Pegou de tornozelo, né? Aliás, é um jogador ridículo. Ridículo. Jogador frio, um jogador sem intensidade, que acha que joga mais do que joga. E quando ele viu a trava 44 chegando para calçar, ele foi com o pezinho mole. Ele foi para não chegar. Ele pipocou. E em se tratando de Moser, do outro lado, que começa a puxar o time para trás, mandando no jogo, de repente toma um castigo aí no final e a Ponte acha um gol, mas não merece. A Ponte não merece o gol do empate. Só que o Mirassol merece, pela covardia do seu treinador, merece o castigo. Mas a Ponte não merece sequer a conquista de um ponto. E já, assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. E o comando vai ser dele. Edu Pinheiro vai dar um recado aqui na Bandeirantes com aquela categoria de sempre. O jogo aberto na Bandeirantes é um oferecimento de Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Nissan Darugi, seu Nissan Zero com as melhores taxas de condições. Você encontra na Nissan Darugi. Acesse nissandarugi.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, tempero suave. Casquinha sequinha em fininha d'água
na boca, hein? Tá na cara que é Seara. Encontre no IGA Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. E Clínica Upman. Melhore sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp é o 998005939. Mirassol para ataque, cruzamento para a boca do gol, passa por todo mundo. Insiste ainda o time do Mirassol com o Lucas Ramon, lá para a canhota, tentou a finta. Leonardo chega, trava, sofre a falta para cima dele. Opa! E aí deixou o braço para cima do Lucas Ramon. Ou ele tentou deixar, né, Vladimir? Tentou, né? E o Lucas Ramon acabou também tirando, não foi nada. Mais 6 bolas, vamos a 51. Sofre de impotência sexual, ejaculação precoce ou falta de libido? Sim. Corre cuidar da sua saúde sexual, Tigrão. Na Clínica Upman. Ligue agora mesmo ou envie um WhatsApp para 998005939. Clínica Upman. Ramon Carvalho tentou o lançamento, estufa o peito e corta Lucas Ramon. A sobra da bola para Negueba, autor do gol, ele empurra por dentro para Danielzinho. Danielzinho fez o passe para o Chico Kim, recolheu, dominou. O que correu esse coreano brasileiro barra Paraguai no jogo foi uma grandeza. Ele sofre a falta, Vladimir. Isso porque nasceu em Seul, né? Já pensou se fosse em Pequim, teria corrido mais ainda. Cartão amarelo agora para Ramon Carvalho, pelo rodízio de faltas da equipe da Ponte. Ramon Carvalho está amarelado. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Prepara o prato e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no IGA Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Vamos chegar a 47, segundo tempo, 1-0 pro Mirassol. A Ponte vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Buscará reabilitação na próxima terça-feira. Não tem muito tempo para se preparar, não. Terça-feira, 7 da noite, diante do ABC. Time que está na zona do rebaixamento desde o início da competição. O ABC será o adversário da Ponte. Depois, no domingo, mais um jogo em casa, 11 horas da manhã contra o Sport. Serão 2 jogos na sequência em casa. E na sequência, o Campeonato Brasileiro das séries A e B vai dar uma pausa por conta das datas FIFAs. Amistosos das seleções. O Brasil, por exemplo, fará 2 amistosos. Um em Portugal e outro na Espanha. Bola para Leandro Vilela. O Leandro Vilela não foi convocado para a seleção não, né, Vladimir Catarino? Não, Boris, nessa convocação última, não. Entendi. 47, vamos a 51. Eu acho que se tem alguma coisa errada em termos administrativos, salarial e tal, seria mais honesto por parte do jogador fazer greve e dizer, não vamos jogar. Não vamos. Aí escancara tudo de uma vez e vai o racha. Do que enganar o torcedor assim. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos jogar. E não joga, não corre, não divide, não tem intensidade. Eu sou a favor da greve, se tem alguma coisa errada, eu não estou dizendo que tem. Porque para entrar em campo e fazer esse papel que a Ponte fez aí, é melhor nem viajar. Respeitaria mais o torcedor do que fazer isso que esses jogadores estão fazendo em campo. Essa falta de empenho, essa falta de intensidade, essa falta de respeito e essa falta de vergonha na cara. O Fê Silva mandou mensagem aqui, dá tempo para registrar? Fê Silva, boa tarde, tô ouvindo o futebol na RB, dá tempo de registrar? Valeu, tá registrado. Valeu, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência no YouTube, no Dial. Também ali no AM, no FM, nos aplicativos, no WhatsApp. Futebol da Rádio Bandeirantes, a marca, a credibilidade e a tradição da Rádio Bandeirantes e Campinas. Bola pro time do Mirassol com Gabriel. Gabriel pra Cauã. Bola não saiu, segundo bandeira não, em cima da linha. Lucas Ramon, de primeira, Leandro Vilela. Na ponta para Gabriel em posição legal. Chegou Tomás Kaique, tirou. Evitou a saída da bola, não conseguiu evitar, a bola foi embora pela linha de fundo, tiro, ou melhor, escanteio pro Mirassol, Vladimir Catarino. O Tomás Kaique chegou de qualquer forma ali para fazer o corte e colocou pela linha de fundo, escanteio Mirassol. Vamos a 40, estamos com 49, vamos a 51. Ao fundo dá para ver a galera da Ponte desanimada, presente, Mirassol, até um bom número de torcedores devido à distância. Torcedor da Ponte, a macacada esteve presente, Mirassol, mas insatisfeita com esta apresentação ruim da Ponte. Tenta o Mirassol, passe errado, a bola vai embora pela linha de fundo. Tiro de meta para Kaique França cobrar. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro.
Já já o jogo aberto, o comando de Edu Pinheiro com os comentários do Tigrão, com os quadros do programa, defesa do jogo, craque do jogo, tem a ficha técnica de Ponte Preta e Mirassol até aqui, 1-0 para o Mirassol. Domina Léo Naldi na marginal do campo para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel devolve para Léo Naldi, tentou o domínio, a bola não foi controlada. Opa, bateu no braço ali do Leandro Vilela, o outro não deu. Tentou Elvis, bola dividida, sobra para Alex Muralha. Olha, se eu falei o nome de Alex Muralha no máximo 5 vezes no jogo, eu tô até exagerando, viu, Vladimir? Pouco participou, né, Boris? A gente falava sobre isso ao final do primeiro tempo, quase que nula a presença ofensiva da Ponte hoje. Alex Muralha levanta a bola, tentou de cabeça o Chico Kim, Cauã também, mas a bola já havia saído. É lateral para Macaca, bater pela direita no campo defensivo, vai terminar o jogo no Maião. 1-0 para o Mirassol. O Moser tá ali, à beira do campo, agitadíssimo, levou uma bronca no quarto árbitro. Tá puxando a perna direita o Léo Naldi, vai no sacrifício na reta final dos últimos segundos de jogo. A Ponte tem que pelo menos tentar levantar essa bola lá na frente. Edson brigou, a bola sobrou para Léo Naldi. Léo Naldi inverteu para Matheus Jesus. 50 minutos e meio. Matheus Jesus levantou para Gé Luiz Otávio e tirou Elvis, brigou ninguém no meio campo, ninguém no rebote, só jogador de amarelo, eram 3. Recupera a posse de bola o time do Mirassol. Leandro Vilela carrega a bola, bota na frente, dividiu com o Léo Naldi, consegue o passe na ponta para Chico Kim, se apresentou do outro lado o Gabriel, cruzamento para a boca do gol, tá impedido. No momento em que o Chico recebeu lá na ponta, estava impedido. Jogo parado, é posse de bola para Macaco, mas acho que não vai dar para fazer a reposição a Ponte não. O árbitro vai terminar o jogo no Maião, 1-0 para o Mirassol. A Ponte vai conhecendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro da Série B e repito, vai buscar a reabilitação na próxima terça-feira diante do ABC quando apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o jogo em Mirassol. Gol de Negueba aos 22 minutos do segundo tempo. O Mirassol vence a Ponte, sobe na classificação. A Ponte permanece com 10 pontos, próxima da zona do rebaixamento. E na sequência vem aí na Bandeirantes o jogo aberto. Comando de Edu Pinheiro, fique ligado. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a clínica Upman. WhatsApp 998005939. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. E muito obrigado a você nos acompanhando no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, no AM 1170 e FM 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Acabou o público não divulgado, o Negueba marcou a 21 do segundo tempo. Mirassol 1.0, Mirassol aplaudido pela sua torcida. Nesse momento, Catarina, é o quarto colocado. É, resultado péssimo, né, pra Ponte Preta. A Ponte Preta que tentava embalar depois da importante vitória sobre a equipe do Vila Nova, mas acabou não jogando mal. Praticamente assistiu a equipe do Mirassol jogar e acabou perdendo, né? Volta a campo na próxima terça-feira. Não tem muito tempo não para pensar. Terça-feira volta a campo, na volta do Fábio Sanches e também a volta do Matheus Silva, mas não vai poder contar com o Elvis, que recebeu o terceiro cartão amarelo. É a Ponte nesta campanha ruim na Série B do Campeonato Brasileiro. Já você volta, hein, Catarina, no craque Uesco, craque do jogo já. Tigrão vai comentar, a Ponte é 15ª, congela em 10 pontos. Ó, é que a rodada ajudou, hein? Chapecoense perdeu, Avaí perdeu, Tombense empatou, mas fora de casa, mas empatou, o CRB vai jogar e a ABC tá perdendo. Uma campanha muito, mas muito ridícula em 10 jogos, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas e terça-feira tem um ABC no majestoso último colocado. Vamos lá, Tigrão, vamos comentar. Já de vocês disseram tudo, um resumão espetacular. A Ponte não deu um chute a gol. Teve 2 chances com o Gé a 15 minutos, mas concluiu mal. Poderia ter passado para o Leonaldo. E essa 42 segundo tempo, uma enfiada do Elvis para o Cássio Gabriel, mas ele lascou, bateu de canela e sobrou para o goleiro Muralha. É pegar. Kaique França fez pelo menos 4 defesas e também o Mirassol, algumas chances perdidas como aquela do Negueba a 6 segundo tempo, que ele isolou o cara a cara com o Kaique França. Mirassol 1, Ponte 0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Edu, eu poderia dizer que esses jogadores não têm vergonha na cara. Eu poderia dizer que eles, futebolisticamente falando, apresentaram um trabalho abaixo da crítica, que é um time sem vergonha, mas eu não vou dizer isso, porque eu sou mais educado do que eles, porque o que eles fizeram hoje com a torcida da Ponte, o vexame ao qual eles submeteram a torcida da Ponte, é digno da pior nota possível, é digno de revolta por parte do torcedor. E eu poderia dizer tudo isso, mas eu não vou dizer, eu vou dizer que foi um time indolente, pernas pesadas, mal organizado, com estratégia errada, jogando de maneira covarde, esperando o adversário, sem reação, um time sem nenhuma proposta de jogo, um time sem vontade, um time que não conseguiu em nenhum momento dar a impressão de que poderia mudar aquilo que estava previsto que ia acontecer na partida, ou seja, a derrota. Um time horroroso, um time sem empenho, um time mal preparado fisicamente, aparentemente. Todo mundo andando em campo. Todo mundo enganando o torcedor. Eu vou dizer aqui o que eu disse com a bola rolando no finalzinho da partida. Se tem alguma coisa errada, se tem algum salário atrasado, se tem alguma coisa administrativa que não está a contento, eu vou dizer aqui o que eu disse com a bola rolando. Eu não tenho essa informação, mas a impressão que a gente tem é que os caras não queriam jogar. É uma impressão que eu fiquei, que era boicote, que ninguém queria nada com nada. E se existe alguma coisa errada, seria muito mais decente fazer uma greve e não entrar em campo do que fazer esse papel, do que se prestar a esse papel de entrar em campo e envergonhar o seu torcedor numa camisa de 123 anos, com a história que tem a Ponte, com o apoio que esses jogadores recebem por parte da torcida e conscientes do sofrimento emocional que eles causam ao torcedor que ama o seu clube. Uma irresponsabilidade. Volto a dizer, não vou comentar o jogo, só o Mirassol jogou. Não dá para dizer onde a Ponte errou. Ela errou em tudo. Ela não foi para Mirassol. Ela parou em Rio Preto. A Ponte entrou em campo só
com o corpo, mas não com a alma. Ninguém queria absolutamente nada. Então eu não vou entrar em detalhes técnicos e táticos, porque não tenho o que comentar. Foi um jogo de um time só, e não fosse mais uma atuação exuberante do goleiro Kaique França da Ponte, esse sim, com vergonha na cara, e a Ponte teria voltado com uma sacola de Mirassol. Uma vergonha. Então seria melhor não entrar em campo do que entrar para fazer um papel desses, para enganar todo mundo, inclusive a todos nós, e principalmente ao torcedor pontepretano. Ou entra para jogar, para guerrear, para dividir, para lutar, para honrar a camisa, ou fica em casa. Ó, tem coisa errada. Agora, se não tem nada errado, e esses caras estão fazendo isso, a diretoria deveria rescindir com todo mundo. E bota, salvo as honrosas exceções, como é o caso do Kaique França. E bota um time juvenil, bota um time sub-20, bota um time amador, que pelo menos vai correr e não vai ficar com essa indolência, com essa preguiça, com esse desrespeito, com essa falta de vontade e com essa falta de vergonha na cara. 1-0 foi pro Mirassol. Esse é o placar do jogo. É o que está estampado. Foi para a súmula. Mas o placar moral, 5-0 para o Mirassol, porque foi um jogo de um time só. E no jogo de hoje, o meu respeito, a minha admiração e o meu reconhecimento vai apenas para o goleiro da Ponte. Os demais desrespeitaram a torcida. E os senhores estão errados. Não entrem em campo. Se tem alguma coisa errada, protestem. Procurem o Martorelli, que é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. Se tem, eu não estou dizendo que tem nada errado, mas o papel que os senhores fizeram é de boicote, é de quem não quer nada, é de quem está querendo dar o troco, é de quem está se escondendo, e a torcida não merece isso. É melhor não entrar em campo. Se tem alguma coisa errada, não entrem, deem WO. Mas não mostrem pela tela da Bandeirantes, pelas ondas do rádio, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, essa vergonha que os senhores apresentaram. Edu Pinheiro. Olha, eu só vou ler aqui o título. Sabe quando você recebe a mensagem do WhatsApp, mas não abre? Você só lê, dá para ler a primeira frase. Eu vou fazer isso, só um pouquinho, tá? Conselho omisso, Tigrão, comentário nota 10, 8419. Eu ia ler. Isso, 8419. Deixa eu ler. Volta um pouquinho. Final 8419. Volta um pouquinho. Tigrão, foi boicote. Gilberto de São Paulo. Parabéns, Tigrão, você foi perfeito. João Nardari Júnior. Não adianta se revoltar com o time é ruim mesmo. Final 2222. Está irritante ouvir e assistir o jogo da Ponte, não tem condições. Resumindo, time muito mal treinado. Estou com vergonha de falar que sou pontepretano. Aqui é o Carlinhos do Campos Elíseos, time da Ponte horrível. Edu, eu não entendo. O Eberlin deu entrevista dizendo, abrindo aqui, que ia brigar para subir, mas como? Hoje não consegue ganhar nada. Quem que assina aqui não diz obrigado, viu, amigo 0514. Deixa eu ver aqui, o Carlinhos, falei, né, Carlinhos? Muito obrigado, um abraço para você. Do Campos Elíseos, estou com vergonha, já disse aqui também, é que vai e volta, a gente começa a ler, todo mundo começa, time ridículo, apenas 2 chutes longe do gol, é o Giovanni de Hortolândia, e assim vai. É aquilo que todo mundo, resumindo, time muito ruim, chegando aqui, senhor Eberlin, vem a público informar que os salários estão atrasados, Paulo do Bonfim, essas e outras. Muito obrigado aí ao 0352, também concordando aí com o mestre Tigrão. Meus amigos, é isso aí, Ponte perde 1-0 Mirassol, nenhum chute a gol, Kaique França, único que se salva aí. A gente, olha, temos o craque do jogo, já tá mais do que definido, né? Olha, gol do Atlético Mineiro, quem? Hulk! O jogo é no Parque do Sabiá, em Uberlândia, o clássico, em Cruzeiro e Atlético em Uberlândia. Hulk marcou Atlético com Cruzeiro a 0, 0-0 Atlético e Botafogo, 0-0 América Mineiro e Corinthians, encerrado Fortaleza 0, Bahia também 0. 21 horas tem Santos Internacional. Série B, encerrado Juventude 3, Avaí 2, encerrado, deixa eu ver aqui, ABC 0, Novo Horizontino 1.
E está começando aqui Vila Nova e Sampaio Correia, está no comecinho. Ontem nós tivemos aí pela Série B, Ceará 2, Chapecoense 0, Botafogo 0, Tombense 0 em Ribeirão Preto, Vitória 3, Ituano 0 e Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Nós vamos ter amanhã, 15h30, Guarani CRB no Brinco e 18 horas Londrina e Sport. Na rodada, a Ponte, repito, é 15ª. E olha que a Ponte teve sorte que Chapecoense perdeu, Avaí perdeu, Tombense empatou, CRB vai jogar, ABC perdeu, certo? Agora, o Guarani, uma péssima rodada para o Guarani. O Vitória ganhou, Novo Horizontino acaba de ganhar, Criciúma ganhou, Mirassol ganhou, Vila Nova tá jogando, tá no começo ainda e vai ficar com um jogo a menos. Botafogo empatou em casa, Ceará ganhou, o Juventude ganhou. O Juventude hoje, 4ª vitória consecutiva. Juventude 3, Avaí 2. Thiago Carpini, 4 jogos, 4 vitórias. Então o Juventude, ele em número de vitórias ultrapassou o Guarani. Claro, o Guarani vai jogar amanhã, conforme dissemos. Então esse é o panorama. Lembrando que a Ponte, terça-feira, majestoso Ponte e ABC. Daqui a pouco, o craque Uesco. Quem vai ganhar a furadeira elétrica da Uesco? Olha, o Kaique França já ganhou 3, hein? Já ganhou 3. Tá abrindo uma escolinha com a Uesco. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos. Areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que a partir dos 30 anos, os homens começam a apresentar queda hormonal? A Clínica Upman está preparada para melhorar e recuperar a sua performance sexual. Agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. A Clínica Upman possui médicos com mais de 20 anos de experiência que vai poder ajudar você a resgatar a sua confiança. WhatsApp 998005939. Sexo é saúde com a Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Muito bem, craque Uesco, Uesco é sensacional, W-E-S-C-O, Uesco, W-E-S-C-O, ferramenta Uesco, olha a furadeira, é sensacional, é primeiro mundo, é furadeira de primeiro mundo, tem nível, se você sair fora do nível, tem um alarme que avisa. É mole, sensacional.
Vamos lá, Mirassol 1.0, craque Uesco, Leandro Borges. O moço de Piracicaba, o 15, hoje goleou 6-3 a Inter de Limeira. O jogo foi em Limeira, Série D de dado. Inter 3, 15 de Piracicaba, meia dúzia, é mole? Então ele tá todo. Então narrou aqui, oi Borges, o craque. Kaique França, pra mim, meu caríssimo Edu Pinheiro, hoje é aniversário do Kaique, fatalmente ele gostaria da vitória como presente, mas a vitória não veio, mas a atuação do Kaique França, mais uma vez, foi muito boa, se não fosse ele, inclusive, a Ponte fatalmente teria levado mais gols. Valeu, Edu, um grande abraço pra você e até a próxima! Opa, Catarina, agora sim, ô meu caro, grande Sufi. Grande, meu caro. Não é o Gilberto, é o Capucci. Danilo Capucci, mas o que é isso? Obrigado, hein? Vamos lá, Kaique França. Pois não, o Vladimir Catarino. Oi, Edu. Nesse jogo fraco, tecnicamente, ruim, péssimo da Ponte Preta, meu voto vai pro Kaique França, o aniversariante do dia. Meu voto vai pra ele, Edu Pinheiro. Ah, muito bem, até amanhã, hein, ô Catarino. Até amanhã no jogo Guarani e CRB, tá? Vamos começar com 14h30, o jogo é 15h30. Vamos começar a falar aqui com 14h30 no Concentração. Tigrão, o craque do jogo. Kaique França, conceito bom, único que se salvou. Vamos lá, Kaique França, por unanimidade, é eleito craque do jogo, craque Uesco. E aí, você já conhece a Uesco? Se não conhece, chegou a hora de conhecer. A Uesco é a marca de ferramentas elétricas que faz história no Brasil já há 10 anos, oferecendo para os profissionais que buscam excelente desempenho com preço justo. Por isso, é reconhecida como a marca de melhor custo-benefício do setor. Além de tudo, a Uesco conta com mais de 3.500 revendas e 630 assistências técnicas em todas as regiões do país. Do profissional de construções de grandes proporções ao trabalhador autônomo, sempre há uma ferramenta Uesco que dá conta do recado. Acesse uescoferramentas.com.br, baixe o catálogo completo de ferramentas Uesco e fique por dentro de tudo. Uesco, 10 anos construindo com você. Olha, daqui a pouco nós vamos aí para a defesa do jogo, hein? A defesa do jogo. Deixa eu ver o que mais. Depois tem o gabarito. Ah, mas na sequência mesmo é a ficha técnica em nome de Brasitone, detalhada a ficha técnica. Depois tem a defesa e o gabarito. Aqui 19-14, Mirassol 1.0. Continua Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, gol do Hulk. Gol de quem? Gol do Atlético Paranaense. E batendo o líder. Atlético Paranaense 1, Botafogo do Rio 0, primeiro tempo. E no primeiro tempo no Independência, América Mineiro e Corinthians 0-0. E a seleção brasileira, hein, gente? Mas que fiasco, cara, que coisa incrível. Perdemos para Israel no Mundial Sub-20 na Argentina. Era quartas de final. O Brasil faz 1-0 no segundo tempo. Não deu nem para comemorar. Israel empatou 1-1. Terminou o tempo normal 1-1. Foi para prorrogação. Começa a prorrogação. O Brasil faz 2-1. Israel empata 2-2. A Israel faz 3-2. E depois, incrível, Israel perdeu 2 pênaltis. No primeiro, o goleiro do Brasil defendeu. E no segundo, o próprio goleiro do Brasil fez pênalti e chutou para fora. Mas ficou no 3-2. Somando tudo, Israel, portanto, está na semifinal. A equipe do Ramon Menezes. Brasil está eliminado. Agora 19-15, já a ficha técnica. RB Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Muito bem, ficha técnica lá em Mirassol. A Ponte não teve a dupla zaga titular, Matheus Silva e o Fábio Sanches suspensos. O Felipinho, volante, poderia ser opção, não seguiu, problemas musculares. A Ponte com o Kaique França, Luiz Felipe, Edson, Tomás Kaique e Arthur, Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis, Gé e Pablo Diego. Primeira alteração no intervalo, saiu Amaral, entrou Eliel. 18 segundo tempo, sai Pablo Diego, entra Cássio Gabriel e sai o Luiz Felipe, lateral direito, entrou Mailton. Mas só que 7 minutos depois, o Mailton se machuca e entra Ramon Carvalho em seu lugar, a equipe do técnico Felipe Moreira. Olha o Mirassol, Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, o Thalisson Kelvin, depois o Leandro Vilela, ex-Guarani, Luiz Otávio e o Guilherme Biro, Yuri, depois Cauã, Chico Kim, Gabriel, depois Gabriel, camisa 8, e o Camilo, aqui sim, depois o Danielzinho, Camilo responde, Camilo, depois Danielzinho, Christian, depois o Rodrigo San e o Negueba, a equipe do técnico Mozart, ex-Guarani. Olha, apitou Leandro Pedro Voaden, que mostrou amarelo para Ponte, Leonaldi e Elvis. É o terceiro, hein? Elvis não joga contra o ABC na terça aqui. E também o Ramon Carvalho amarelado, 3 para Ponte, no Mirassol, Yuri e o Negueba. O gol do jogo foi no segundo tempo, a 20 minutos, marcado por Negueba, público e renda não divulgados. Final, Mirassol 1.0, a ficha técnica em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic, inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo, Mirassol 1.0, a defesa e a sorte do jogo. A defesa e a sorte, vamos lá, meu caro Capucci. É o lance 3, né? Começamos com o lance 3 aí, vamos lá. 18, primeiro tempo, cobrança de escanteio, gente, ninguém subiu, cabeçada, teve sorte o Kaique França, em Bole. Escanteio pro Mirassol, Gabriel levantou, desvio de cabeça pra fora. Subiu livre, o centroavante Christian desviou na primeira trave, a bola passou de meia extensão, a outra por muito e aqui a defesa não só do goleiro, mas também a providência do zagueiro, hein? Tomás Kaique, que veio do Audax do Rio, primeira vez como titular, 27, primeiro tempo, dá uma travada providencial. Camilo, por dentro fez o passe, a bola sobrou pra Negueba, tá na área, vai marcar, bateu, trava na hora H, Tomás Kaique. Corte providencial do zagueiro 34, da Macaca. Primeiro tempo, uma falta para o Mirassol na bola, Guilherme Biro e Bolis. Tomou distância ali considerável, Guilherme Biro. Autorizado, pé canhoto, direta cobrança, espalma, Kaique França vai atrás da bola e pega de novo. Kaique França salva a Macaca. Olha, vamos pro segundo tempo, em 6 minutos, o gol incrível que perde o Negueba. O Kaique França saiu, deu uma fechada e tal. É a sorte também do goleiro. Vamos lá, Negueba, 6 minutos, gol incrível. Olha o time do Mirassol recuperando. Atenção, saiu na cara do gol. Negueba vai marcar, perdeu, Negueba.
na principal chance do jogo, ele ficou cara a cara. O Guilherme Biro só rolou por ele, faz e me abraça. O Negueba girou, soltou a bomba, a bola subiu e foi embora. Vamos lá, 14 segundo tempo até aqui 0-0. 0-0, se não me engano, saiu de um escanteio, gente, sobrou pro cara do Mirassol. O Kaique França atirou com os pés, no reflexo, vai Bolis. Danielzinho vem pra bola com o pé direito, levantou pra boca do gol, a bola soprou, ficou viva. Olha o chute, Kaique França defendeu. Defesa espetacular do goleiro da Ponte com os pés. No bate-rebate, a bola ficou viva. A finalização, Kaique França salva a macaca incrível, Vladimir Catarino. Bom, só tava Mirassol, 16 minutos do segundo tempo, tava 0-0, 0-0. Aí que aconteceu? A defesa do Kaique França, entrada da área, no segundo lance estava impedido, mas no primeiro ele defende. Se entra, era gol e o lance foi assim. Perdeu a bola, recupera o time do Mirassol, entrada na grande área, Chico disparou, Kaique França pegou, olha a sobra da bola, Kaique França foi atrás do autor, o árbitro tá marcando impedimento. Impedimento no segundo lance, mas no primeiro Kaique França de novo salvou a macaca. Isso, Bolis, sensacional, o chute o chute do Kim, né? O chute aí do japonesinho aí, que é o Yuri, né? Yuri. Olha, Chico, foi o Chico Kim que chutou. Se entra, valia. Era o primeiro. Vamos lá. Bom, depois faz 1-0, o Negueba faz 1-0, um chutaço dentro da área, não deu pro Kaique França, e aí, a 28 minutos, o Kaique França, ele pega uma do Christian, uma cabeçada. Kaique França pegou uma... Atenção, oi, Bolis. Com o peito ajeitou o Cauã para Gabriel de primeira, boa bola metida, esticada na ponta para Lucas Ramon, vem pro fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio, palma, Kaique França. No desvio do Cauã de cabeça, foi buscar no cantinho, Kaique França, Vladimir Catarino. E a última proposta, a sorte do jogo, porque é o seguinte, aqui a defesa e a sorte do Muralha, goleiro do Mirassol, que o Cássio Gabriel, ele pegou de tornozelo, ele errou na conclusão. Bom, o lance foi assim, em quase a ponte de pata, 42. Bola solta para Arthur, prepara o cruzamento a meia altura, para Cássio Gabriel, para Elvis, empurrou para Cássio Gabriel, vai marcar, bateu, furou, voltou, tentou, pega Alex Muralha! Alex Muralha para salvar o Mirassol! O Cássio Gabriel teve a chance para finalizar, mas furou, Vladimir! Tigrão, esses lances aí foram um total de 8 lances aí, entre defesa, sorte. E aí, o que você achou, Tigrão? A pergunta é, qual foi a defesa do jogo? Pra mim, a penúltima aí, Edu, essa que o Cauã cabeceou e o Kaique França foi buscar lá embaixo com muita dificuldade, muita gente na frente, uma cabeçada de perto. Penúltimo lance separado por você aí. 28 do segundo tempo. 21 do segundo tempo, 28, 1 minuto 28. antes do gol. Só dava Mirassol. Só dava aqui já estava Mirassol. 1-0, Tigrão, essa defesa já estava... Já estava 1-0. É esse lance aí que o Leandro Bolis mostrou exatamente assim. Com o peito ajeitou o Cauã para Gabriel de primeira, boa bola metida, esticada na ponta para Lucas Ramon, vem pro fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol de cabeça, o desvio, palma, Kaique França. No desvio do Cauã de cabeça, foi buscar no cantinho, Kaique França, Vladimir Catarino. Defesa difícil, né? Tem que ser... Bom, meus amigos, olha, intervalo de América Mineiro 0, Corinthians 0, intervalo de Atlético Paranaense 1, Botafogo do Rio 0, e olha que o Atlético eliminou o Botafogo meio de semana da Copa do Brasil, em pleno Engenhão, e agora tá ganhando de 1-0. Intervalo, não, tá quase no intervalo, tá quase no finalzinho, está no finalzinho do primeiro tempo lá em Uberlândia. Atlético Mineiro 1, gol do Hulk, Cruzeiro 0, joga em Uberlândia, e 9 da noite tem Santos e Internacional. Na Série B, Juventude 3, Avaí 2, ABC 0, Novo Horizontino 1, o Vila Nova vai jogando com o Sampaio Correia, 27 do primeiro tempo, 0-0, e aqui encerrado, hein? Ê, macaquinha safada! Mirassol 1.0, já, o gabarito jogador por jogador, tintim por tintim. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Meus amigos, já o gabarito do jogo em Mirassol 1.0. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Gabarito do jogo. Vamos lá, o gabarito do jogo, Mirassol 1.0, Tigrão, vamos lá. Qual é o conceito do jogo? E melhor, o primeiro ou o segundo tempo, hein, Tigrão? Os dois tempos foram exatamente iguais, só um time jogando, o jogo foi chato, porque fazia tempo que eu não tinha a possibilidade de assistir um WO, mas com o time faltante em campo. A Ponte faltou ao jogo, não foi. Então foi WO e o placar 1-0 para o Mirassol. Igual, os dois tempos. O jogo acaba sendo ruim porque foi jogo de um time só. A Ponte prejudicou o espetáculo e traz essa avaliação para o jogo pela sua indolência, pela sua inoperância, pelo seu desinteresse, pelo seu desrespeito, conceito ruim. Vamos lá, Kaique França, jogando de vermelho, hoje é aniversário dele, 28 anos, eleito o craque Uesco, pelo menos 4 defesas, também gols perdidos pelo Mirassol. Se teve culpa no gol, essas e outras, o Kaique França, Tigrão, que tem 67 jogos com a camisa da Ponte. O único que merece no jogo de hoje, e veja bem, o que está em avaliação, em análise aqui, é o jogo de hoje. Eu não estou falando da trajetória dos jogadores, não estou falando da Série A2, eu não estou falando da carreira deles, eu não estou falando do jogo contra o Vila Nova, onde a Ponte foi bem, estou falando do jogo de hoje. No jogo de hoje, o único que se salvou, Kaique França. Conceito bom, evitou que a Ponte voltasse com uma sacola de Mirassol. E eu já vou te avisar aqui, a análise de todos os outros, sem exceção, vai ser a mesma. E eu vou terminar em 1 minuto e meio. Não tenho o que falar dessa palhaçada, dessa vergonha, dessa atitude de desrespeito, dessa atitude condenável, futebolisticamente falando, que eu tive o desprazer de acompanhar aqui hoje, trabalhando e tentando comentar ao microfone da Bandeirantes. Vai ser tudo de prima, Edu, me perdoe. Não, fique à vontade, por gentileza, Tigrão. Olha, vamos falar do Luiz Felipe. É volante de origem, joga de lateral direito, está completando 1 ano de Ponte, hein? Luiz Felipe está completando 1 ano de Ponte, veio do Boa Vista, retornou, estava suspenso no jogo anterior, foi até 18 segundo tempo, teve muito trabalho, porque o tal de Chico caiu pro lado dele, deu trabalho. Tigrão, Luiz Felipe. A pior apresentação dele com a camisa da Ponte, conceito péssimo.
Não teve a dupla de zaga titular Matheus Silva e Fábio Sanches suspensos. Então, escalados Edson, menino da base, e Tomás Kaique. Pela primeira vez titular, veio do Audax do Rio. Ambos jogaram o tempo todo. Teve aquele corte providencial, Tomás Kaique, 27 primeiro tempo, que nós aqui realçamos na defesa e a sorte do jogo. 44 primeiro tempo, ele quase fez um pênalti. Você fragou, foi fora, mas foi falta e o juizão não deu. Alguns cortes, sim. Edson, cortes, sim. Porém, lances, e foram vários, em que a pergunta é, cadê a zaga? O Cris cabeceou, 18 primeiro tempo após o escanteio aí. Cabeceou sozinho, né? Cadê a zaga? Teve outro lance também, aquela que defendeu cara a cara. 14 segundo tempo, cadê a zaga? Essas e outras aí, você analisando aí a zaga da Ponte, Tigrão. Zaga batendo cabeça e mal posicionada, desentrosada, conceito ruim. Arthur, lateral esquerdo, hoje arredondando 70 jogos, somando a sua passagem anterior em 2017. Joga com a 15, Arthur. Errando tudo, correndo com um freio de mão puxado e torcendo para o mundo acabar em barranco, para ele morrer encostado. Conceito ruim. Os volantes, eu preciso de explicação. Amaral só jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou Liel. Então vamos lá, Amaral pelo primeiro tempo. Leonaldi jogou o tempo todo, completando 99 jogos. Leonaldi contra o ABC, arredonda, entra com a camisa 100. O Leonaldi foi amarelado, o lance você analisando também. Você explicou, Leonaldi estava lá na lateral direita, ajudando o Luiz Felipe. Mas com a mudança que teve no intervalo, saindo Amaral, entrando Eliel, que é um atacante, se mudou alguma coisa, para onde é que foi? E depois outra, a Ponte teve o Mailton entrando na lateral direita, se machucou contra o Ramon Carvalho. Com a entrada do Ramon Carvalho, o Leonaldi passou a ter a função de lateral direito. Foram 3 funções no mesmo jogo, Tigrão. Mas não rendeu em nenhuma delas. Começou fazendo uma segunda linha pelo lado direito, voltando para recompor, para tentar ajudar o Luiz Felipe, marcou mal e distribuiu mal o jogo. Com a saída do Amaral, ele vem na do Amaral por dentro, vem como volante na dele, jogando centralizado, mas logo em seguida o Mailton se contundiu, vem no lugar do Mailton Ramon Carvalho, o Ramon Carvalho entra no meio campo, de volante, e o Leonaldi termina como lateral direito. Somando tudo, conceito ruim. Não produziu absolutamente nada. Aqui dá pra fazer uma dobra, Matheus Jesus e Elvis, ambos jogaram o tempo todo. Eu vou no Elvis aqui, que olha, só no final do jogo que deu uma assistência aí pro Cássio Gabriel, acabou não aproveitando. Recebeu o amarelo, você analisando também a forma que ele recebeu, porque você chamava a atenção dele no momento que ele recebe o amarelo, que foi 18 segundo tempo, é o terceiro, tá fora. Então vamos lá, Matheus Jesus e o Elvis. O Elvis segurou o adversário pela camisa, sabendo que estava pendurado. Eu não vou dizer que ele fez de propósito. E também não posso dizer que ele é burro, que ele é um jogador inteligentíssimo. A conclusão é do ouvinte da Bandeirantes. Foi na risca demarcatória do meio-campo. O Matheus Jesus tentou segurar e não conseguiu. O Elvis segurou, puxou pela camisa, sabendo que estava pendurado. Não vai enfrentar a galera terça-feira contra o ABC. Conceito do Elvis, hoje, péssimo. Conceito do seu companheiro de armação, péssimo ao quadrado. Esse é o Matheus Jesus. Olha, aqui Mirassol 1.0, gol marcado pelo Negueba, 21 do segundo tempo. E agora o Gé. Jogou o tempo todo, não foi amarelado, teve uma chance aquela, relembrando, 15 do primeiro tempo, é uma bola que ele recupera dentro da área, estava com o Mirassol, ele recuperou, mas ele girou rápido, pegou muito mal, saiu mascado e poderia ter servido o Leonaldi. No mais, não me lembro de chance perdida, é verdade que ele vem ajudar a defesa. A defesa tem falta, ele está na barreira, ajuda um pouco ali. Tigrão, o Gé, como é que foi? Egoísta, no único momento em que ele poderia ter deixado de sê-lo. Fora isso, passeou como os seus demais companheiros, atuação abaixo da crítica. Conceito péssimo.
Vamos ao Pablo Diego, que foi até 18 do segundo tempo. A chance que teve estava impedido. E mesmo assim o goleiro defendeu, foi para fora. Essas e outras, Pablo Diego, que joga com a 11. Para ele não ficar com inveja do Gé, péssimo também. Olha, dos que entraram, Mailton, lateral direito, entrou a 18 do segundo tempo. Porém, contudo, no entanto, no entretanto, você pregava que é o seguinte, que o Mailton, no lance do gol, ele falha. Lá embaixo, lá na lateral, ele disputa a bola com o Guilherme Biro, né? Ele perde, o Guilherme Biro passa por ele, faz a jogada e serve a Negueba. E Negueba, na entrada da área, chuta, bate forte e faz 1-0. E se machucou depois. Ele ficou em campo com 7 minutos. 7 minutos. Entrou Ramon Carvalho. O Eliel, pelo segundo tempo, chance não teve. E o Cássio Gabriel teve a chance a 42, mas chutou de canela, né? Acabou isolando. Aliás, sobrou pro goleiro aí do Mirassol. Então vamos lá, no bloco, Mailton, Ramon Carvalho, Eliel e Cássio Gabriel, os que entraram. Bom, o Mailton tomou o drible do Guilherme Pira e o Guilherme Pira levou a bola praticamente em cima da linha para recuar, para que o Negueba, que estava muito mal no jogo, que perdeu tudo que apareceu para ele, todas as chances que ele teve, inclusive cara a cara, ele perdeu, estava numa péssima tarde e noite, mas deram tanta moleza, mais tanta, que nesse lance o Guilherme Biro ganha, mas ganha assim como se estivesse sendo marcado pelo vento. Ele ganha do Mailton, dribla. O Mailton tenta perseguir, mas tenta. Sabe aquela me engana que eu gosto? Ó, eu tentei, mas foi atrás para não chegar. Aí o Guilherme Biro toca um pouquinho para trás e aí bate bem na bola. Bateu com o lado de dentro do pé. O seu Matheus Jesus estava no lance, também não fez questão nenhuma de bloquear, não foi com convicção. E aí o Negueba com o lado de dentro do pé, a bola fez uma curva. Nenhuma responsabilidade do Kaique França. Foi na bochecha da rede, bonito o gol, mas o Negueba fez esse gol, aí vale a brincadeira. Fez o gol e mais nada, jogador limitadíssimo. Então, Mailton entrou muito mal, péssimo. Eliel, quando veio do intervalo o time, falei, opa, tirou um volante e botou um centroavante. O Eliel tentou um pouquinho do lado esquerdo, não deu certo, aí foi pro lado direito, mas jogar de assessor de lateral direito. Estava assessorando o Mailton. A Ponte ficou lá com o Mailton, ficou lá com Eliel, ficou lá com Leonaldi e foi por lá que ela tomou o gol. Essa é a noite, a tarde da Ponte lá em Mirassol. Então, Mailton péssimo, Eliel péssimo e o Cássio Gabriel não vou nem dar conceito, para não me estender aqui. Na única chance da Ponte, sem merecer empatar o jogo, ele recebe uma bola, único lance de lucidez do Elvis, uma bola bem metida, aérea, com curva, e ele sai sem ângulo, mas em condições de chutar. Se bate na trave, se o goleiro pega, se vai para fora, ele não chutou. Quando ele viu o calço chegando, quando ele viu a chuteirona 44 chegando, ele tirou o pé, e aí tentou chutar, deu uma leve esporadinha na bola, deu assim com o tornozelo, um pouco de canela assim, e a bola quase que nem chega no gol, pipocou. Quando o time está guerreando em campo, entra o Cássio Gabriel dormindo. Quando o time está dormindo, ele entra em coma. Vou dar um conceito para ele por respeito. Péssimo. Tigrão, vamos lá, beleza, 1-0, a Ponte perdeu. Felipe Moreira, por aquilo que escalou, colocou Edson e Tomás Kaique na zaga. Arthur na lateral esquerda mesmo, Luiz Felipe voltou para a lateral direita, no meio manteve aquele quadradão que todo mundo conhece, na frente já é Pablo Diego, por aquilo que ele alterou, mas por aquilo que, sei lá, como é que o time treina, não treina, a atitude do time. Felipe Moreira, conceito dele, Tigrão. Péssimo. O time não jogou nada, eu tenho que responsabilizar também o treinador. Eu não posso dizer, ele fez a parte dele. Não. Não, porque a estratégia foi errada. A Ponte jogou com medo do poderosíssimo Mirassol os 90 minutos. Nem depois que tomou o gol, a Ponte criou vergonha na cara. A Ponte não jogou nada, a Ponte era um time covarde. A Ponte foi para tentar se defender e se defendeu mal. Se não fosse o Kaique França, teria tomado uma sacola, uma goleada. Então,
Não tenho como avaliar de outra maneira o treinador. Porque, mas ele foi ousado no intervalo. Mas o Ilhéu entrou para jogar lá de lateral direito, de anjo da guarda do lateral direito, não pegou na bola, não chutou nenhuma... A Ponte não chutou nenhuma bola no gol. Eu tô nesse negócio aqui desde 1984. São praticamente 40 anos vendo futebol, comentando futebol em Campinas e em outras cidades por aí. Eu não me lembro de um jogo em que um time de Campinas não chutou nenhuma bola no gol. E a Ponte não chutou nenhuma bola no gol. Teve 2 arremates para fora. No arco ali, no alvo, nem aquelas recuadas para o goleiro a Ponte não conseguiu. Então foi uma atuação vexatória, vergonhosa e desrespeitosa com o torcedor pontepretano. É isso que eu tenho para dizer. E o time entrou jogando, marcando atrás da linha da bola, voltou para praticar um futebol reativo sem ter força, intenção, interesse para ser reativo, para jogar em velocidade no contra-ataque, e ficou vendo o Mirassol amassar. E o gol deveria ter saído há muito, mas há muito tempo. E nós dizíamos no primeiro tempo, com bola rolando, não adianta. O Mirassol está perdendo, mas daqui a pouco a Ponte vai tomar o gol. E a Ponte vai perder o jogo. E perdeu. Então hoje, geral, isentando apenas o Kaique França, conceito péssimo também para o treinador e para toda a sua comissão e todos os seus palpiteiros. Muito bem, olha, 1-0 Mirassol vencendo. E agora, o que você achou desse Mirassol, Tigrão? Você gostou muito do 8 do Gabriel. E tem o Camilo, passou aqui pela Ponte 2020, tentando fazer aquele meio de campo, o Camilo e João Paulo. Essas e outras, vamos lá, o técnico Mozart, o Mirassol, que nesse momento é quarto colocado, né? Deixa eu ver aqui, Mirassol, nesse momento, quarto colocado, Tigrão. Foi bem, mas não dá muito pra gente encher a bola do Mirassol. Foi bem, boa partida, ótima impressão, mereceu um placar muito maior, mas ganhou hoje, me perdoe, torcedor pontepretano, mas hoje o placar no Zé Maria de Campos Maia, o Maião em Mirassol, foi o seguinte: Mirassol 1, Vento 0. Conceito do Mirassol, regular. E gol do Vila Nova. Vila Nova, grande campanha, e ainda vai ficar com um jogo a menos, hein? Rafael Donato, olha... Aquele zagueiro de 4,32 m. Olha aqui, que rodada pro Guarani, incrível. Um prejuízo enorme. Guarani, deixa eu ver aqui. Guarani, nesse momento, tudo bem, vai jogar amanhã. 10º colocado com 15 pontos. Vitória ganhou. Novo Horizontino ganhou. Vila Nova tá ganhando. Criciúma ganhou. Mirassol ganhou. Botafogo em casa empatou. Ceará ganhou. Juventude ganhou. Impressionante. 10º colocado com 15 pontos. Tigrão, vamos lá. O árbitro, deixa eu ver, o senhor Leandro Pedro Voado, experiente, 47 anos, é agente de esportes lá na cidade de Estrela, Rio Grande do Sul. O que você achou da arbitragem? Cartões amarelos foram bem aplicados. Teve aquele lance que ele poderia estar do pênalti, aliás, falta, né? Seria falta feito pelo Tomás Caíque, no finalzinho do primeiro tempo, que você falou, olha, não foi pênalti, mostrou, foi falta, mas fora da área. Acho que foi a única coisa, essas e outras aí, a arbitragem. Tranquila, pitou bem, muito experiente, não comprometeu, e eu só vou tirar um pontinho da nota dele por causa do preenchimento da súmula, que eu já tive acesso aqui. Ele disse que o placar do jogo foi, nos 90 minutos, Mirassol 1.0. Ele deveria ter colocado uma observação. Placar final, Mirassol 1, Ponte Preta 0. Ele deveria ter colocado entre parênteses. Por WO, a Ponte não compareceu. Ele deveria ter escrito isso. Não colocou, leva um conceito bom, porque seria ótimo. Grande atuação, sem nenhum problema. Tigrão, grande descanso pra você, mas tá de folga aqui, né, Tigrão? Tá de folga? Sim. Sim, tá de folga, então você merece. Semana corrida, bom descanso. Obrigado pelo lanchinho, seu coração generoso. Tigrão, vai descansar, Tigrão. Grande domingo, grande semana. E um abraço especial para o torcedor da Ponte, para o amigo ouvinte da Bandeirantes em geral, todos os nossos ouvintes, que a gente agradece do fundo do coração, mas em especial hoje, porque trabalhei no jogo da Ponte,
Um abraço para a torcida da Ponte. Me perdoem pela minha autenticidade, pela minha explosão de descontentamento aqui, mas eu não consigo conviver pacificamente com apatia, com um time covarde, com um time se escondendo, com um time entrando em campo e não suando a camisa, com um time não se empenhando e com um time que desrespeita o torcedor e que desrespeita a instituição de 123 anos. Então, se em alguns momentos aqui, meu querido amigo torcedor da Ponte, se eu fui um tanto quanto ácido em excesso, me perdoe, mas a ocasião me fez e a apresentação da Ponte me fez agir dessa forma e ter este procedimento. Edu, um abraço para você, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, é o seguinte, bola rolando, segundo tempo, América Mineiro 0, Corinthians 0, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0 e o Clássico de Minas, Atlético 1, Cruzeiro 0, 21 horas tem Santos Internacional. Daqui a pouco Ulisses Costa em Rede Nacional com o jogo do Corinthians e eu volto no Em Dia com a Bola. E o Brasil, hein, tá fora do Mundial Sub-20 na Argentina, perdemos para Israel. Somando o tempo normal e prorrogação 3-2 para Israel. Israel ainda perdeu 2 pênaltis. Eu volto já já, 19h47. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Melhore a sua performance sexual com a Clínica Upman. WhatsApp 998005939. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex 0 à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Muito bem, meus amigos, em Dia com a Bola, começando pelo Campeonato Mundial Sub-20 na Argentina, mas aqui que aconteceu, quartas de final, frente a frente, Brasil e Israel. O Brasil faz 1-0 aos 10 do segundo tempo, na sequência, 4 minutos depois, 3, 4 minutos, empatou Israel 1-1 e terminou 1-1. Vem a prorrogação, Brasil faz 2-1 com o Matheus Nascimento. E aí Israel empata 2-2, Israel faz 3-2 no primeiro tempo da prorrogação. Vem o segundo tempo da prorrogação, pênalti para Israel. E aí chutou o goleiro Kaique do Brasil defende. Na sequência, o próprio goleiro do Brasil faz pênalti. Aí o cara bate Israel, chutou para fora. Incrível, né? Que prorrogação. E terminou Israel 3, Brasil 2, o Brasil eliminado. Nós teremos... ainda no complemento do Mundial Sub-20, nós teremos Estados Unidos e Uruguai jogando amanhã às 18 horas. Colômbia e Itália também. Colômbia e Itália daqui a pouquinho, hein?
Colômbia, Itália é daqui a pouquinho, marcando aqui 20 horas, e teremos amanhã, 14h30, Coreia do Sul e Nigéria. Exótico Mundial Sub-20 foi o que restou. Vamos aqui para o nosso brasileiro da Série B. Já estamos na décima rodada. Tivemos ontem, lá no Castelão, Ceará 2, Chapecoense 0. Gols do Jean Carlos, cobrando falta, bom jogador, bom meia, aquele que é do Náutico, né? E o Vitor Gabriel marcando aí nos acréscimos. Aliás, os gols foram no segundo tempo. E um detalhe, o Ceará teve um problema no ano passado num jogo contra o Cuiabá, lá em Fortaleza, e foi penalizado com alguns jogos com portões fechados ou só com a presença de mulheres e crianças. Mas o Ceará conseguiu uma liminar da justiça e o público foi liberado. E o público ontem no Castelão, 41.153. Ceará 2, Chapecoense 0. E o Eduardo Barroca é o técnico do Ceará e a Chapecoense está com um interino. Porque o Agel Fux saiu, é o Emerson Cris, interino no Chapecoense. Ontem, Ribeirão Preto, Botafogo 0, Tombense 0. Chamusca, técnico do Tombense. Adilson Batista, técnico do Botafogo. Público 3.463. Tivemos no Barradão, Vitória 3, Ituano 0. O Ituano começou bem com o Marcinho Freitas, novo técnico. O Ituano ganhou na sua estreia, mas agora toma 3-0 do Vitória. Público no Barradão, 22.540. Gols do Rodrigo Andrade, ex-Guarani, Trellis, argentino, e o Camutanga. Lá em Criciúma, ontem, Criciúma 3, Atlético Goianiense 0. Gols do Felipe Viseu, Éder cobrando pênalti e o Felipe Matheus aos 48 do segundo tempo. Aliás, os dois últimos gols do Criciúma aos 41 e aos 48. Público 14.243. Criciúma está no G4. Hoje, Juventude do Thiago Carpini 3, Avaí 2, Rodrigo Rodrigues 1-0 Juventude, o Gustavo Modesto empatou pro Avaí, o Nenê, olha o Nenê aqui, marcando pro Juventude, 41 anos, ex-Vasco. Aí empata o Avaí com Dentinho e de novo, sabe quem? Sabe quem? Nenê. Nenê de novo, veteraníssimo, bom de bola. Marcando 2 gols e terminou aí, gol da vitória, Juventude 3, Avaí 2, a 4ª vitória consecutiva do Thiago Carpini no comando do Juventude. Você acompanha aqui, Mirassol 1.0, gol do Negueba a 21 do segundo tempo. Terminou no Frasqueirão, ABC 0, Novo Horizontino 1, gol do Felipe Marques no segundo tempo. ABC último colocado. Em andamento, lá em Goiânia, intervalo, Vila Nova 1, Sampaio Correia 0. O gol marcado, deixa eu ver aqui, gol do Rafael Donato. Disse bem o Tigrão, é zagueiro. Vamos à classificação, porque amanhã tem 2 jogos no complemento dessa 10ª rodada, tá? 10ª rodada. 15h30, Guarani e CRB. Guarani não vai ter o Mike, lateral esquerdo, e o Bruno Mendes também não vai pro jogo. E 18 horas tem Londrina e Sport. Londrina e Sport fechando a rodada. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Em primeiro, Vitória, 22. Em segundo, Novo Horizontino, com 20. Nesse momento, em terceiro, Vila Nova, com 20. Em quarto, Criciúma, com 20. Na quinta colocação, Mirassol, 19. Em sexto, Botafogo de Ribeirão, 17. Em sétimo, Ceará, com 16. Em oitavo, o Atlético Goianiense, com 16. Em nono, Juventude, com 15. Em décimo, Guarani, com 15. Vai jogar. 11º, Sport, com 14. Vai jogar. Em 12º, Sampaio Correia, que está perdendo, está com 12. 13º, Ituano, com 10. Em 14º, Londrina, com 10. Em 15º, a Ponte, com 10. Em 16º, Chapecoense, com 9. E os 4 últimos, Avaí, 8. Tombense, 6. CRB, que vai jogar 5. E o ABC, último, com 4. Tá? Então, Ponte, 15ª, com 10. É que os concorrentes, Chapecoense perdeu, Avaí perdeu, Tombense empatou, se bem que em Ribeirão Preto.
CRB vai jogar e o ABC perdeu. Pro Guarani, péssima rodada. Já dissemos aqui, Vitória ganhou, Novo Horizontino ganhou, Vila Nova tá ganhando e vai ficar com um jogo a menos. Criciúma ganhou, Mirassol ganhou, Ceará ganhou, Juventude ganhou. O Atlético já estava na frente do Guarani, que está com 16 pontos, o Guarani tem 15. Olha, se terminar assim, se ficar assim, se o Guarani ganhar do CRB amanhã, começa às 15h30, já disse aqui, o Batista vai narrar, o Guarani tem 15, vai para 18. E com 18 pontos, o Guarani terminaria em 6º lugar. É mole, não? Se ganhar, termina em 6º. Olha só a situação. Lembrando que na terça-feira tem Ponte ABC, 19 horas no Majestoso. Ponte sem o Elvis, levou o terceiro. E na quarta-feira, o Guarani pega o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Vamos ao Brasileirão. Tivemos aqui, né, uma partida realizada, é a 9ª rodada. 9ª rodada no Castelão, Fortaleza 0, Bahia 0. E o Moisés já foi embora. Moisés ex-Ponte foi para o Cruz Azul do México. Por 24 milhões foi negociado. Já não jogou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, que o Fortaleza venceu 1-0, mas foi eliminado porque o Palmeiras venceu por 3-0 no Allianz Parque. Então Fortaleza 0, Bahia 0. Vamos lá, o jogo do Corinthians. Quanto é que tá, seu Edu? Tá 0-0. Estamos a 18 do segundo tempo da Independência. América 0, Corinthians 0. Lá em Curitiba, o Atlético Paranaense vence 1-0 o Botafogo. Gol do Alex Santana. Lembrando que o Atlético Paranaense eliminou nos pênaltis o Botafogo na Copa do Brasil no meio de semana. E de novo, Atlético e Botafogo, só que em Curitiba, está vencendo. Cruzeiro e Atlético, a grande rivalidade de Minas. O jogo está acontecendo no Parque do Sabiá, em Uberlândia. 16, corrigido aqui, 16 do segundo tempo. Do Cruzeiro tá 16, né? Tá 1-0, obrigado, Gabriel. Tá 1-0 pro Atlético, 1-0 pro Galo. Gol do quem? Gol do Hulk. Ele, sempre ele. E a turma reclama do Hulk, hein? Tudo bem, tem vezes que ele perde peso, como perdeu nas cobranças aí contra o Corinthians, Copa do Brasil. Mas o Hulk é o Hulk, né? É sensacional. Então 1-0 pro Atlético, segundo tempo, agora 17 minutos do segundo tempo. E 9 da noite tem Santos Internacional na Vila. E amanhã, seu Edu, olha, 16 horas tem Grêmio e São Paulo, lá na Arena Grêmio. 16 horas Maracanã, Fluminense e Red Bull Bragantino. 18h30 Goiás e Cuiabá. 18h30 Allianz Parque, Palmeiras e Coritiba. E na segunda-feira fecha a rodada, 20 horas Maracanã, Vasco e Flamengo. Flamengo eliminou o Fluminense na Copa do Brasil. E, senhores, o Vasco não vence há 7 jogos e vem de 3 derrotas. Uma incrível situação do Vasco, que está em super crise, né? Está em super crise. Olha, deixa eu ver aqui. O Botafogo está perdendo, mas é o líder do Brasileirão com 21 pontos. O Atlético Mineiro, nesse momento, vai vencer, é o segundo com 17. O Palmeiras é terceiro, vai jogar, tem 16. Em quarto, o Atlético Paranaense vai vencendo, é 15. O São Paulo é quinto colocado com 15 pontos. O Grêmio é o sexto com 14. O Flamengo é o oitavo com 13. Red Bull Bragantino é o 11º com 13. O Santos, 12º com 11. O Corinthians, nesse momento, 14º, empatando, está indo para 9 pontos. E os 4 últimos, Goiás com 7, Vasco 6, América Mineiro está empatando, está indo para 5. E o Coritiba ainda não venceu, 3 pontos. O Coritiba em 8 jogos teve 3 empates e 5 derrotas. O Coritiba do lateral esquerdo, Jamerson, que saiu correndo do Guarani e foi lá para o Coritiba. Olha, Campeonato Brasileiro da Série C. Só tem um paulista, é o São Bernardo, que joga na segunda-feira. Segunda-feira é São Bernardo e Figueirense. O São Bernardo vinha de 4 vitórias e na última rodada perdeu lá em Alagoas para o CSA. Perdeu 1-0, CSA 1, São Bernardo 0. Terminou aí a fase invicta do São Bernardo, mas o São Bernardo é líder, com 12 pontos. Olha, em andamento, Brusque 0, Remo 1. Aqui é brasileiro da Série C. E o Remo foi atrás do Hélio dos Anjos, técnico que deixou a Ponte. Mas o Hélio não acertou com o Remo, porque o Hélio tem uma proposta do exterior. Deixa eu ver o que mais aqui. Jogos encerrados na Série C. América de Natal 1, Operário 0. Altos do Piauí 1, CSA também 1. Manaus 1, Volta Redonda 0.
Pouso Alegre 0, Náutico 1. O Pouso Alegre, que tem como técnico Roger, ex-atacante da Ponte. Tem mais jogos ainda para a rodada? Tem. Nós teremos amanhã Paysandu e São José de Porto Alegre, Botafogo da Paraíba e Floresta do Ceará, Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Aparecidense de Goiás, Confiança de Sergipe e Amazonas jogam lá em Aracaju. E o São Bernardo, repita, na segunda-feira, São Bernardo e Figueirense. O jogo vai ser às 20 horas, lá no 1º de maio, em São Bernardo. Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Gente, o que aconteceu em Limeira? Focalizando só os paulistas aqui, hein? Nesse momento tá jogando o Santo André. Santo André tá jogando no Luso Brasileiro contra a Portuguesa do Rio. Território carioca joga o Santo André. E a Ferroviária também jogou. A Ferroviária recebeu o craque de Catalão. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o resultado da Ferroviária. Parabéns ao pessoal do Placar Interior, do Futebol Interior, site Futebol Interior. Sou fã do trabalho da rapaziada Arthur Eugênio e toda a rapaziada lá. Você vê que tem aqui o pós-jogo, você clica, tem aqui o comentário do jogo. Um dos poucos sites que publica renda e público. Se você quiser saber renda de um jogo, você vai no Futebol Interior. O Elcio Paiola, um grande abraço a todos vocês aí, toda a sua equipe, pelo trabalho, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu consegui te pegar o Santo André. Ih, rapaz, o que aconteceu? O Santo André perdeu para a Portuguesa Carioca. Portuguesa Carioca 3, Santo André 0. Jogo exótico, diferente e sensacional aconteceu em Limeira. Clássico de Alvinegros, clássico da região, rivalidade Inter de Limeira e o 15 de Piracicaba. Placar final, 3 para Inter, meia dúzia para o 15. O Quinzão ganhou de 6-3 dentro de Limeira. Eu acho que esse jogo chegou a ficar 3-3. Anderson Cavalo fez pro 15, empatou o Cauê para Inter, 2-1. O 15 com o Vitor Braga, depois o Juninho fez 2-2, empatando para Inter. Evando 3-2, o 15 empatou Juninho, 3-3. 3-3 estava. Até 24 do segundo tempo estava 3-3. Aí disparou o 15 com Maiquinho a 33, Matheus Melo a 36 e Maico Aquino a 40. 6-3, parabéns ao 15 de Piracicaba. E a Ferroviária, seu Edu, vou descobrir. Cadê a Ferroviária? A Ferroviária jogou em casa contra o craque de Catalão. Atenção, atenção. Foi 0-0. Ferroviária 0, craque de Catalão 0. Sabe quem que é o técnico da Ferroviária? Elano. Grande revelação do Guarani, do Santos, seleção brasileira, Copa do Mundo, Galatasaray. Mas o Elano não está sendo feliz na Ferroviária, hein? A Série D de dado tem 8 grupos de 8 equipes cada. São 64 equipes. Turno e retorno dentro do mesmo grupo. E aí 4 se classificam. O Quinzão é líder, hein? O Quinzão é líder do grupo 7 com 9 pontos. Patrocinense tem 9, Maringá 7. A Inter está em quarto. Nesse momento se classificaria Internacional. E o Santo André? O Santo André é o terceiro colocado, mesmo perdendo hoje. Tá? Santo André é o terceiro colocado. Então as equipes de São Paulo se classificariam. Nós temos 4 paulistas na Série D. Santo André, Inter 15 e a Ferroviária. Vamos aqui destacando só, olha, eu tenho aqui também, daqui a pouco eu tenho a equipe de base, tá? Sub-20, Sub-17, Sub-15, 13 e 11. De Ponte Guarani, hein? Eu vou falar de Ponte Guarani, equipe de base, como é que foi o final de semana, se bem que o 13 e o 11 jogam amanhã. Lembrando que meio de semana, gente, tem Libertadores. Lembrando que o Boris narrou aqui, Mirassol 1, Ponte 0, gol do Negueba, 21 do segundo tempo. Pênalti para o América Mineiro. Pênalti para o América Mineiro, tá 0-0. Segundo tempo no Independência. O Atlético Paranaense vence 1-0 o Botafogo. O Atlético Mineiro vence o Cruzeiro 1-0, gol do Hulk. 9 da noite tem Santos Internacional. Vamos ver se a gente consegue, meu caro Danilo Capucci, a narração do Ulisses Costa nessa cobrança do América. Eu vou botar.
Eu volto pro complemento do Indica Bola. Vamos lá. O América Mineiro vai cobrar um pênalti. 0-0 na bola. Ulisses Costa. Bater pro time do América, você ligado na Bandeirantes. O Cássio tá no meio do gol. Jogadores do Corinthians irritadíssimo com o árbitro do jogo. O Cássio tá no meio do gol. É pênalti pro time do América bater. Vem pra cobrança Avelar. Se posiciona Danilo Avelar pra cobrança de pênalti. O árbitro vai chamar a atenção, manda ele colocar a bola na circunferência central. Ou na circunferência do pênalti ali. Na marca do pênalti. Não precisa estar exatamente em cima, o seu chato. Do Daronco, a bola pode estar pedacinho em cima da marca do pênalti, já está na marca do pênalti. Mas que é isso, o Daronco aponta, mas eu vou falar para você, viu? É pênalti, vem Danilo Avelar para bater pro time do América, você ligado no futebol da Bandeirantes, pênalti pro time do América bater. Danilo Avelar vem para cobrança, Cássio no meio do gol. Estamos com 28 minutos de bola rolando. Danilo Avelar pro time do América, vem para cobrança de pênalti, vai partir para a bola, Danilo Avelar bateu, é gol! Gol do América! Danilo Avelar cobrando o pênalti, partiu pra bola, encheu o pé na bola, a bola foi no canto esquerdo, Muito bem, tá aí, Ulisses Costa, 1-0 América, e o Cássio já defendeu 29 pênaltis na carreira, ou no tempo normal, ou em cobranças de pênalti, em decisões, e a turma reclama, hein? E tem corintiano corneteiro. Ei, Cássio, poderia pegar essa, né, seu frangueiro? O Cássio tem mais de 650 jogos pelo Corinthians. Isso é ídolo. Existe, hoje em dia não tem ídolo, hoje ninguém para em lugar nenhum. Mas Dudu no Palmeiras e o Cássio no Corinthians é um caso à parte. Deixa eu falar da Libertadores. Olha aqui, o Boris transmitiu Mirassol 1.0, agora Libertadores. Meio de semana agora, penúltima rodada importantíssima. Vamos focalizar aqui os brasileiros. No grupo A tem o Flamengo. O Flamengo joga quinta-feira, Maracanã, recebe o Racing da Argentina. Olha, grupo A. O Racing tem 10, Flamengo tem 5, o Nublense tem 4 e o Alcás tem 3. Se o Flamengo vencer, fica com uma boa possibilidade de classificação. 2 de cada grupo se classificam. No grupo B, tem a presença do Internacional. O Inter é líder com 8 pontos. Independente Medellín tem 7, Nacional do Uruguai 7 e o Metropolitanos não ganhou nenhum. E o Internacional joga aonde? Em Montevidéu contra o Nacional. É quarta-feira o jogo, 19 horas. Olha, no grupo C tem a presença do Palmeiras. Palmeiras é segundo colocado no grupo C. Bolívar tem 9, Palmeiras 9. O Barcelona de Guayaquil tem 3 e o Cerro Porteño tem 3. Aqui tá tranquilo, né? Para Bolívar e para Palmeiras. Palmeiras recebe no Allianz Parque na quarta-feira, 21h30, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil. Uma vitória que sela a classificação do Palmeiras à próxima fase da Libertadores. No grupo D tem o Fluminense eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, mas feliz na Libertadores. O Fluminense joga na quarta-feira no Monumental de Núñez, na Grande Buenos Aires, contra o River Plate. Fluminense 9, tem Strongets da Bolívia tem 6, Sport Cristal do Peru tem 4 e o River Plate tem 4. A situação do grupo D da Libertadores. No grupo E, presença do Corinthians, que joga na quarta em Guayaquil, no Equador, contra o Independente del Valle. O jogo é 19 horas, horário de Brasília. Como é que tá o Corinthians? É terceiro, hein? Não se classificaria. Em primeiro, o Argentinos Júniors tem 8, Independente del Valle tem 8, aliás, perdão, tem 6. Então, Argentinos Júniors tem 8, Independente del Valle tem 6, Corinthians tem 4 e o Liverpool do Uruguai tem 4. Então, em caso de vitória, o Corinthians ultrapassa o próprio Independente del Valle, assume a segunda colocação para decidir depois em casa, na última rodada, né? Corinthians pega quem? Deixa eu ver aqui. O Corinthians pega o Liverpool do Uruguai, que é o último colocado. Então, importantíssimo jogo do Corinthians na Libertadores na próxima quarta-feira. Lembrando que 2 de cada se classificam. Eu disse quem terminar em terceiro vai para o rebolo da Sul-Americana. Quem terminar em terceiro sai da Libertadores e vai disputar um rebolo na Sul-Americana. No grupo G
No grupo G tem a presença de 2 brasileiros, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. E é na terça-feira, hein, gente? É por isso que estão jogando agora. Na terça-feira tem na Arena da Baixada Atlético Paranaense e o Libertad do Paraguai. E o Atlético Mineiro joga terça lá em Lima, no Peru, contra o Alianza Lima. O Atlético Paranaense é líder com 7, em segundo Atlético Mineiro com 6, o Libertad tem 6 e o Alianza tem 4. Olha o seguinte, os 2 brasileiros podem se classificar na terça-feira, hein? Atlético Paranaense e Atlético Mineiro vencendo, se classificam com uma rodada de antecedência. Essas são os brasileiros na competição. Agora destacando aqui, deixa eu ver aqui, a Sul-Americana também tem os brasileiros em ação nesse meio de semana. Copa Sul-Americana, começando pelo Grupo A. Presença do Botafogo do Rio, que vai jogar em Quito na terça-feira. Olha como viaja. Botafogo, que nesse momento está jogando, o Botafogo perde para o Atlético 1-0 e vai jogar aí, Botafogo vai jogar, repito, em Quito, lá no Equador contra a LDU. É terça-feira, repito aqui. No Grupo C, focalizando só os brasileiros, tá? No Grupo C tem o Red Bull Bragantino. O Botafogo, deixa eu ver como é que tá. Olha, o Botafogo é primeiro colocado. Somente o primeiro colocado se classifica na Sul-Americana. Botafogo tem 8, LDU 8, o Migalhanes tem 3 e Universitário César Barreiro tem 1. Equipes exóticas. Vamos lá, o Grupo C tem o Red Bull Bragantino, joga quarta-feira lá na Argentina contra o Estudiantes. Grupo C, o Bragantino é líder com 10 pontos, Estudiantes tem 10, no saldo ganha o Bragantino. O Taquari tem 7, Oriente Petroleiro não ganhou nenhum. No grupo D, de dado, tem o São Paulo. São Paulo joga a quinta, Morumbi, São Paulo recebe o Tolima da Colômbia. São Paulo é líder com 10, o Tigre tem 7, Tolima 5 e Puerto Cabello nenhum ponto. Olha, o São Paulo ganhando, aliás, o São Paulo empatando. O São Paulo empatando, não, mas o certo é ganhar. Se o São Paulo vencer, se classifica com rodada de antecedência na Sul-Americana. Olha, outro brasileiro no grupo E, o Santos. O Santos é terceiro colocado. O Santos, situação dificílima na Sul-Americana. New Old Boys tem 12, o Audax Italiano do Chile tem 7, Santos tem 4 e o Blooming, nenhum ponto ganho. O Santos na Vila, na terça-feira, terça, hein? Santos e News Old Boys. Vitória urgente, ficaria com 7, empataria com o Audax Italiano, mas o New Old Boys já está classificado. News Old Boys já está classificado. Deixa eu ver, então é só o primeiro que se classifica, então o Santos já rodou, senhor Edu. Já rodou. O Santos vai lutar para ficar com o segundo lugar para ir para o rebolo na Sul-Americana. Deixa eu ver, o grupo F. O grupo F tem o América Mineiro, também América Mineiro, situação dificílima, lutando pela segunda vaga só. O Milionários tem 10, Defensa e Justiça da Argentina 9, América Mineiro 4 e o Peñarol nenhum ponto ganho. O América Mineiro recebe o Milionários da Colômbia na terça-feira lá no Independência. Tem que lutar aí, dá. Vai estar difícil. Olha a diferença do América Mineiro, terceiro colocado, para o segundo, que é o Defensa e Justiça, uma diferença aí de 5 pontos. É muita coisa. Muita coisa. No grupo G, o Goiás lidera 8 pontos, o Universitário tem 7, Santa Fé tem 4, Ginásio La Plata tem 3. E é exatamente o Ginásio La Plata que o Goiás recebe na quinta-feira, lá na Serrinha, tá? O Goiás pode se classificar na quinta-feira. E no grupo H tem a presença do Fortaleza. O Fortaleza joga na Venezuela contra o Estudiantes de Mérida, lá em Mérida. E o Fortaleza é líder com 12 pontos. Aliás, o Fortaleza praticamente classificado. Porque tem 12, Palestino tem 7. Uma diferença aí de 5 pontos. É muita coisa. Só um baita de um azar, né? Mas o Fortaleza vai confirmar a sua classificação com uma rodada de antecedência. O São Lourenço tem 4, Estudiantes de Mérida não tem nenhum. Esse Estudiantes de Mérida, 4 jogos, 4 derrotas. É bem provável que o Fortaleza, então, confirme a vaga na próxima terça-feira, tá? É isso aí. Olha, Copa do Brasil,
Deixa eu ver, só dando uma olhadinha aqui nos resultados. Continua América Mineiro 1, Corinthians 0, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0 e 9 da noite tem Santos Internacional. Lembrando que o Boris narrou aqui, Mirassol 1, Ponte 0. Meus amigos, Copa do Brasil, quarta-feira vai ter o sorteio, hein? Na quartas de final, quem pega quem? Você se lembra muito bem que o Grêmio eliminou o Cruzeiro, o Corinthians eliminou o Atlético Mineiro nos pênaltis, o São Paulo, quem diria, nos pênaltis eliminou o Sport. São Paulo ganhou em Recife, cara, 2-0. O Sport deu uma virada sensacional, 3-1. E aí, placar agregado 3-3, nos pênaltis, o São Paulo ganhou. O América Mineiro, nos pênaltis, eliminou o Internacional. Também foi muito emocionante essa, porque estava 3-0 para o Internacional. 3-0 para o Internacional, porque o primeiro jogo, o primeiro jogo em Minas foi 2-0 América. E aí o Internacional faz 3-0 e o América empata no finalzinho. No finalzinho, empata não, marcou um gol. Um gol que levou para os pênaltis. 3-0 o Inter, gol do América, 3-1, no agregado 3-3. E nos pênaltis o América elimina o Internacional. Sensacional a forma heróica que o América elimina o Internacional. O Atlético Paranaense nos pênaltis eliminou o Botafogo e o jogo foi no Engenhão, hein? Primeiro jogo lá no Paraná, em Curitiba, 3-2 Atlético. Jogo da volta, 1-0 Botafogo. Então, placar agregado 3-3, mas nos pênaltis, muito mal o Botafogo, foi 4-2 pro Atlético. Tá? O Flamengo venceu 2-0 o Fluminense, eliminou o Fluminense, primeiro foi 0-0. O Bahia, nos pênaltis, eliminou o Santos. E o Palmeiras perdeu de 1-0 pro Fortaleza, mas ganhou de 3-0 no Allianz Parque. Então, os classificados: Grêmio, Corinthians, São Paulo, América Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, Bahia e Palmeiras. Então, na quarta-feira, vai ficar sabendo quem pega quem no sorteio lá na CBF. Meus amigos, equipe de base, hein? Para finalizar, Ponte e Guarani. Começando com o Guarani no Sub-20. Foi ontem no CT do Guarani. Guarani 4, 15 de Piracicaba 2. O técnico do Guarani no Sub-20 é o Sérgio Caetano. No Sub-17, sabe quantas equipes tem no Sub-17? 79. No Sub-20 tem 78. Sub-17 é 40 minutos cada tempo, hein? Sub-17 é 40 minutos cada tempo. O Guarani jogou em Salto e perdeu um tal de Esfera. 5-1 pro Esfera. Esfera 5, Guarani 1. O técnico do Guarani é o ex-volante Jairo. Esfera é S-F-E-R-A. Sub-15. O mesmo ônibus que leva o Sub-17 também leva o Sub-15. E o adversário é o mesmo. E também tem 79 equipes, claro, o Sub-15. Só que o Sub-15 é 35 minutos de cada lado. Então foi hoje, lá em Salto, Esfera 0, Guarani 2. No Sub-15, repito, o técnico do Guarani é o Luiz Fernando. Sub-13, o jogo é amanhã de manhã. O Sub-13 e o Sub-11. O mesmo ônibus que leva o Sub-11 também leva o Sub-13. O Guarani joga em Osasco com o Audax. 9 da manhã, 9 da matina é o Sub-11 e o Sub-13 é às 10h30. Repito, Audax e Guarani, Sub-11 e Sub-13. Vamos à Ponte. Sub-20. A Ponte jogou hoje à tarde em Itapira. O mando é da Ponte, mas a Ponte manda os seus jogos na base em Itapira. Sub-20, Ponte 2, Itapirense 0. O técnico da Ponte é o Edson Bobrão. No Sub-17, a Ponte jogou em Mojimirim. Placar final, Mojimirim 1, Ponte 6, Ponte meia dúzia, 6-1 para Macaquinha. O técnico é o José Donizete. No Sub-17, o mesmo ônibus que leva o Sub-15 leva o Sub-17. Mojimirim 1, Ponte 3. E o técnico da Ponte é o Paulo César Estênico, que foi campeão da Ponte, bicampeão da Copa São Paulo com a Ponte, 80-81. O Sub-13 e o 11 jogam amanhã, tá?
e a Ponte enfrenta lá em Itapira o Cosmopolitano de Cosmópolis. Então, 9 da manhã, Ponte e Cosmopolitana Sub-11 e a Ponte e o mesmo adversário às 10h30, Ponte Cosmopolitano. E o técnico da Ponte, Sub-11 e Sub-13 é Humberto Foguinho. Jogou na Ponte em 99, 2000, 2001, marcou aquele gol no Maracanã contra o Fluminense. Em 2001, era brasileiro mata-mata, o Fluminense venceu 1-0 e aí Humberto Foguinho empatou 1-1, foi para prorrogação e aí o Magno Alves estragou a festa da Ponte, marcou 2 gols, somando tudo foi 3-2 para o Fluminense, é ele, Humberto Foguinho, tá bom? Meus amigos, quanto é que tá o Corinthians lá, quantos minutos? Me ajuda aqui, meu caro Gabriel Ribeiro. 43 do segundo tempo, continua a América marcou o segundo gol, cara. Eu não percebi. Segundo gol do América. Ih, rapaz, deixa eu ver aqui. É recente. Recente, 2-0, tá? Continua Atlético Mineiro, 1-0 gol do Ruco e continua Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, tá? Ok, vamos lá, Caput. Final do nosso jogo aberto, 20h22. Bandeirantes. Ei, vamos embora, amigos da Bandeirantes. Macaquinha safada, hein? Não jogou nada, não deu um chute a gol. Gol do Negueba, 21 do segundo tempo, Mirassol 1.0. O Boris narrou, comentou o Mestre Tigrão, com reportagens do Vladimir Catarino. Você também acompanhou na TV Bandeirantes o Batista CH e o Gleger na transmissão aí do Mirassol e Ponte 1-0 Mirassol. Bom, muito obrigado à nossa equipe técnica, a Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suf, Danilo Capucci e Gabriel Ribeiro. Amanhã, 15h30, tem Guarani e CRB. Nós vamos começar 14h30. 2h30 da tarde começa o Concentração. O Batista vai narrar, Gleger Zorzin CH nos comentários e novamente Vladimir Catarino nas reportagens. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado. Seguimos em Rede Nacional. O finalzinho de América 2, Corinthians 0 por enquanto. E eu volto amanhã, 2h30 da tarde. Eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também